coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 4 da tarde, 10 minutos agora, boa tarde. Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para 5 da tarde, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Campo a Macaca, Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Macaca entra em campo daqui a pouco para jogar contra o Novo Horizontino, em busca da reabilitação no campeonato. Afinal de contas, a Ponte vem de derrota, fora de casa, perdeu para o América Mineiro pelo placar de 2-0. Vai encarar a equipe do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, hein? Novo Horizontino vem de vitória, venceu o Santos, placar de 3-1. Novo Horizontino brigando por enquanto na parte de cima da tabela. A Ponte Preta tentando sair lá das últimas colocações da competição, fora da zona do rebaixamento, mas com o técnico Nelsinho Batista. Por falar em técnico, né? Hoje um olhar todo especial para os bancos, né, das equipes. Banco de reservas. Ponte Preta com o Nelsinho, 73 anos, e o seu filho Eduardo Batista, que é o treinador do Grêmio Novo Horizontino. A bola vai rolar às 5 da tarde e por aqui, nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9, você vai conferir todas as emoções desse jogão de bola pra você. Sempre no oferecimento de concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo delivery 3242-3125, 3242-3125. Depois das 18 horas é assim, amigão. Chamou, pediu, chegou sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. Chame no zap 989-89-3526 e faça um ótimo negócio. Ficha técnica na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco. Nos canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, e a mesa de áudio, vídeo aqui dos canais Futebol Interior, no coração da jornada esportiva, está Felipe Marques. Estarei ao lado do Wendel Coral durante todo o jogo e também do Pedro Lino, o nosso repórter de estádio. 4 da tarde, mais 13 minutos, 4:13. Hora de girar as vozes e os destaques que vão fazer essa grande jornada esportiva para você. Ponte Preta. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Que hino bonito esse da Ponte Preta versão dance. Pra destacar a Ponte Preta, o repórter aqui dos canais Futebol Interior. É ele, Wendel Coral. É ele. Fala, Coral. Boa tarde. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Corsato. Um abraço pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM, 10ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Grêmio Novo Horizontino. E é como você muito bem disse, né, Corsato? Hoje o detalhe especial é para os bancos de reservas, né? Pela primeira vez aí no futebol brasileiro neste século, duelo de pai e filho. Nelsinho Batista de um lado, do lado da Macaca, e do lado do Tigre do Vale tem o filho Eduardo Batista, ambos que, claro, começaram as respectivas carreiras no estádio Moisés Lucarelli. Então não tinha palco melhor também para ser escolhido aí para um momento tão histórico, sem dúvida alguma. Com relação à Macaca do técnico Nelsinho Batista, a Ponte vem de derrota para o América Mineiro na rodada anterior e busca, com 9 pontos, se distanciar do Z4. A distância atual é de apenas 2 para o Botafogo, que tem 7 pontos, mas com um jogo a menos. Então o momento da Ponte é aquele momento que busca estabilidade na competição, né? São 2 jogos sob comando de Nelsinho Batista, estreou com vitória, depois perdeu para o América Mineiro
e agora vai para sua terceira rodada. Com relação ao time titular, são 3 mudanças. Igor Inocêncio retorna à lateral direita no lugar de Dudu Vieira, que fica como opção no banco de reservas. O Elvis, que foi reserva sob o comando do Nelsinho nas 2 primeiras partidas, volta também ao time titular, mas na vaga do Emerson, que fica como opção no banco de reservas. E a terceira mudança, com a suspensão do Gé por 3 cartões amarelos, Dodô é o escolhido para formar o trio de ataque ao lado de Matheus Regis e também de Gabriel Novaes. Corsato. Legal, o Wendel Coral trazendo destaque da Macaca, são 15 jogos entre as equipes até aqui, só 3 vitórias da Ponte. E as 3 vitórias da Ponte no Majestoso, 7 empates e 5 derrotas. O que você destaca do Grêmio Novo Horizontino, hein, Wendel Coral? Que está em 11º na tabela com 14 pontos, mas a distância para o G4 é de apenas 3. Então está mais próximo do grupo de cima, do grupo de acesso, do que da zona de rebaixamento, mesmo figurando no momento na segunda parte da tabela de classificação. O Tigre do Vale não perde há 4 jogos, são 2 empates e 2 vitórias nesse período, e o grande destaque é o triunfo na rodada anterior sobre a equipe do Santos, pelo placar de 3-1, jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi. Hoje quem volta de lesão é o Renato Palme, o zagueiro capitão da equipe do Novo Horizontino, o camisa 33. Vale destacar também que o time do técnico Eduardo Batista joga no esquema 3-4-3. Os 3 zagueiros, Luizão, que é da base, Patrick e o Renato Palme. E no ataque, em destaque para ele, camisa 11, Luca, titular absoluto da equipe de Novo Horizonte. Ele que é ídolo na Macaca. A gente fica na expectativa de hoje não ter a lei do ex. Além do Luca no ataque também tem o Fabrício Daniel, que costumeiramente, quando joga contra a Ponte, costuma balançar. Às vezes a gente fica na expectativa para que hoje isso também não aconteça, mas o Novo Horizontino busca a vitória, como eu disse, para colar na parte de cima da tabela de classificação e entrar de vez na disputa naquele miolo por uma das 4 vagas no G4 da Série B. Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo os destaques para você que é ligado nos canais Futebol Interior. Tô vendo aqui o jogo da Eurocopa. A Itália estava perdendo para a Albânia de Silvinho. Pois é, parece até jogo de time brasileiro, porque tem Jorginho aí, que é brasileiro, jogando na Itália, enfim. Mas a Itália já virou, né? É aquela história, alegria de pobre... Dura pouco. Dura bem pouco. E é no primeiro tempo ainda, né? Tá no primeiro tempo, né? Mas a Albânia, do Silvinho, que tá fazendo história, né? No comando técnico aí do time dos caras, porque eles já não disputavam uma Eurocopa aí há um tempão, né? E o Silvinho conseguiu classificar o time pra Eurocopa, mas já tá perdendo pelo placar de 2-1. Olhando aqui também no portal Futebol Interior pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem bola rolando na 10ª rodada. Jogo que começou às 4 da tarde, o América vai perdendo em casa para o CRB por 1-0. Na quinta-feira o Amazonas perdeu em casa para Chapecoense por 1-0. O Operário venceu ontem o Santos por 1-0, 4ª derrota seguida do Santos. O Carille parece que balança lá no Santos, mas é o seguinte, né? Vai balançar, se cair no Santos, vai lá pro Corinthians com certeza. O Avaí venceu o Guarani ontem pelo placar de 3-2 de virada. Daqui a pouquinho às 5 tem Ponte Preta e Novo Horizontino. Ainda hoje tem Ituano e Paysandu. Olho nesse jogo aqui que é importante para Ponte Preta também, na parte de baixo da tabela. Amanhã, 11 da manhã, Wilson Rocha dá um recado aqui na Rádio Futebol Interior para Botafogo e Vila Nova. Esse jogo às 11. Às 4 da tarde amanhã tem Brusque e Ceará. Às 18h30, Sport Mirassol, Goiás e Curitiba. Jogos para você da Série B deste Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, no Placar ao Vivo, eu dou uma chegadinha também na Série A do Brasileirão. Daqui a pouco tem o Pedro Lino, hein? Já já a gente vai chamar o Pedro Lino direto lá do estádio Moisés Lucarelli. Vamos pagar aqui o primeiro intervalo. Na volta, tem o Arthur e o Eugênio Matias. Eu quero convidar você já para mandar mensagem no nosso YouTube, tá bom? Fique à vontade lá no YouTube, a nossa sala virtual. Bate aquele papo com a gente. Daqui a pouco vou lá para ler as mensagens. Quero saber o que você, torcedor, tá achando desse jogo. Vai lá, youtube.com/Futebol Interior. Colocou Futebol Interior, o primeiro que vai sair lá é o nosso canal. E se você não está inscrito no canal, né? E já não acionou lá o sininho. Tem o seguinte, se você não se inscrever no canal, você não consegue mandar mensagem no chat.
tá bom? Então tem que estar inscrito no canal para conseguir interagir conosco. A gente vai para o intervalo para concessionária Sim e restaurante do Dadá. Depois do intervalo voltamos aqui na Valinhos FM, no YouTube Futebol Interior, para falar mais de Ponte Novo Horizontino, Novo Horizontino em Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu confirmar a hora certa aqui, por favor. 4 da tarde, mais 22 minutos. 4h22. Vai lá no nosso YouTube daqui a pouquinho. Já eu vou pro WhatsApp, tá? 989-89-3526. Você pode mandar mensagem pra gente, tá bom? Já tem a enquete lá. O Felipe Marques, ele é simplesmente maravilhoso, né? Sensacional. Felipe Marques é o Elvis aqui da Ponte Preta, dos canais Futebol Interior. Já colocou a enquete lá, você responde qual será o resultado do jogo. Vamos lá na nossa enquete. Ponte, não é bem essa a pergunta, né, mas é mais ou menos, tem 3 opções lá pra você: Ponte, Novo Horizontino ou empate, hein? Vamos lá, a pergunta na verdade não é uma pergunta, é palpite pro jogo. Ponte, empate, Novo Horizontino. Por enquanto, 77% Ponte, 23% Novo Horizontino. O Robson Vitoriano deixou mensagem aqui, escreveu boa transmissão. Ele tá em Leme, São Paulo. Vamos lá, vamos agitar esse chat aí. Manda mensagem pra gente, tá bom? O Enel Coral, as equipes já estão escaladas naquele pique. Daqui a pouco tem o Pedro Lino, que fase do nosso presidente. Daqui a pouco, direto lá do estádio Moisés Lucarelli. Mas enquanto isso, eu quero as escalações. Ponte, Novo Horizontino no pique do rádio. Vai, Coral. Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson Castro e Gabriel Risso. Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis, Dodô e Gabriel Novaes. Novo Horizontino do técnico Eduardo Batista com Jordi, Luizão, Patrick, Renato Paulo Vitor, Giovanni, William Farias e Heverson, Luca, Fabrício, Daniel e Neto Pessoa. Beleza, esse é o time do Novo Horizontino. Bom, o Fábio pergunta aqui, vocês não acham que o Dudu Vieira não deveria jogar? Ele é o nosso melhor volante de marcação. Então, eu tava comentando aqui no intervalo, até com o Wendel isso, ô Fábio, eu acho que o Nelsinho erra, né? E eu vou falar antes do jogo, né? Eu falei na hora da macaca na segunda-feira, pra mim o Ramon é reserva desse time, né? E os dois Emersons, eles não podem jogar juntos. E pra mim o Dudu Vieira é o melhor volante. Também acho. E aí o cara, ele saca, olha só que situação, o cara vai ajudar o time na lateral direita,
Titular absoluto. Titular absoluto de volante, vai ajudar o time na lateral e aí faz o gol contra e o treinador tira ele e coloca ele no banco de reservas. Eu acho que erra. Né? Para mim o Ramon, eu falei aqui, claro, com respeito ao jogador, mas para mim o Ramon ele não marca, ele não arma. Pra que um jogador desse no time? Só pra deixar claro também, né, Corsato? Embora a gente tenha as nossas dúvidas com o Igor Inocêncio, mas a questão principal não é nem a entrada do Igor, mas sim a saída do Vieira. Pensa igual ao colega que Ramon Carvalho não vem demonstrando bom futebol que justifique a sua escalação no time titular. Poderia ter repensado um pouco aí o técnico Nelsinho Batista, mas é aquela, né? Que calha a nossa boca durante a transmissão. Tomara, é o que eu espero. Tomara que o Nelsinho esteja certo, viu, Fabião? Fábio Almeida, que participou com a gente da Hora da Macaca na segunda-feira. Aliás, muito obrigado você pelos números, viu? Eu confesso pra você que fico orgulhoso, né? Porque começamos assim bem devagarzinho, né? Bem devagarinho, devagarinho, como diria Martinho da Vila, né? Por questões de logística, nós não colocamos o programa no Futebol Interior porque transmitimos jogos normalmente na segunda-feira no canal de áudio do Futebol Interior, e aí criamos o nosso canal Hora da Macaca. Mas os números muito bons, inclusive números de pico de audiência maiores do que várias transmissões, inclusive. Para programa, gente, isso é muito difícil. Você pode pegar aí qualquer programa de debate aí, os números não chegam a números de transmissões, e os nossos números de pessoas com a gente batem números de transmissões, sem contar o número de pessoas que ficam ligadas com a gente, né? A maioria das pessoas, mais da metade do programa. E a gente fala pouco, né? Eu, o meu mano e quem participa com a gente, por exemplo, o Fabião estava comigo na segunda-feira, o programa teve 2 horas e 30 minutos, né? E quando você vai entrar lá para ver como é que tá, né? Quando você entra no seu canal para saber quanto tempo as pessoas ficam, né? Pô, que orgulho, cara. Mais de 70% com mais de 50% do tempo. Eu não sei se eu teria condições de ficar ouvindo 2 caras, né, falar borracha durante 40 minutos, né? Foguete não tem ré. Agora parece que tem, né? Ah, é? Agora parece que tem. Tô sabendo, né? Parece que tem. Mas esse aí não tem não, viu, Corsato? Não tem. Silvio Seico, deem os likes. Obrigado, Silvio. É isso aí. Deu like aqui pro Futebol Interior. Futebol Interior no YouTube. Dudu no banco. Só tem uma explicação. Fisiologia. Do resto, não justifica. Também não concordo não, Silvião. Obrigado aí pela audiência. Bom, o jogo de hoje, né, é um jogo, daqui a pouco eu vou lá com o Pedro Lino, tá? Daqui a pouco, depois do Arthur Eugênio, tá? Que preparou o material, mas muito bacana. Aliás, pelo Futebol Interior você descobriu, muita gente falava que esse confronto era inédito, né? Depois eles começaram a mudar a frase, né? Confronto inédito, né? No século, pra não errar, né? Pra não errar. Porque no Futebol Interior descobrimos que em 1988, inclusive um trabalho de pesquisa do Dr. Arthur Eugênio, né? Que vamos trazer aqui, que já teve um confronto parecido, idêntico a esse, né? De pai e filho. Lula Pereira, lembra dele? Pois é, foi técnico aqui em Campinas do Guarani, foi técnico do União São João, foi técnico do Flamengo, do Ceará. Enfim, o Lula Pereira, que tem muita história no futebol, né? Ele enfrentou o seu pai. Pois é, mas o ambiente familiar entre Lula Pereira e o pai dele não era dos melhores, diferente do daqui. Daqui os caras são parceiraços, né? Inclusive, Corsato, o Eduardo Batista concedeu entrevista durante a semana e ele falou que não poderia nem ser diferente, né? Mas que ele tem o Nelsinho como a grande referência e o grande ídolo dele dentro do futebol. Tá vendo aí, ó? É isso aí. Então o Arthur Eugênio vai em 6 minutos, mas ó, com riqueza de detalhes, e você que tá no YouTube, com algumas imagens que você só vai ver e rever aqui, tá bom? Falando não só do Nelsinho e do Eduardo, mas também do outro confronto lá em 1988. Peço para que você se ligue no trabalho aí do Arthur Eugênio, que é sempre muito bom, mas hoje está ainda melhor. Vai, Arthur, a bola é sua. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, com a volta de Nelsinho Batista ao futebol brasileiro, depois de muito tempo fazendo sucesso no futebol japonês, e com o seu filho Eduardo também sendo treinador de futebol, os dois
em alto nível, surgiu a polêmica, o assunto mais comentado nos últimos tempos do futebol brasileiro. O confronto do pai Nelsinho contra o filho Eduardo. Nelsinho, treinador consagrado desde 1985, atuando como treinador, talvez o mais longevo treinador em atividade no futebol brasileiro. Em 1985, Nelsinho, depois de ter sido um lateral direito de sucesso, Ponte Preta, São Paulo, Santos, Juventus, começou a ser treinador no São Bento de Sorocaba e, a partir daí, dirigiu grandes equipes, grandes conquistas. E agora, Eduardo, seu filho, que trabalhou também com o Nelsinho em algumas comissões técnicas, tem atuado e com destaque na condição de treinador de futebol. Mas o que pouca gente sabe, e que em uma pesquisa detalhada, tendo como base o jornal O Povo, de Fortaleza, edição do dia 22 de outubro de 1988, um confronto entre pai e filho e também um treinador conhecido, Lula Pereira. Lula Pereira, que foi treinador do Guarani, Rio Branco de Americana, trabalhou no União de Araras, várias outras equipes, dirigiu também América Mineiro, Flamengo, Paysandu, Ceará, treinador de destaque, que infelizmente faleceu no dia 7 de fevereiro de 2021, aos 65 anos. E justamente neste dia da edição do jornal O Povo, 22 de outubro de 1986, Lula Pereira, como treinador do Ceará, implantou o seu pai, Geraldo Pereira, na época treinador do Fluminense, de Feira de Santana. O detalhe é que, pelo que apuramos, até pelas declarações de Lula Pereira, não havia assim um entrosamento entre Lula Pereira, o filho, e Geraldo Pereira, o pai. Inclusive, Lula Pereira conheceu o pai quando já tinha algum tempo de vida. Como ele explicou, ele conheceu o pai quando tinha 16 anos. Lula Pereira nasceu em 1954 e somente foi conhecer o pai Geraldo em 1971, quando tinha 16 anos. À época, Lula Pereira estava iniciando a carreira de jogador nas categorias de base do Santa Cruz e Geraldo era o treinador do Jequié. Aliás, segundo esta mesma reportagem do jornal O Povo, Geraldo, pai de Lula Pereira, carioca, foi jogador revelado pelo Flamengo, teve uma passagem pelo Bangu e depois fixou-se no Nordeste. Jogou no América de Recife, Sport também de Recife, Bahia de Salvador e Fluminense de Feira de Santana. E como treinador, dirigiu várias equipes nordestinas, o Fluminense de Feira de Santana, onde ele assumiu a equipe em inúmeras oportunidades, Sergipe, Jequié da Bahia, Galícia também da Bahia, Asa de Arapiraca, na Alagoas e outras equipes. Neste confronto entre Lula Pereira, o filho, e Geraldo Pereira, o pai ganhou 1-0 para o Fluminense de Feira de Santana, 27 de outubro de 1988, pela Série B do Campeonato Brasileiro. À época, o Campeonato Brasileiro chamava Copa do Brasil e a Série B, Segunda Divisão. O gol do time baiano foi de Dito. Ainda, segundo o jornal O Povo, o Fluminense de Feira de Santana, jogo no estádio Joia da Princesa, com Jorge Toninho, o Biracir Tanta e Rivaldo, Zelito, Ildamair e Rivelino, que não é aquele, obviamente, Dito, Arildo e Mica. Geraldo Pereira, o pai, o técnico do Fluminense de Feira de Santana. O Ceará, do filho, Lula Pereira, o treinador, com o Washington, Reidre, Batista, Léo e Bezerra, Oliveira, Dalto e Lauro, Carlinhos, Magno e Gerson Sodré. Gerson Sodré, que jogou no Guarani, Portuguesa, América do Rio de Janeiro. Aqui no futebol interior, uma história interessante. 1988, um confronto de Lula Pereira iniciando a carreira de treinador e seu pai, Geraldo Pereira. Mas, como eu disse, eles não eram próximos, não eram ligados como deve ser a ligação do pai
com o filho. Aqui no Futebol Interior, se você lembrou de algum outro confronto, entre em contato com os canais do Futebol Interior. Confronto entre irmãos, comum. Aimoré Moreira contra Zezé Moreira. Orlando Fantoni também, alguns irmãos foram treinadores, como jogadores também. Zico contra Edu Coimbra. Silas contra Eli Carlos, tantos outros, né? Caio Cambalhota contra César Maluco, contra Luizinho Tom. Mas aqui no Futebol Interior, a história de confrontos de pai contra filho. Você sabe que a notícia de futebol e não está no Futebol Interior é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá, então, que trabalho do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu só fiquei triste, né, que o Arthur não conseguiu, e se o Arthur não conseguiu, quem sou eu pra tentar, né? Mas eu passei boa parte do fim da noite ontem e o começo da madrugada tentando achar uma foto do Geraldo Pereira, o pai do Lula Pereira. Mas eu acho que nem a família do Lula Pereira tem foto do Geraldo. Que faz, hein? Eu não encontrei, cara. E olha, Deus. eu costumo dizer o seguinte, eu falava num programa que eu apresentava em Paulínia, um programa de política, inclusive, que se não tá na internet, não aconteceu. É, né? hoje tem tudo na internet. Mas né? só que, ó, isso vem pra provar que não, que aconteceu. O Geraldo... E aí, Felipe? O Geraldo... E aí? Ah, tá vendo? A voz do cara é que faz, hein? Mas eu não achei eu não achei a foto do Geraldo e o Arthur Eugênio também não, nas nossas pesquisas, mas o trabalho ficou excelente. Muito bom. Parabéns, viu, doutor Arthur Eugênio, que olha... Tá tenso. Tá tenso. Tem que estar mesmo, né? Você sabe que o Dr. Arthur Eugênio, ele fuma um charuto. Só um charuto que o Dr. Arthur Eugênio fuma custa R$399. Só um charuto. Só um. Normalmente, quando não tem jogo do time dele, ele fuma 2. Quando pela tem? manhã, um à noite. Quando tem jogo do time dele, cada caixinha vem com 8. Ele fuma uma caixa. Ontem precisou de uma caixa e meia. Também são 6 jogos sem vitória, com 5 derrotas tá tenso, e um empate. Tá tenso. Misericórdia. A situação não tá fácil, não. Aliás, 4 pontos em 30. Vamos combinar aqui, né? E eu falo até na minha hora da macaca que eu respeito demais o Guarani, tá? Respeito demais e não gostaria de ver o Guarani jogando uma Série C de Campeonato Brasileiro. Pra gente aqui como profissional é horroroso. E pra Ponte Preta também não é bom, porque aí você vai nivelar tudo por baixo, né? Mas que situação do futebol campineiro, hein? Você coloca aí, estamos na 10ª rodada, o Guarani já fez 10 jogos, a Ponte 9. Soma o ponto dos caras aí. Que posição que nós estaríamos se fosse um time de futebol na competição? Estaríamos com 14 pontos, já que a Ponte tem... Aliás, não. 13. Estaríamos com 13 Porque pontos. o Guarani só tem 4 pontos. E a Ponte 9. Então estaríamos em 13º. Você acha, cara? Que coisa ridícula, velho. E a Ponte está em 15º. Que coisa ridícula, cara. O Amazonas tem 11 e depois a Chape já tem 14. Então, ó, os dois times de Campinas, que coisa horrorosa, hein? Pelo amor de Deus, a Ponte precisa melhorar e o Guarani também. Falando em Campinas, Corsato, já passou por aqui Juninho, o volante do América, que acabou de empatar o jogo no Independência, agora América 1, CRB também 1. Boa, André Coral. No placar ao vivo, futebol interior, pela Eurocopa, a Itália segue vencendo a Albânia, primeiro tempo, 37-2 pra Itália, 1 pra Albânia. O Wendel Coral queria transmitir esse jogo, né, Wendel? Mas tá de sacanagem, né, velho? Não dá pra fazer o jogo primeiro tempo. Não. Aí o segundo daria. Falar da Ponte, por exemplo, a gente tem tanta coisa pra falar e só temos 23 minutos pra começar o jogo. Mas o nosso presidente, ele tá ligado já. Pediu passagem, Pediu você viu, né? passagem. Ele sempre chega cedo e já pediu passagem. Então solta a vinheta, Felipe Marques. Cadê a vinheta? Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro Lino, meu eterno presidente. Como é que você tá, meu querido? Grande abraço, boa tarde, seu destaque. Muito boa tarde, Carlos Corsato. Muito boa tarde, Wendel Coral. Pedro Lino já está aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Meu destaque é que a torcida da Ponte vai chegando aqui no Majestoso em menor número, né? A previsão de torcida hoje é de 5.500 por aí, mas a torcida está chegando. O Novo Horizontino está treinando aqui no gramado, a Ponte também está fazendo um processo de treinamento aqui antes do jogo e a torcida do Novo Horizontino também está presente. Tem uma faixa maior da 017 e a Garra do Tigre está presente aqui também no estádio Moisés Lucarelli. Corsato? Maior da 017 refere-se ao número, né,
quando você vai fazer ligação, né? A área 017, que é lá em Novo Horizonte. Ô Pedro, eu tenho uma dúvida e queria que você sanasse essa dúvida pra mim. Você sentiu alguma coisa de vaia pro Luca, ou pelo contrário, aplauso quando ele entrou em campo? Apesar da torcida não estar inteira ainda no estádio, você sentiu alguma coisa nesse sentido? Você viu algo diferente aí? Ou normal, o Luca tá fazendo o seu aquecimento tranquilo aí? Não, tudo normal, não teve nem vaia e nem aplausos pro Luca. O Luca tá fazendo o aquecimento normal. Só o pessoal pegou um pouco no pé do Eduardo Batista. O famoso japonês, que você deve saber quem é. Sim. Que todo mundo fala, ele falou assim: ô Eduardo, tem que respeitar seu pai, hein? Aí o Eduardo olhou e deu risada. Coitado, o Eduardo conhece, né? O Eduardo conhece aí. E ele falou ele fala com carinho também, ele deu uma entrevista, né? Até pro futebol interior aqui. E ele fala com muito carinho da Ponte Preta também. É claro, né? Que a torcida da Ponte tem os seus perrengues, né? Mas faz parte da vida, né? Mas ele não tira suas origens. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E como é a vida, né? Técnicos renomados aí e vão jogar onde começaram, no estádio Moisés Lucarelli. Esse confronto bacana. Daqui a pouco o Pedrolino volta direto lá do estádio Moisés Lucarelli. Bom, são 4 da tarde, mais 40 minutos. Viu, Corsato? Não sei. Conversar com o Pedrolino no WhatsApp é bem legal, cara. É bem dinâmico. Ontem eu mandei uma mensagem pra ele às 7h30 da noite e foi me responder hoje cedo. Ele responde quando quer, né? Exatamente. Tiver precisando, tiver com alguma urgência, meu amigo. Tá bom, mas eu respondi ele rápido, viu? Dessa vez eu respondi ele rápido. Isso é porque você fez tudo o que fez por ele, hein? Imagina. Devo a vida para o Wendel Coral. Corsato, só para finalizar, 26 graus aqui no Moisés Lucarelli, tá sol, calor, tempo bom para a torcida vir para cá, acompanhar a Ponte Preta e Novo Horizontino às 5 horas da tarde. Vai ser um jogo bacana, se Deus quiser. O Pedrolino tá por lá e vai participar durante toda a jornada conosco. Ô Felipe, antes de você soltar o intervalo, eu queria falar do livro do professor Israel. Vou até dar um tempinho para você, mas já pode colocar na tela. Grande Israel Moreira. Que bacana, né? Que é nosso parceiro. O Israel conhece muito da Ponte Preta. E ó, tá na tela aí pra você. Sábado, dia 22, às 10h30. E que bom que a Ponte Preta cedeu o Salão Nobre, né? Do estádio Moisés Lucarelli. Lançamento do livro Defensores, escrito por Israel Moreira. Que, claro, a nossa casa aqui, o Futebol Interior, também tem uma participação bacana nesse livro. Eu já pedi pro Israel já reservar o meu exemplar. E não vou dar carteirada não, eu vou comprar, porque quero esse livro comigo. Mas então, atenção, sábado que vem, dia 22, 10h30 da manhã, no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, o lançamento do livro Defensores, escrito por Israel Moreira. E, por exemplo, o João Carlos de Freitas, ele faz um prefácio ali do livro. Ô Wendel Coral, o que seria prefácio? Dá pra explicar pra nossa audiência? Um prefácio tem aquelas dedicatórias todas, mas você já tem aquela... Como é que eu vou explicar? Deixa eu elaborar direito, por exemplo, porque assim... Não, porque dá pra explicar, mas vamos lá. Em curtas palavras, um prefácio, ele nada mais é do que aquela dedicatória de quem você tem como ídolo, no caso, que é o João Carlos de Freitas, por Israel Moreira, e também já explica um pouco do que vai ser o livro com a participação desse ídolo no caso. Certo, então ó, não perca, você ponte pretano que gosta de ler. Eu confesso que eu adoro ler coisa de futebol. Cara, eu sou apaixonado por coisas de futebol. Assim, você me der um livro, eu até comprei um livro do Padre Marcelo que tem 38 páginas. Eu não consegui terminar de ler. Com 38 páginas. Com 38 páginas. Então, assim... Trava a leitura, né? Não consegui. Infelizmente, eu não consegui. Mas futebol, cara, eu adoro ler. Eu adoro, né? E faço questão, estarei lá. E não vou dar carteirada. Aliás, eu detesto esse negócio de ficar dando carteirada. Mas qual o valor do livro, hein, Corsato? Não, aí vamos descobrir lá na hora. Ele não passou. E é bom pra descobrir lá também, né? Sim. Descobre lá também. Ó, 10h30 da manhã, então, no próximo sábado, dia 22, Israel Moreira vai lançar o livro Defensores, contando a história simplesmente dos zagueiros da Ponte Preta. E olha que zagueiro e goleiro fala com nós aqui, hein? É com a Ponte Preta, hein? Então não perca, tá? Israel Moreira lançando o livro Defensores, sábado, 10h30 da manhã. Eu falei da noite aqui, mas é da manhã, tá? Do estádio Moisés Lucarelli, lá no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, tá bom? Bom,
4 da tarde, mais 43 minutos. Wendel Coral, Ponte Preta, rapidinho aí, escala de 1 a 11, vai. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson Castro e Gabriel Risso, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis, Dodô e Gabriel Novaes. Vamos pro intervalo, na volta tem o convidado do Wendel Coral e a ficha técnica do jogo. Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 14:05. O Wendel Coral, você tem um convidado na jornada esportiva, né, Wendel? Opa, tenho sim, o volante Emerson concedeu uma entrevista durante a semana. Ele fala sobre algumas coisas, inclusive do jogo de daqui a pouco contra o Grêmio Novo Horizontino. Vamos ouvir então o volante Emerson a partir de agora. Emerson comenta a derrota da Ponte na última rodada contra o América. E eu acho que o jogo do América ali foi um jogo atípico nosso ali, né? Que a gente talvez não venceu os duelos que deveria, né? A equipe do América teve mais mérito nisso. Acho que por isso que venceu, mas acho que agora a gente está jogando em casa. É um novo... A gente tem uma semana já diferente para trabalhar. Acredito que assimilando mais o que o professor vai passar pra gente e acredito que a gente vai fazer um grande jogo e sair com a vitória. O jogador comenta sobre o próximo jogo contra o Novo Horizontino e esse confronto inédito entre pai e filho no comando técnico das equipes. Como você falou, acredito que seja um jogo muito especial para eles, né? Mas eu acredito que a gente está jogando em casa, a gente tem que se impor, independente da situação deles e a nossa aqui, mas eu acho que a gente tem que se impor com o apoio da nossa torcida aqui, fazer nosso melhor dentro de casa para a gente sair com a vitória, que a gente está precisando também. Acho que a gente tem que ter uma regularidade, né? Não pode a gente ganhar um jogo e perder outro. A gente precisa manter. Cara, eu acredito que com trabalho, né? Trabalho no dia a dia aí, assimilar o mais rápido possível o que o treinador pede para a gente aí. E eu acredito que assim a gente vai conseguir manter a regularidade. Para fechar, Emerson fala das diferenças de atuar como zagueiro ou volante. Cara, eu tô aqui para ajudar, né? Tô para ajudar a Ponte, ajudar como meus companheiros, o treinador. O que ele precisa de mim, tanto na zaga como no meio campo ali, eu vou estar para ajudar. E para mim é tranquilo, tô acostumado já, tem bastante tempo que eu faço essa função de volante, como de zagueiro, então para mim é tranquilo, estou aqui para procurar ajudar.
Então, o volante Emerson, não é aquele Emerson que passou pelo Palmeiras. Aliás, ele jogou no Palmeiras, mas não é aquele Emerson mais experiente, como é o Emerson Santos, que hoje é o titular. Esse Emerson é aquele que estava na Inter de Limeira, já jogou também no Atlético Goianiense, como eu disse também, jogou no Palmeiras também. Mas é o Emerson que hoje está como opção no banco de reservas. Aliás, normalmente os caras que vão pra entrevista coletiva ficam no banco, né? Esses dias puseram o Igor Inocêncio. Começou no banco. Banco, né? Rapaz, que fase, hein? Vai E entender, Sérgio né? Rafael, quando deu a entrevista, banco. Aliás, tá no banco hoje, estava até cotado para ser titular, inclusive. Porque o Castro jogou muito Sim, mal. mas o Nelsinho mantém a mesma dupla do último jogo contra o América com Joilson e Castro. Aliás, no banco hoje, mais uma vez, somente um zagueiro. Sérgio Rafael, bem diferente do que fazia o técnico João Brigatti quando estava na Ponte, colocava 2, 3 zagueiros no banco. Tem o Emerson, né? É que tem o Emerson. Também, que né? pode fazer também. Mas é isso. Mas já tinha antes também, né? Sim, mas é isso, né? Tem que ter jogador assim, né? Exato. Mas versátil. Com o Brigatti, não é uma crítica, né? Mas uma constatação. Com o Brigatti, além do Emerson, ele ainda colocava 2, 3 zagueiros do banco, né? Que volúpia por zagueiro, hein? Pelo amor de Deus. Bom, faltando 10 minutos para 5, vamos fazer o seguinte, vamos para a ficha técnica do jogo. O Wendel Coral vai brilhar agora e vai escalar as equipes para você. Ponte e Novo Horizontino, a bola rola daqui a pouquinho, às 5 da tarde. Ficha técnica do jogo. Décima rodada de Série B do Campeonato Brasileiro no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Grêmio Novo Horizontino. A macaca já pronta, definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, o treinador mais velho em atividade na Série B do Campeonato Brasileiro. A macaca escalada com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, volta ao time titular Igor Inocêncio, número 2. A dupla de zaga, 13, Joilson, 15, Castro. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra na lateral esquerda, ao 33 é o argentino Gabriel Risso. No meio-campo, 8, Emerson Santos. 21, Ramon Carvalho e 10, o capitão e maestro Elvis. No ataque, 77 é Matheus Regis, 7, Dodô e o 35, o centroavante é Gabriel Novaes. Repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson Castro e Gabriel Risso. Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de toda a comissão técnica da Macaca, tem William Dudu Vieira, Sérgio Rafael, Iago Dias, Guilherme Beléa, Emerson, Renato, Lucas Bochecha e também o Zé Mário. Macaca, que é a 14ª colocada na competição até aqui. São 9 jogos e 9 pontos. 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Marcou 10, sofreu 13. Saldo negativo de 3. Próximo jogo da Ponte, quarta-feira, hein? Anote aí, torcedor, em Ribeirão Preto. Jogo marcado para as 9 horas da noite contra o Botafogo. Seu nome, uma glória, Ponte Preta sempre. Futebol interior. Grêmio, Novo Horizontino. Do outro lado, tem o terceiro melhor visitante desta Série B, o Grêmio Novo Horizontino, que busca a vitória para colar no G4 da competição e tem no comando técnico o treinador Eduardo Batista Filho, de Nelsinho Batista, comandante da Ponte Preta. O Tigre do Vale está escalado com o goleiro Jordi, número 93. E aí a linha de 3 zagueiros, 25 Luizão, 4 Patrick e o 33 o capitão Renato Palm. Na ala direita o 75 Paulo Vitor, com 2 homens no meio campo, 5 Giovani, 8 William Farias e na ala esquerda o 16 Heverson. No ataque 11 Luca, 77 Fabrício Daniel e o número 9 a esperança de gols do Novo Horizontino é Neto Pessoa. Repeteco do Tigre sob o comando do técnico Eduardo Batista. Jordi, Luizão, Patrick e Renato Palm, Paulo Vitor, Giovani, William Farias e Heverson, Luca, Fabrício Daniel e também Neto Pessoa. No banco, à disposição de Eduardo Batista, tem Ayrton, Lucas Ribeiro, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Danilo Barcelos, Eduardo, Dantas, Isaac Pelé, Vagninho, Enzo Rocha e também o Balotelli. O Novo Horizontino é o 11º colocado na competição, 14 pontos em 9 jogos. São 4 vitórias, 2 derrotas e... Não, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 10 e sofreu 10.
tá zerado o time de Novo Horizonte no saldo. Próximo jogo do Novo Horizontino, 11ª rodada, terça-feira que vem, dia 18, contra o Amazonas, jogo marcado para as 9 horas da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Arbitragem. Árbitro responsável para apitar a partida entre Ponte Preta e Grêmio Novo Horizontino será Kleber Ariel Gonçalves da Silva. O auxiliar número 1 é Rafael Trombeta e o auxiliar número 2 é Roberto Rivelino dos Santos Júnior. O trio é do estado do Paraná. E no VAR é a catarinense Charlie Wendes Traubideretti. Ficha técnica do jogo. É isso, ficha técnica do jogo, Ponte, Novo Horizontino e Ponte, equipes já no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta vai jogar com o seu uniforme branco, essa camisa aqui, viu, idêntica a essa que eu estou vestindo aqui, ó. Camisa branca, faixa preta no peito, calção branco, meias brancas. E ali agora a TV mostra, né, bem bacana, né. Que legal, né. O pai... presenteando o filho e o filho presenteando o pai. Olha, eu vou ser bem sincero pro seu, Wendel. Diga. Claro que eu acho que a ligação seria praticamente a mesma. Até acho que o Eduardo tem mais ligação. Vou falar do meu pai, né? Meu pai era um cara mais sisudo, né? Mas o amor é o mesmo. Cara, Como você reagiria? Eu ficaria incomodado, cara. Eu fui jogar certa vez... meu filho descobriu isso depois. Eu fui jogar. Seu pai sempre quer jogar bola com o filho, né? E aí foi o maior orgulho quando o meu filho começou a jogar bola comigo. E ele não queria jogar no gol, ele jogava na linha e eu era goleiro. Certo. E aí, né? Ele vinha pra fazer o gol, cara. Eu não conseguia ir na bola, velho. Se deixava fazer o gol. E ele percebeu. Isso não é bom, né? Não é legal. Não é bom até pro filho. E ele percebeu, né? Já com o meu irmão, não. Eu amo meu irmão de paixão, mas você sai, tento, né? Não pra machucar, óbvio, mas a gente tenta, né? Mas a pergunta que não quer calar, mesmo seu filho percebendo, depois disso ele continuou jogando bola ou não? Sim, ele continuou jogando bola, mas Entendi. ele percebeu e não foi legal, né? Mas poxa, não consigo, cara. Então, sei lá, eu tô dizendo do pai muito pro filho, único, né? Do pai pro filho. Agora imagina os dois se enfrentando. Eu entendo que o que eles estão pensando... tomara que esse jogo termine empatado. É porque ninguém perde. Ninguém perde, né? E a esposa e mãe, né? Chamou, falou, Pedro Lino. Temos uma bomba no futebol brasileiro, viu? Só pra deixar nossos ouvintes ligados, né? Cientes do que tá acontecendo, uma bomba no futebol brasileiro. Eu acho que eu já Pode falar? Deve, né? Tá no site Futebol Interior, inclusive, vai. Dudu, aquele do Palmeiras, é jogador do Cruzeiro e se apresenta semana que vem na Toca da Raposa. É isso aí, Dudu. Se recuperou de lesão e já vai embora, hein? Isso. Que contratação, e é de maneira definitiva, viu? Mas o Palmeiras já buscava isso, né? Porque o Dudu já é um jogador de uma certa idade, né? Ele tem um salário muito alto, né? Então, cara, não sei. Claro que pro Cruzeiro é uma grande contratação, mas... 32, viu, Corsaro? Será que o Dudu vai ser o mesmo, Dudu? 32 anos, 7 de janeiro de 92. E pelo que informa aí, ele foi comprado, né? Sim. Então o Palmeiras ainda ganhou uma grana com ele, né? Mas é isso. Bora lá então, hein? Só vou pedir pro Felipe Max dar uma diminuidinha no BG da torcida. Só uma diminuída. Aumenta um pouco mais. Aê, Felipe Max. Você é o cara, sensacional. Fantástico. Tá bom nos dedinhos ali, né? Tá, esse é Felipe Marques. A bola vai rolar, torcedor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando com a gente. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube do Futebol Interior. Quero a sua participação com a gente. Vai lá, deixa a sua mensagem. Deixa eu entrar aqui novamente, então, no chat para abraçar o Aparecido Alves. Boa tarde, equipe. Bora pra cima, macaquinho. Abraço para todos os macacos que estão na audiência. Meio campo muito frágil hoje, hein? Ninguém é pegador, diz aqui o Silvio Seico. Novo Horizontino é forte no meio. Eu espero estar muito errado hoje e a Ponte ganhar. Valeu, Joseilda Costa. Hoje na Ponte o melhor jogador se chama Matheus Regis, diz a Joseilda. Acho que ela tá falando algo a respeito do que eu falei do Elvis, né? Exato. Quando eu comentei que o Felipe
é o nosso Elvis aqui, o melhor jogador da Ponte. Eu ainda acho o Elvis o melhor jogador da Ponte Preta, mas respeito a sua opinião, José Hilda. Obrigado aí pela sua participação. O Fábio Almeida, o Robson Vitoriano, galera ligada com a gente aqui. Gente, like, vota lá na nossa enquete, tá bom? 79% Ponte, 18% Novo Horizontino e o restante 3% pro empate. A TV mostra aqui e não é muito... Cara, me parece que... Não é costumeiro, né? O que eu tô falando é da torcida. No último jogo tinha mais gente do que esse momento, né? Agora, até os treinadores agora estão indo ali na hora do toss, né? Mas é normal isso, né? O pessoal diz que é normal porque é pros capitães e também os treinadores, para eles saberem o que o árbitro está falando. Aliás, o Wendel chamou a minha atenção. E esse árbitro Kleber Ariel Gonçalves, ele é muito jovem. Ele tem apenas 29 anos, ele é personal training de Curitiba, no Paraná, e já apitou 3 jogos nesse Brasileirão da Série B. E com ele, no apito, o mandante não perdeu não, hein? Ele apitou na segunda rodada Sport 2, Vila 0, Mirassol 2, Paysandu 1, Vila Nova 2, Brusque 2. Portanto, com ele no apito, o mandante ainda não perdeu. Aliás, um trio jovem aí, né? O mais velho é o Rafael Trombeta, que é um jovem. 40 anos de idade. O auxiliar número 2, para você ter uma ideia, o Roberto Rivelino, olha o nome do cara, do Santos Júnior, tem 30 anos, é personal training também e vai fazer o seu primeiro jogo como árbitro assistente na Série B. E se já não bastasse, a Charlie Wenderet, de Santa Catarina, no VAR, tem 37 anos, então até hoje a cabine do VAR com profissionais aí da nova geração, podemos dizer assim, né, Corsato? E ela só foi VAR em um jogo desse Brasileirão e um jogo legal pra Ponte, né? Aquele empate no final do jogo lá, Ponte e Operário 1-1, o Brigatti era o treinador ainda, ela era a VAR daquele jogo. Qual que é a profissão do árbitro aí, Corsato? O árbitro é personal training. Aí sim, hein? Wilson Correia, hoje no Moisés Lucarelli, fala Wilson, Osmar Dangar, eis-me aqui, cheguei. Boa tarde, posse de bola no primeiro tempo vai ser a equipe do Novo Horizontino, Grêmio Novo Horizontino. Vai rolar a bola pro 16º confronto entre as equipes na história. A bola vai rolar e você, torcedor, já tivemos uma final entre Ponte Preta e Novo Horizontino, 2023 da Série A2 e deu macaca. A bola vai rolar, toque de bola no primeiro tempo do time de Novo Horizonte. Luca vai tocar na bola, apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você. Vem comigo, torcedor. Estou ao lado aqui do Wendel Coral, ao meu lado na transmissão. Tem também o grande Felipe Marques no coração, nos botões mágicos da nossa máquina do som aqui nos canais Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior, e também modulando o som lá para Valinhos FM. O nosso operador, o Mr. X, sempre ligado, sempre atento, o Mr. X, e o Pedro Lino, claro, ligado lá no estádio Moisés Lucarelli. Ponte, Novo Horizontino, Novo Horizontino e Ponte trabalhando bola. O time do Novo Horizontino com seu tradicional uniforme, com a cor dourada e preto, calção preto, meias pretas, atacando pro gol do portão de entrada, do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14-4 a medida do placar eletrônico do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte atacando para o gol da linha do trem. Põe a Ponte trabalhando bola aqui no campo de defesa. Chegamos a 1 minuto desse primeiro tempo. O Igor Inocêncio, ele tá aqui na meia direita, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Bate na bola, toca a bola ali pro Castro. Castro dá um bico nessa bola, tira, aí vem a zaga da equipe do Novo Horizontino, camisa número 4. Patrick mete a cabeça na bola para tirar dali. É lateral para a equipe da Macaca. Igor Inocêncio toca a bola pro Elvis. Elvis ficou com o Nelsinho Batista 2 jogos no banco de reservas. O Nelsinho disse que daria 5 rodadas para ele. Durou 2. Na terceira já voltou, e na contramão, né, dessa história do Elvis de banco nas 2 primeiras partidas e titular na terceira, tem o Dudu Vieira, titular absoluto e agora
opção no banco de reservas após ter sido testado na lateral direita contra a equipe do América Mineiro. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, 30 minutos do segundo tempo, o América vira pra cima do CRB, 2 pro América, 1 pro CRB. Vejo aqui no placar ao vivo, Futebol Interior, CRB que teve um jogador expulso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segunda-feira, 8h30 da noite. Depois das 8h30 da noite tem Hora da Macaca. Jordi, jogando com um uniforme ali azul escuro, né? O goleiro da Ponte tá todo de vermelho, o Pedro Rocha, que tá pendurado, hein? Lembrando que tem o derby aí daqui 3 rodadas. Tá pendurado o Pedro Rocha. Vem o time de Novo Horizonte trabalhando a bola ali com o Giovani. Giovani faz a ponta aqui pelo meio, ele tenta fazer o passe, chegou na marcação. Zaga da Ponte tira. Gabriel Rister, jogador da Ponte, caído ali, hein? Fez o passe pelo meio. A bola era pro Gabriel Novaes. Vai chegar o Jordi, trabalhando bola aqui com a perna direita. Mas vai ter que parar o jogo porque o jogador da Ponte tá caído ali. O jogo tá parado. Eu acho que é o Emerson Santos. Quero esperar pra ver. Na tela ali. Mas acredito que seja o Emerson. Ele mesmo. Emerson Santos, né? Camisa número 8. O Osmar Dangar, além do maior placar eletrônico do interior, também teremos a melhor iluminação de estádios do interior. Só falta o melhor time do interior. Aí eu tô contigo. Viu, Osmar? Mas quem sabe, né? Uma coisa puxa a outra. Corsato. Oi. Foi na dividida com o Luizão. Ele acabou deixando a perna, né, o zagueiro, aliás, velado nas categorias de base do Novo Horizontino, apenas 20 anos de idade. No volante da Ponte, tudo ok com o Emerson Santos, jogo retomado. O público vem chegando no Majestoso. A gente vê ali pela imagem da TV, né? Gente ainda chegando, né? Procurando o seu lugar ali na arquibancada. Ponte trabalha a bola aqui. O Novo Horizontino trabalha a bola no campo de defesa. Bola pro Renato Palme. Ele que é o camisa número 33, capitão do time. Faz o passe pro Giovani na ponta. E deu ruim pra nós, hein? Vem pra queimada ali, bateu pro gol. Foi travado na hora do agora. Era o Luca que tava por ali. Será que eu vou ter que narrar gol do Luca contra a Macaca? Chegou a zaga da Ponte, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Novo Horizontino, primeiro no jogo. Coral. Quase a lei do ex, agora no Majestoso com ele. Luca, o camisa 11, recebeu o bom passe pela ponta direita, mas na hora do arremate foi travado. A bola sai pra linha de fundo, escanteio lado direito. Vem bola aérea na zaga da Macaca. Vem ele pra bola. Heverson. Vem pra bola ali o jogador da equipe do Novo Horizontino, acho que é o Paulo Vitor. Levantou, mesmo. Tocou na boca do gol, passa por todo mundo. Aí chega o Igor Inocêncio, dá um bico nessa bola, tira. Bola volta, vem o Dodô, jogando bem adiantado. O Elvis vai pegar na bola, não deixou pro Ramon. Aí o Ramon deixa pro Elvis, o Elvis bate no jogador do Novo Horizontino. A bola é nossa. Capitão da Ponte, o Elvis. A bola é da Macaca, a bola é da Ponte Preta. Kleber Ariel Gonçalves da Silva, 29 anos, personal training. Ele é árbitro de Curitiba, no Paraná. Bola pra Ponte aqui no campo de defesa, Matheus Edges. Vem disputa de bola ali com o Palme, capitão do time. Trabalha a bola aqui na ponta esquerda pra Heverson. Número 16, põe bola aqui pro campo de ataque. Vem ali, é o Luca que tá por ali? Não. É o camisa número 77, Fabrício. O Luca tá jogando mais pela esquerda. Detalhe no ar, Coral. Mesmo com a ausência de Gé, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Nelson Batista mantém os 3 atacantes, né? Ele centraliza o Gabriel Novaes, que quando o Gé está disponível atua pela beirada, mais precisamente pela ponta esquerda, mas coloca o Dodô, um outro homem ofensivo também ao lado do Matheus Sérgio. A diferença é que não tem 2 centroavantes, entre aspas, mas sim o centroavante ali, típico 9, com o Gabriel Novaes sendo centralizado e os 2 pontas, o Dodô por uma ponta e o Matheus Edges pela outra. Nesse momento, Matheus Edges jogando pela direita e o Dodô na esquerda. Esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando que quarta-feira tem mais, hein? Tem Ponte Preta e Botafogo, Ribeirão Preto, o jogo. Estarei com o Wendel, estarei com o Marcelo, equipe completinha aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola com o Ramon, abriu o passe para Matheus Edges, vem Matheus Edges, chegou Heverson. Pra cima dele, joga essa bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Igor Inocêncio pra fazer a cobrança do arremesso manual com a bola da Série B na mão. A bola que é branca e tem ali detalhes em azul. Igor Inocêncio faz o toque, abre o jogo, toca a bola pro Emerson, tudo bem com ele. Emerson Santos para Igor, Igor para Dodô, Dodô pro Igor, fez o toque do Emerson na marcação, chega a zaga pra tirada. Camisa 4 ali o Patrick. Ajuda já, a zaga chega, tira, joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. 6:30 passados do primeiro tempo. Bola para a Ponte, lateral cobrado. Elvis, cobrança, levantamento na boca do gol. Jordi.
Vai pra bola, faz a defesa o goleirão da equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você que gosta de ficar bem informado, nos canais Futebol Interior, no canal de áudio de segunda a sexta, o Pedro Gaia apresenta Na Onda do Esporte. Não perca, hein? A partir das 10 da manhã, das 10 às 11h30. E ao meio-dia tem o debate 106. Na Onda do Esporte, parceria com a Stock Esportes, lá de Santa Catarina, e o debate 106 com o pessoal da Rádio Futebol na Canela, no nosso canal de áudio de segunda a sexta-feira. Bola para a equipe do Novo Horizontino aqui na ponta, vem trabalhando, bola para Giovani para William Farias. Farias trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, ele volta a bola aqui para Renato Palme tem, meu Deus, tentou fazer o passe ali, era pro 77. O Fabrício Daniel tem que marcar esse cara aí, que ele gosta de fazer gol contra nós, mas a bola saiu para lateral, viu? Ele não dominou, né? Jogou agora como um atleta ponte pretano, né? Porque ele devolve, um zagueiro da Ponte, ele devolve a bola para a equipe de Campinas. A Macaca já sai jogando, tenta sair jogando pela ponta esquerda, mas um jogo muito truncado aí, com um pouco mais de 8 minutos. Até agora, nenhum lance de mais perigo na partida. 15 jogos até aqui, entre Ponte e Novo Horizontino, já disse, as 3 únicas vitórias da Ponte no confronto, exatamente no palco do jogo de hoje, no estádio Moisés Lucarelli. Foram 3 vitórias da Ponte, 7 empates e 5 derrotas. Vem Gabriel Risso na ponta esquerda, fez a finta, deixou o Paulo Vitor na saudade, cruzamento era por cima, Risso. Mesmo assim, descolou escanteio, pega na zaga, vai embora. Que drible, hein? Deu no Paulo Vitor, o Risso, escanteio pra Ponte, é o segundo escanteio do jogo, escanteio pra Macaca, Pedro Lino. A bola sobrou pro Gabriel Risso, que foi cruzar. A bola bateu no zagueiro do Novo Horizontino. É escanteio pra Macaca. Elvis na bola, segue 0-0. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. 9 minutos quase passados do primeiro tempo de jogo. Tá 0-0. Vai lá no YouTube, deixa sua mensagem. Daqui a pouco vou falar com você. Obrigado pela audiência do canal de áudio também. Elvis pra bola no FM 87,9. Elvis cobrou, fez o toque, jogada ensaiada. Emerson pra Elvis, levantamento na boca do gol. Jordi. E aí tem jogador do Novo Horizontino ali, pode parar o jogo, porque aí foi o confronto contra o próprio goleiro. Mas aí o jogo tá parado porque o zagueiro tá caído ali, viu, Pedro Lino? É isso mesmo, o zagueiro 25 do Novo Horizontino, Lucão, tá caído. Corsato, só pra complementar, o Jordi, camisa 93 do Novo Horizontino, goleiro, o Corinthians tem interesse nele. O goleiro Jordi pode estar pintando em Parque São Jorge. Que fase do Corinthians. Falar o quê, né? Que fase. Tô desesperado. Meu Deus do céu. Bom, você segue participando aqui, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, tá bom? Tô esperando, 989-89-3526. No YouTube também, manda lá sua mensagem, deixa lá o seu like, é muito importante a sua participação com a gente. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, majestoso. 10 minutos passados do primeiro tempo, te contei não, placar do jogo. Ponte, Novo Horizontino e Ponte vão empatando o placar de 0-0. Ontem, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Avaí 3, Guarani 2, Operário 1, Santos 0. A bola rola 39 minutos do segundo tempo no Independência, em Belo Horizonte. O América Mineiro vence o CRB de virada pelo placar de 2-1. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Eu não estou aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Eu quero ser feliz, ó. Vai, tristeza. E aí, Cora, 11 do primeiro tempo, 0-0 o jogo. Goleiros meros espectadores até agora da partida, né? Principalmente o Pedrão, porque o Luca até teve uma boa chance, mas foi travado ali pela zaga da Ponte e pelo Castro. Depois do escanteio, nada rolou. Já pelo outro lado, a Ponte só na bola parada, né? Depois do cruzamento do Elvis na jogada ensaiada ali do escanteio, teve que sair o Jordi para espalmar, até o Luizão se machucou no lance. Mas fora isso, nada. Agora vai aí, Gustavo. Vem o time do Novo Horizontino. Paulo Vitor, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pedrão! Rapaz, esse cara cruzou. Ah, sim. Ele cruza.
e o Luca cabeceia, mas ela pega nas costas ali, ou na cabeça do Igor Inocêncio e tirou o Pedrão, que teve que meter a mão esquerda, escanteio, que perigo, hein, Coral? Pra calar o comentarista, a primeira chegada e trabalhando. O Pedro Rocha, pela primeira vez na partida, cabeçada do Luca, desvia no Igor Inocêncio, desvio providencial ali do goleiro da Macaca, a bola joga pra escanteio, vem bola aérea na zaga lá do Pedro Rocha. Vem pra fazer a cobrança o Paulo Vitor, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Igor Inocêncio, pra trás, hein, meu amigo, aí não, aí você me trinca, pô, aí você me quebra, ele volta essa bola pra ponte, foi puxado ali o Emerson Santos, o árbitro já viu, já olhou pra camisa ali, o número 25 vai tomar cartão daqui a pouco, bola aqui na ponta, bola pra Matheus Regis, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pra Emerson Santos volta o jogo, segura aí, Pedro Lino, bola pra equipe da Macaca, vem Elvis, levantou, tocou na grande área, sobe, a zaga tira, joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe da Macaca e pintou cartão aí, né, Pedrão? Isso mesmo, amarelo pro camisa número 25, Lucão do Novo Horizontino. É Luizão, camisa número 25 do time do Novo Horizontino, que tomou cartão naquela jogada, ele puxou o Emerson Santos. Tava pendurado, viu, Corsato? Então tá fora do próximo jogo do time do Novo Horizontino contra o Amazonas, né? É Amazonas? Não, isso, Amazonas em casa na próxima terça-feira às 9 horas da noite. Vem bola aqui para a equipe do Novo Horizontino no campo de defesa, 13 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Novo Horizontino. Pô, tem uma falta agora, hein? Cantinho no campo aqui, enquanto a TV mostrava o replay do lance, a Ponte ganhou uma falta. Pico da grande área, próximo da grande área, Elvis, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte, quem sabe o primeiro gol do jogo, quem sabe o placar desbloqueado no Majestoso, bola para a equipe da Macaca, vai Ponte, Elvis para bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga para tirar, é o Luizão, ele que tá amarelado, tira, bola voltou para Ponte, vem Dodô, pegou no Dodô. Cara, eu vi daqui que tocou no Dodô por último, cara. E o jogador ainda reclama, né? E o jogador reclama. O Pedro Lino tá aparecendo mais na TV do que o goleiro. É, mas acho que estávamos errados, hein? Essa outra câmera agora nos desmentiu. Então tem total razão Dodô de ficar irritado com a marcação do árbitro, Corsato. Era pra Ponte. O nosso repórter, o repórter do campo, o Pedro Lino, tá aparecendo mais na jornada esportiva do que o Jordi, goleiro do Novo Horizontino. Tá bonito o Pedro Lino hoje ou não, Corsato? Ah, ele é feio pra caramba. É feio, né? Feio pra cacete. Lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Vem Paulo Vitor pra fazer, mas tem um coração. O que ele tem de feiura, ele tem de grandeza no coração, rapaz. É que você, eu já mostrei aquele videozinho pra você, né? Você já mostrou tudo. Eu tem tô aquela doido foto pra mostrar o vídeo no ar. Tem aqui, aquela cara. foto também, não, mas não vamos fazer isso. Não. Bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola, o time da Macaca, bola com o Joilson. Joilson toca a bola aqui pro Pedrão. Pedrão toca a bola para Joilson, na perna direita, vem Joilson, faz o passe, toca a bola para Matheus Regis, Matheus Regis briga com o Heverson, tirou, a bola voltou para Ponte, Emerson Santos, trabalha a bola pelo meio, volta a bola para Dodô, Dodô no peito para Ramon, Ramon, vem ali, puxa para cima dele o Giovani, o Castro pede a bola, o Ramon não toca, já viu o Risso passando, bola pro Risso, vamos ver se o Risso pega, cabeça, ele volta, essa bola na ponta esquerda, bola pro Dodô, fez a finta, trouxe a bola para a perna direita, vem o Dodô, sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola para Emerson Santos, 15 passados do primeiro tempo, meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo, 0 Ponte, 0 Novo Horizontino, você ligado em 87,9, Matheus Regis ganhou bola pra Ponte, vai queimar dali pro gol, pra fora. Foi embora, linha de fundo, boa jogada do 77 da Macaca, mas ela foi embora, linha de fundo, sem perigo, Pedro Lino. Sem perigo a bola, o Matheus Regis teve uma boa chance cara a cara com o Jordi, chutou pra fora, tiro de meta para o Novo Horizontino, segue 0-0 no Majestoso, Corsato. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, estou ligado aqui em casa, tomando uma. Antônio Henrique e a esposa Meire. Ô, Antônio Henrique, obrigado, hein, velho. Obrigado pela audiência, depois só manda de onde você está, tá bom? Vendo ou ouvindo a gente, obrigado pela audiência. O João Batista de Paula, Corsato, cheguei, estamos juntos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente, vai participando, vai mandando mensagem. Amanhã tem mais Série B, hein? 11 da manhã, a bola vai rolar pra Botafogo. O Botafogo entra em campo contra o Vila Nova. Você vai conferir com o Wilson Rocha. Transmissão a partir das 10 horas da manhã. Bola para a equipe do Novo Horizontino na ponta direita, saiu. Fabrício Daniel deixou a bola sair. O Castro chegou para cima dele, mas o jogo tá parado. Bola para a equipe da Ponte fazer a cobrança do campo de defesa. Canais Futebol Interior.
Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando aí, mandando a sua mensagem pra gente. Bola pra ponte aqui no meio campo. Elvis, capitão do time da Macaca, toca a bola pra Emerson Santos. O que? A bola passa no pé do Emerson. É uma grandeza. Bola aqui pelo meio. Vem o Matheus Regis, linda finta. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vira o jogo, toca a bola na ponta. É pro Gabriel Novaes. Novaes trouxe a bola pra perna direita pro Elvis. Vai queimar dali, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Rapaz, eu não sei se o Elvis tentou bater ou passar pro Ramon que tava entrando. Mas a Ponte perdeu uma... Ele bateu pro gol. Ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta na sua frente aí, hein, Pedro Lino? Na minha frente aqui, a jogada começou com o Matheus Regis, que tocou pro Gabriel Novaes, que passou direto pro Elvis. O Elvis chutou a bola fraca, saiu pra linha de fundo, é tiro de meta pro Novo Horizontino, segue 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E hoje tem um jogão de bola hoje, a partir das 9 da noite, hein? Futebol não para. Com futebol até a meia-noite aqui nos canais Futebol Interior. Série A, Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético Goianiense com a Difusora de Goiás. Meu querido Malvão vai transmitir o jogo. Aliás, o Malvão tem uma vinheta linda. Vem o time do Novo Horizontino, bola lá pela ponta direita. Paulo Vitor na bola. Gabriel Risso por baixo. Foi firme, forte pra cima do jogador da equipe do Novo Horizontino. E o árbitro deu cartão pra ele, viu, Coral? O carrinho, em nenhum momento ele visa a bola, né? Mas sim, só o corpo do Paulo Vitor, 75 do Novo Horizontino. Amarelo muito merecido. Segundo cartão pra partida, o primeiro pra jogador da Ponte Preta. Vai jogar advertido a partir de agora, lateral esquerdo, 33, Gabriel Risso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Manda lá no YouTube, manda no WhatsApp. Eu tô esperando a sua participação pra você que tá com a gente nessa tarde de sábado, ouvindo a Valinhos FM Futebol pra Valinhos e região. 87,9, 18, quase 19 passados do primeiro tempo, tá 0-0 por enquanto. Cruzamento, bola pra equipe do Novo Horizontino. Jefferson pra bola, levantou, toca na boca do gol, toca de cabeça. Chega a zaga, tira a bola, volta. De novo, toque. Igor Inocêncio briga. A zaga tira, Dodô, pequenininho, tá por lá também. Meu Deus, hein? Minha Nossa Senhora, levantou o pé, jogador da equipe do Novo Horizontino, pegou no rosto do Igor Inocêncio, tá se contorcendo em dores, tá parecendo uma largatixa. E ó, cara, eu quero aqui, fala, nossa, no meio, mas no meio, na cara do Igor Inocêncio, camisa número 4 do time do Novo Horizontino, Patrick. O Risso tomou cartão amarelo numa jogada que ele levantou o pé. Isso aí não era lance para vermelho? Pois é, eu entendo que sim, talvez até tenha a checagem do árbitro de vídeo, mas o Patrick, o camisa 4, já leva o amarelo também. Então, com isso, dos 3 zagueiros do Novo Horizontino, 2 já estão amarelados. Mas o lance todo, ele se origina com a falha do Pedro Rocha, né? Sai mal do gol, depois a Ponte tem mais sorte do que o juiz, tenta por 2 ou 3 vezes de cabeça tirar o perigo, inclusive em uma dessas tentativas, foi na hora que o Patrick atinge ali com a chuteira, o nariz do lateral direito, o Igor Inocêncio, certamente muita dor. Para ficar de olho se o árbitro de vídeo não intervém ali para chamar o árbitro principal, o Kleber da Silva, para uma checagem, mas dentro de campo a marcação inicial foi de falta, evidentemente, além de dar o cartão amarelo para o camisa 4 do time de Novo Horizonte, Corsato. Foi bem no nariz do cara, foi um direto de perna direita no nariz. Aquela, né? Teve intenção ou não? Acho que isso também é analisado pelo VAR. Ah, cara, isso aí... Tá indo direto pro VAR. Tá indo pro VAR, né? Cara, isso aí pra mim... E é agressão, cara. Isso é agressão, ele não precisava ter feito aquilo, sabe? E o pior, cara, é que ele fica fazendo aquele gesto de que não, que coisa ridícula. E se vai pro VAR, deve expulsar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa e como passa. Passamos de 20, agora 21. Passados do primeiro tempo, 24 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Série B, Brasileirão majestoso, te contei não. 10ª rodada, Novo Horizontino, Ponte, Novo Horizontino empatam em 0-0. Bola rolando, 45 do segundo tempo. O América Mineiro vence o CRB pelo placar de 2-1. Ontem, Avaí 3, Guarani 2. Daqui a pouco a bola vai rolar para Ituano e Paysandu às 18 horas. Amanhã, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, tem Botafogo e Vila Nova.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. E aí, Pedro Lino? Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Corsato. Oi. Tá expulso. Tá expulso, camisa número 4, Patrick do Novo Horizontino. O árbitro expulsa, tira o amarelo e expulsa o jogador da equipe do Novo Horizontino. Cara, se isso não é agressão, aí você pode colocar, né? Ô, Corsato, mas ele não teve intenção, mas, cara, ele machuca o companheiro, velho. Machuca o companheiro. Isso aí é bem no meio do cara, né? Sem necessidade e sem intenção alguma. Também é falta, né? Sim, sem necessidade alguma. Bem no meio, né? Se não tem cartão vermelho nessa, tá liberado tudo. Ele corre o risco, né? Mesmo corre, que ele não tenha tido a intenção de acertar, claro, o Igor Inocêncio, mas a partir do momento que ele faz esse gesto, né, essa opção dentro da grande área, ele assume o risco de assumir o companheiro. Assim fez e sai xingando ali o Patrick, ó, proferindo palavras pesadas pra cima do árbitro principal. Pois não, Pedro Lino. A torcida da Ponte xingando bastante o Patrick aqui nas sociais, viu? Eu fico pensando, ô Patrick, se fosse você que tivesse levado uma dessa no rosto, né? Se você estaria fazendo desse jeito, né? É simples, cara. É simples. Pra você sentir pra você ver se você tá certo ou errado, fique do lado da outra pessoa. Aí você vai saber se você está certo ou errado na situação. Que coisa horrorosa. Foi expulso, na minha opinião, bem expulso o camisa número 4, Patrick. Bom, o time jogava com 3 zagueiros, né? Agora só vai ter que dar uma mexida aí no campo. Daqui a pouco o Pedro Lino pode informar se tem movimentação lá do Eduardo Batista no banco de reservas do time do Novo Horizontino. E a Ponte que fica esperta, né? Porque se teve um jogador expulso aí, né? Fica esperta porque pode querer compensar também, né? Chamou, falou. Mas a expulsão vem num momento muito bom pra Ponte, né? Porque a Macaca já estava melhor na partida, ditando mais as ações, no próprio chute do Elvis ali, a jogada trabalhada pela ponta esquerda, mesmo que na finalização do camisa 10 a bola não tenha ido em direção ao gol adversário, mas a Ponte já tem mais a posse de bola e acaba propondo mais a partida. E agora a tendência, com um homem a mais, desde a primeira metade, quase segunda, né, do primeiro tempo, deve com certeza ter ainda mais o domínio. É jogo, se antes já era para vencer jogando dentro de casa, agora se torna um duelo ainda mais necessário para a Ponte somar os 3 pontos. E vem o time da Ponte, bola lá pela ponta esquerda, Ponte com um jogador a mais, foi expulso aqui o Patrick, com 23 minutos de jogo, numa jogada ali para cima do Igor Inocêncio, a bola volta para a Ponte, o Igor tá no jogo, bola para o Emerson Santos dá um balão, a bola ganha altura, não ganha distância, voltou, sobrou para a Ponte, Jordi. Consegue pegar, o Matheus Regis foi pra cima dele, tá sentindo ali o goleiro da equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vou mandar um abraço aqui pro mano, Marcelo Corsato, tá com a gente, sempre com aquelas frases motivadoras, motivacionais. Qual Marcelo, é de agora? Marcelo deveria ser um coach, jamais, nunca deixem que você não consegue. Diga você, eu não consigo. Cauã Alves, participando, bora pra cima deles, Ponte, valeu Cauã. Paulo César, boa tarde, Corsato, Wendel, vamos Macaca, RG 1900, vamos Ponte. Paulo César, eu começaria com o Dudu em lugar do Emerson, falamos aqui no pré-jogo também, viu Paulão? Ângela Maria, expulso. Osmar Dangar, aquelas tais tardes onde tudo conspira a favor da Ponte. Derrota do Guarani, torcida maior do estádio, aniversário com 1 a menos. Já saem os gols, que a vitória chega. Opa, amém. Silvana Pereira também tá com a gente. Bola em jogo de novo. Quase 26, passamos de 25. Você ouviu o toque do Felipe Marques na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Bola aqui pro campo de ataque, vem o Igor Inocêncio. Dá um bico na bola, já com o nariz ali colocado no lugar. Joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Você está com som ambiente, esse aí é o som do estádio, tá bom? Som do estádio, Moisés Lucarelli. Bola aqui pela ponte, pela ponta, trabalha a bola Igor Inocêncio, tocou a bola pro Elvis. Nossa, que jogada do Elvis. Lindo, maravilhoso. Matheus Regis. Ah, Matheus.
Adiantou demais a bola e o Elvis já tava dando a letra pra ele. Toca ali no Gabriel. A bola voltou pra ponte, bola pra Igor Inocêncio. Ele trabalha a bola, peça a bola pelo meio. Volta a bola aqui um pouco mais atrás. Volta a bola aqui pro camisa número 7, Dodô. Dodô trabalha a bola ali pro Castro. Castro na ponta esquerda pra Gabriel Risso. Tá amarelado, toca a bola pra Elvis. Que jogadaça do Elvis mais cedo. Passou aqui o Risso. Passa a bola. Ele volta a bola aqui pela ponta esquerda. O Wendel fala já porque Gabriel Novaes vem. Assim ele fez um gol, hein? Pela Ponte Preta contra o Amazonas. Bola pro Elvis. Elvis vira o jogo da esquerda pra direita. A bola pra Igor Inocêncio. Igor Inocêncio, cruzamento baixo. Volta pra ele de novo. Tirou a zaga. O Renato Palme tira. A bola volta pra Igor Inocêncio. Trabalha atrás pro Joilson. Começa tudo de novo. Fala, Coral. Rafael Donato vai entrar. O zagueiro grandalhão. Inclusive estava cotado para ser titular. O número 3 da equipe do Novo Horizontino. Possivelmente algum atacante. Vai sair ali da linha de 3. Vai ter que mudar o esquema com a expulsão do técnico Eduardo Batista. Ele fez gol contra o Santos. Ele é bom jogador, hein? Bola pra ponte. Risso levantou pro Elvis. O toque pro Ramon. Ficou pedindo pênalti. A jogada da Ponte Preta. A bola segue. Bola pro Igor Inocêncio. Tá na ponta. Heverson vem na marcação. O Igor volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Joilson. Joilson pra Castro. Tá todo mundo da ponte no campo de ataque. Bola pro Risso. Risso trabalha a bola para Dodô. Dodô volta a bola pro Castro. Jogadores do Novo Horizontino deixam só os zagueiros desmarcados. E aí a igualdade volta, né? Porque se fica 2 zagueiros desmarcados, bola para Igor Inocêncio. Eles estão com um jogador a menos. A bola voltou, vem o Igor, tentou fazer a finta ali para cima do Heverson. Melhor para a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira. E vai parar ali para fazer a alteração. Fabrício Daniel. Tá indo embora. É quem sai com a 77 para a entrada do número 3, Rafael Donato. Primeira mudança aí do técnico Eduardo Batista no Grêmio Novo Horizontino. Claro, para reforçar o sistema defensivo após a expulsão do Patrick. Então, repetindo, vai embora o 77, Fabrício Daniel, que sempre gosta de fazer gol na Ponte Preta, mas jogou muito pouco hoje, apenas 28 minutos. Entra o número 3, Rafael Donato. Corsato. E ele não sai com cara de bons amigos não, né? Mas aí tem que ficar bravo com o companheiro dele. Chamou, falou, Pedro Lino. Fabrício Daniel que tá saindo aqui com cara de poucos amigos, viu? Vai ter que ficar bravo com o Luizão lá no vestiário, né? A Silvana Pereira tá ligada com a gente, a Neuci Lucato também. Elvis é demais, Edson Cláudio, vamos Ponte, boa tarde Carlão e equipe, valeu. Bola pra equipe da Ponte, bola pro Gabriel Novaes, tá na ponta, o Matheus Regis pede, Novaes virou pra Dodô, Dodô toca a bola ali pro Ramon, um pouco mais atrás pro Emerson Santos, vai queimar dali, não foi travada, a bola voltou. Igor Inocêncio, bate Igor, foi travado, Giovani, bola voltou, vem o Gabriel Novaes, se atrapalhou com a bola ali, mesmo assim deu certo, bola pra Castro, põe bola no campo de ataque, levantamento na boca do gol, Jordi. Levanta voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da equipe do Novo Horizontino, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, final de jogo, o CRB perdeu para o América, hein? Pelo placar de 2-1, o América vence mais uma na competição. E com esse resultado, deixa eu só ver aqui a classificação, né? Vou dar uma chegadinha na classificação já. Isso se a internet me ajudar aqui também, né? A gente tá aqui já, Corsato. Então o América na liderança com 21 pontos, retoma a primeira posição, enquanto o CRB fica em 15º com 8 pontos, apenas um a mais do que o Botafogo, que abre a zona de rebaixamento. Mas o CRB tem um jogo a menos, se eu não estou enganado. Sim, o CRB agora ele tem 8 partidas, o América já fez as 10. O CRB tem 8 partidas e 8 pontos, né? E a Ponte Preta tá chegando a 10 pontos nesse momento, em 10 jogos na competição. Vai participando com a gente, vai mandando mensagem no nosso WhatsApp, 19989893526. Esse árbitro, ele é bem confuso, né? Bem confuso o árbitro. E agora, cara, eu acho que ele vai expulsar o Risso, hein? Será que não vai? Ele pediu um pouco de calma ali pra checagem do VAR. Ele ainda não, pelo menos aqui na TV, não autorizou o reinício de jogo. O Risso já tinha cartão, né? E se é jogada pra cartão amarelo, né? Leva o segundo. Ô, Risso, sai daí, Risso. Sai daí, cara. Você já tem cartão, que coisa horrorosa. Ficou barato, viu, Corsão? Não, ele tá reclamando com o Bandeira, velho. Tá reclamando lá com o Bandeira. Você já tem cartão, Risso. O Zé Mário tá no banco? Sim. Se eu sou o Nelsinho Batista, tira o Risso agora. Porque ele pode ser expulso. O problema é que a última aparição do Zé Mário não foi boa. Mas é melhor que deixar um cara perigando assim, cara. Ele pode ser expulso já.
É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. 31 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Novo Horizontino. Por enquanto, a Ponte tem um jogador a mais. O Patrick foi expulso a 23, mas o Risso tá fazendo uma força danada para igualar isso dentro do campo. É falta para a equipe de Novo Horizonte. Falta para a equipe do Novo Horizontino. Vem Paulo Vitor para fazer a cobrança da falta. Vem pro levantamento. Donato tá na grande área. Levantou, tocou na boca do gol. Não falei. Toque de cabeça do Donato. Sai do gol, goleirão Pedrão para ficar com ela. Falei, né, Coral? Pois é, Corsato. É sempre assim, né? O Paulo Vitor é o homem da bola parada do Novo Horizontino. E agora o Rafael Donato, essas bolas paradas, a tendência, é claro, de que sempre sigam o camisa 3 da equipe de Novo Horizonte. Mas o detalhe, né, depois na reposição, Pedro Rocha lançou o Elvis, mas a bola foi muito rápida e o Elvis não alcançou na corrida, a bola saiu pela linha de fundo. O detalhe agora na dividida do Joilson com o Luca. O Luca não gostou ali do jeito que o Joilson marcou. Saiu falando um bocado pro zagueiro da equipe da Ponte. Segue 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Valinhos FM. Já vou gerar tempo e placar, porque a Ponte vem bola com o Matheus Regis. Matheus Regis vem na marcação ali pra cima dele o Palme. Regis sai da ponta, vem pro meio, volta a bola pra Gabriel Risso. Vai Patrão, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta pra Ponte. O pessoal tá pedindo pênalti ali, hein? Pedindo toque de mão, hein, Pedro Lino? Foi mão, na minha frente aqui foi mão. O juiz mandou esperar que ele tá ouvindo o VAR. Cara, os jogadores do Novo Horizontino, o que eles tomaram no... É o Luizão, né? O que eles tomaram, hein, antes de vir pro jogo? É claro que, né, aqui eu tô transmitindo com a camisa da Ponte, tomara que eles fiquem perdidos no campo, mas atrapalhados os zagueiros, hein, Coral? Total. Um já foi expulso, né, o Patrick saiu de campo bem irritado, mas não tem o que reclamar. E agora o Luizão, antes você já tinha até frisado, né, Corsato? Quando ele toma o cartão amarelo ali, ele só visa, evidentemente, o corpo adversário. E como o Pedro Lino já nos antecipou, segue o jogo, mas rapaz, pra mim é pênalti isso aí. Ah, cara, eu confesso que eu não gosto desses pênaltis aí, não. Interpretativo, né? Bola pra Ponte, Elvis trabalhou, virou, bola aqui na ponta, bola volta pra ele de novo, vem pro cruzamento, na marcação chega a zaga, bola volta pra Risso, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça! Pro gol! Gabriel Novaes é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 33 minutos passados do primeiro tempo. Cruzamento do Risso. Gabriel Novaes entrou entre os zagueiros, meteu a testa na bola, ela foi morrer no canto esquerdo do Jordi. Gabriel Novaes. 35, é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Placar desbloqueado, meu filho. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1-0 pro Novo Horizontino. Goleirão Jordi, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte. Printa a tela, mas printa bonito aí, Pedro Lino. Cruzamento milimétrico do Gabriel Risso na cabeça do Gabriel Novaes. Ele foi lá e abriu o marcador aqui no estádio. Segue aí, Corsato. Bola pra Ponte, na ponta esquerda vem Macaca de novo, bola aqui do Igor Inocêncio, recebe essa bola, traz a bola na ponta direita, bola pra Gabriel Novaes, pra Risso, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, voltou pro Elvis, vai fazer, bateu pro gol, pegou o goleiro, voltou pra Ponte, Ramon, pega a zaga, tira! Quase o segundo gol da Ponte, que coisa louca, hein, Pedro Lino? Quase o segundo gol em menos de um minuto, passe. A bola sobrou para o Matheus Regis, que quase fez o segundo. O Jordi fez belíssima defesa. E completando o lance do gol, Gabriel Novaes, de cabeça, estufou as redes e abriu o placar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1,
Novo Horizontino 0, Corsato. O Wendel Coral pintou o cartãozinho amarelo no jogo aí. Pro William Farias. O William Farias tomou cartão amarelo, jogador do Novo Horizontino. Mas que coisa, a Ponte fez 1-0 e o Elvis teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas aí o Jordi foi bem, fez a defesa. Corsato, a frase que resume esse momento tudo favorável à Ponte é o seguinte: a diferença que faz um homem a mais dentro de campo e principalmente como a Ponte Preta adota a postura de aproveitar essa oportunidade de um homem a mais em campo. Aliás, os jogadores da equipe do Novo Horizontino muito irritados ali com as diversas marcações do árbitro. Agora o William Farias completamente incomodado porque um pênalti está sendo chegado ali para cima do Dodô, que caiu na grande área, se não me falha a memória, o 33 Renato Palma. Foi na dividida com o jogador da Ponte, sobrou o amarelo até para reclamação para o William Farias, que mesmo depois de ser advertido continua reclamando veementemente. Mas sobre o momento da Ponte, Macaca se aproveita de um homem a mais dentro de campo, já abre o placar por pouco, com uma ótima defesa do Jordi, não ampliou. E é o momento que a Ponte tem até a reta final do primeiro tempo aproveitar a superioridade numérica ainda mais para quem sabe já matar a partida ou pelo menos encaminhar bem a vitória para a etapa complementar. Eles estão olhando realmente o lance lá em cima do Dodô, hein? Mandou seguir. A Charlie Wendry Straub Deret de Santa Catarina manda seguir, ela que é árbitro VAR FIFA. Olha, teve que provar 2 vezes. Eu já vi os caras marcar pênalti naquele lance da mão lá do zagueiro. Sim. E já vi cara marcar pênalti nesse lance aí, tá? Já vi, mas pra nós não marcaram. Agora o que chama atenção também, viu, Corsato? Não sei se por conta... Vai aí, Corsato. Vem a equipe do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, vinha, chega o Pedro Rocha, pega essa bola pra Ponte, vai. Voltou ali perigoso o Joilson pro Pedro Rocha, mas foi bem o goleiro da Ponte, que chama atenção, não sei se por conta da baixa idade do árbitro, apenas 29 anos de idade, mas todas as decisões que ele toma em campo são contestadas, seja por parte da Ponte com Gabriel Risso ou dos diversos jogadores do Novo Horizontino que querem até um pouco intimar o dono do apito, mas tem se saído bem até agora, tirando, na minha visão, o pênalti que seria marcado ali da mão do Luizão. Pode anotar que esse jogo vai passar dos 50 nesse primeiro tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 38-7, mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B Brasileirão, majestoso, a Ponte vence. Gabriel Novaes marcou a 33. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Mais cedo, América 2, CRB 1. Na quinta, Amazonas 0, Chapecoense 1. Ontem, Operário 1, Santos 0, Avaí 3. Guarani 2, amanhã com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. O Wilson Rocha transmite Botafogo e Vila Nova, 11 da manhã. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Eu não estou aqui para sofrer. Vou sentir saudades pra quê? Eu quero é ser feliz, ó, bye, bye, tristeza. A Ponte tá feliz no jogo, 1-0 pra Macaca contra o Novo Horizontino, fala do jogo aí, Coral. Corsato, a Ponte que tenta a todo momento agora ampliar o placar, porque já que tem um jogador a mais dentro de campo, a Ponte é quem dita as ações da partida. Se antes, né, quando estava 11 contra 11, a Macaca já tinha mais a posse de bola, mas pouco oferecia perigo, a Macaca tem se aproveitado disso e desde que tem essa superioridade numérica dentro das 4 linhas, está sendo praticamente o tempo todo no ataque. É ataque contra defesa. Novo Horizontino acaba não conseguindo sair ali para o sistema ofensivo. Quando faz de conta que vai sair, alguém da Ponte consegue desarmar. Vitória muito merecida da Ponte, vitória parcial 1-0, mas a Macaca tenta ampliar o resultado. Vem Paulo Vitor pra cima ali do Risso, a briga vai ser boa, hein? Tem que arrumar essa lateral esquerda aí, mas o Risso, se o Nelsinho Batista tivesse seguido o meu conselho, o Risso não teria dado o cruzamento pro gol do Gabriel Novaes, então ainda bem que ele não saiu por enquanto, né, Coral? E fica a expectativa de mudanças, né, tanto na Ponte, principalmente em cima do Gabriel Risso, vai. E vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Pedrão! Dá um soco nessa bola, tira. Quem cruzou ali foi o 9, o Neto Pessoa. Bola voltou pra Ponte. Elvis tenta tocar a bola ali pro Gabriel Novaes. Novaes briga. Vem Nonato, briga com ele também. A bola volta ali pro Jordi. Pode completar, Coral.
É isso, agora é o primeiro chute, né, do Novo Horizontino com um homem a menos, e como você muito bem narrou, quem estava cruzando ali na ponta esquerda era o Neto Pessoa, que teoricamente tinha que estar dentro da área esperando o cruzamento para completar de cabeça. Então o Novo Horizontino um pouco acuado, perdido dentro de campo também, tenta lançamentos longos, tenta muito pelas beiradas, mas quando chega pelas beiradas não tem ninguém centralizado. É o jogo todo da Ponte, favorável para a Macaca, que não pode deixar os 3 pontos escaparem. Segue, Corsato. Vem o time do Novo Horizontino, Neto Pessoa cruzou pro Luco, toca de cabeça, pra fora! Cara, não pode, né? Bola aérea de novo na zaga da Ponte, viu, Coral? É o calcanhar de Aquiles da Macaca nessa Série B, o cruzamento do Neto Pessoa pro Luca. Até acho que o camisa 11 estava um pouquinho à frente, mas ele é perigoso, a gente já conhece o Luca, ele é muito oportunista, não costuma perder essas chances de gol. A bola subiu um pouco mais do que deveria, Pedro Rocha apenas acompanhou. 1-0, final de primeiro tempo interessante, porque mesmo com a Ponte tendo essa vantagem, essa superioridade numérica, o Novo Horizontino precisa sair um pouco mais para a partida, independentemente da tática que vai adotar o técnico Eduardo Batista, que logo depois do lance solta um vamos pro time. Bola para a equipe do Novo Horizontino, Neto Pessoa trabalha a bola aqui na ponta esquerda, ele fez o passe, tentava ali o Giovani, chegou a zaga da Ponte, deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata, de Rio Preto, Antônio Henrique, esposa Meire, acho que o Pedrinho tá no foninho, né? Tá certo, obrigado, viu, o Batata? Ele que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 989-89-35-26-19. É o nosso código de área para você que está ouvindo a gente pelo canal de áudio. Muita gente, já passamos de 3 dígitos lá no canal de áudio. Obrigado pela audiência, você que está com a gente no aplicativo, pelo Radiosnet também. Obrigado pela grande audiência, 19-989-89-35-26. Luca, briga ali com o Castro. O Castro vai voltar essa bola aqui pro Pedrão. O Pedrão tem que trabalhar a bola, volta a bola ali pro Castro. Ele toca a bola ali no meu Deus do céu. Bola pro Dodô. Dodô fez uma jogada boa agora, mas mata o narrador aqui de susto. Bola voltou pelo meio. Rapaz, os jogadores estão falando num tom alto, com o árbitro. Parece, sabe, Coral? O quê? A minha esposa em casa. Mas a esposa quando é normal. a esposa fala assim, como é que você reage? Do jeito que o árbitro tá reagindo aí. Só escuta, né? Vou fazer o quê? Eles estão tentando, até antecipei, né, Corsato, falei sobre isso, no meu ponto de vista, eles aproveitam agora o amarelo pro Elvis. Mas o Elvis também tem que ter cabeça, né? Reclamou tanto com o árbitro que agora levou o amarelo. Tudo bem que reclamou com razão, porque pra mim foi falta em cima do Dodô, mas é aquilo que já falei, né, Corsato? Pra mim eles estão tentando entrar na mente do árbitro, que é personal training, como você muito bem falou, 29 anos, não tem aquela experiência também em jogos da Série B, embora já tenha apitado outras duas partidas nesta competição, mas é aquilo, ele tem o poder do apito. O Elvis reclamou excessivamente, levou amarelo, segundo jogador da Ponte amarelado, além do risco agora o 10, o Elvis também vai jogar advertido, Corsato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Maicon. Valeu, Maicon. Obrigado pela audiência. Ele tá dizendo assim, o Carlão, esse jogo vai ficar 1-1, você não acha? Eu não acho, não. Eu acho que a Ponte vai ganhar. Não sei de quanto, viu, o Maicon, mas acho que vai dar a Ponte. Mas se você tá apostando aí no 1-1, aposta na vitória da Ponte, pra você deixar a gente feliz também, tá bom? Acho que você vai ficar melhor se você apostar na vitória da Ponte. Obrigado pela audiência. Ângela Maria, Silvana Pereira, Osmar Dangar. Eu disse tudo a nosso favor, Aparecido Alves. Ô, Aparecido, quem sou eu, hein, pra falar aqui os bordões do grande Osmar Santos, o pai da matéria. Não dá não, viu? Deixa para um outro com mais categoria, né, Aparecido? Obrigado pela audiência aí, tá? Viviane Aparecida, não esqueçam de dar like na transmissão. Obrigado, Viviane. Eu não lembro de dar like, o pessoal lembra aqui. Obrigado. Cauã Alves participando hoje, Ponte Preta 2-0. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência. O pessoal tá lembrando aqui de grandes narradores. Opa! Pedro Lino já filtrou lá. Vamos até 52. Falei pra você que ia até mais de 50, Carol. É injusto, né? Esses acréscimos, porque diversas paradas, né? Expulsão, o VAR, até a checagem de outros lances também. Enfim, no meu ponto de vista, acertou o árbitro com mais 7 minutos. Vamos até 52. Dá tempo da Macaca ampliar, viu, Corsato? Eu tinha salvo todos os contatos aqui. Aí apareceu tudo sem nome agora, viu? Batata, me perdoe, tá? Por isso que eu não consegui descobrir que era você. Deixa eu abraçar aqui também o Wilson Rocha. É você, né, Wilson? Tá com a gente aqui, ouvindo pelo Radiosnet. Valeu, Wilson. Obrigado, hein?
tá ligado aqui na nossa transmissão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passamos de 45, quase 46, vamos até 52, mais 6 e 15 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Chegou a zaga do Novo Horizontino para tirar, te contei não, Gabriel Novaes marcou a 33, a Ponte vence. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Mais cedo, o América venceu o CRB pelo placar de 2-1. Ontem, Avaí 3. Ponte, Avaí 3, Guarani 2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. E pintou mais um cartão para jogador na Ponte aí, viu, Coral? Pois é, pra mim ali, a TV acreditou pro Emerson Santos, mas no meu entendimento foi pro número 13, o Joilson, por ter feito a falta em cima do Paulo Vitor. Paulo Vitor ficou irritado ali porque ele queria até um cartão vermelho porque ele trava o contra-ataque. Mas o amarelo já foi assinalado pelo árbitro, o terceiro jogador da Ponte advertido, além do Joilson Elvis e também Gabriel Risso. Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Elvis e seus cartões sem necessidade, diz aqui o Neuri Menezes. Tiros amarelados no intervalo. Viviane Cristina também tá com a gente. Aparecido Alves, vem Novo Horizontino. Bola pro meio, Giovani vai queimar dali, bateu pro gol, Pedrão. A Ponte mesmo assim ainda dá um espaço danado ali no bico da grande área. Pegou o Giovani, Pedrão foi pra ela, fez a defesa, Coral. E não pode, né, Corsato? Porque nos últimos minutos o Novo Horizontino tem se lançado mais ao ataque, gostando um pouco da partida mesmo com o homem a menos. Agora bom passe do Luca para bater de primeira. Próxima meia-luz, Giovani. O desvio, sorte que não pega no contrapé do goleiro Pedro Rocha, que bem posicionado fez a defesa, segue 1-0. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha a macaca, Matheus Regis, o Elvis tá na grande área, vai Matheus, toca pro Regis, pro Elvis, na marcação, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar. Rapaz, falta um pouquinho de capricho, né? Um pouquinho de capricho, mas tá dando impedimento ali, rapaz. Ele não fez isso. Ele não fez isso, tá dando impedimento do Matheus Regis e a televisão mostrou que não foi impedido, não estava impedido. Tinha mais de um corpo, né? E se faz o gol, o VAR ia aparecer de novo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Dodô, tenta fazer o gol pra trás do meio do campo, porque o Jordi tava no campo de defesa. Mas foi pra bola, pega o Jordi, se faz ia ser um golaço, né? 48 e 40 passados do primeiro tempo, Ponte ganha essa bola. Olha o Emerson, tá jogando um bolão hoje, hein? Tocou bola pro Elvis, Elvis na ponta, toca a bola pra Dodô, tá na menga esquerda, pico da grande área, chuteira cor-de-rosa, virou, trabalhou, bola pro Elvis, tá amarelado, vira o jogo, toca a bola pro Risso. Meu Deus. Depois dessa, volta com o Zé Mário, vai. Meu Deus, jogou a bola para lateral, a bola saiu lateral. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Segunda-feira, depois das 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, hein? Depois das 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Não perca! E às 10 da manhã, de segunda a sexta, tem Nas Ondas do Esporte com o Pedro Gaia. Tudo sobre o futebol. Olha o Risso, dando bobeira, perdeu pro Paulo Vitor e pôs na frente, chegou ali o Castro. Já tem cartão, o Castro. Quem tem é o Joilson. É o Joilson, verdade. Mas ainda agora, bem. Mas agora o Castro também tem. E não sei não, hein? É que foi fora da grande área, né, cara? Foi fora da grande área. De novo no Paulo Vitor, né? Isso, de novo no Paulo Vitor e de novo falha do Gabriel Risso. O Risso tirando aquele lance do cruzamento, ele realmente não tá bem no jogo. O Nelsinho Batista vai ter que dar uma olhada nisso. E o Luca vai lá pedir o pênalti, né? O cara caiu dentro da grande área. E aí, Coral? Não, mas o lance foi fora, né? Nitidamente ali no replay nós pudemos observar no momento do carrinho do Castro tá fora da área.
o Paulo Vitor, que tem se mostrado a figura mais frequente, por incrível que pareça, esse ala direita, no ataque da equipe do Novo Horizontino. Ele é atacante de ofício, né? Mas hoje jogando na ala, mas em diversos momentos indo pro ataque, ali ele pedindo agora também, ó, a revisão do pênalti, mas pra mim foi visivelmente fora da área, mas o que mais preocupa é que dos 4 homens ali de defesa, 3 amarelados, né? Além do Risso, a dupla de zaga também já advertida. São 4 jogadores da Ponte, do outro lado só Luizão e o William Farias receberam amarelo, além, claro, da expulsão do Patrick, mas um lance muito perigoso a favor do time de Novo Horizonte nessa reta final de primeiro tempo, Corsato. Ô Pedro Lino, não tem nada de VAR nesse lance não, né? Não, tá tudo certo. Bola para... Tá falando de VAR, não sabe de VAR, tá... Vai cobrar falta agora no Novo Horizontino, Corsato. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Heverson bate com a perna esquerda. E a falta é perigosa, viu, gente? Para nossa audiência, você que tá no áudio aí, é bico da grande área, lado direito. O Pedrão tá armando a barreira ali com o Elvis, com o Gabriel Novaes e com o Matheus Regis. O Heverson tá por lá para bater com a perna esquerda. O Paulo Vitor para bater com a perna direita. O Paulo Vitor pega com carinho na bola. 51-30. Sei não, hein? Lance perigoso. Só 3 homens na barreira. Tô achando muito pouco. O Alisson tomou um gol desse no meio de semana aí pela seleção brasileira. Um goleiraço que colocou pouca gente na barreira. É falta para a equipe do Novo Horizontino. Heverson com a perna esquerda. Paulo Vitor com a perna direita, autorizou o árbitro, é perigo vivo na boca do gol. Paulo Vitor vai pra bola, ele bateu, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça do Nonato pra fora. Ainda bem que eles não bateram direto, hein, Colau? É isso, ajudaram a Ponte Preta, porque essa bola tinha ângulo total pro Heverson com a esquerda bater de primeira, mas o cruzamento do Paulo Vitor, Rafael Donato, a bola passou um pouco mais da linha de cabeça, testou mal, Pedro Rocha só acompanha, acabou o primeiro tempo. Apita o árbitro! Final de jogo no primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte na frente, 1 para Macaca, gol do Gabriel Novaes. 33 do primeiro tempo, 0 para a equipe do Novo Horizontino. E aí, Pedro Lino? Saída dos jogadores no gramado. Você fala daí, porque daqui a pouco a gente vai com a geradora aqui para ver quem que vai falar da Ponte Preta. Deve ser o Gabriel Novaes. Pedro Lino, saída dos jogadores no gramado. Jogadores do gramado saindo agora, tudo tranquilo, o Novo Horizontino, do lado do Novo Horizontino aqui. O pessoal tá saindo, torcida apoiando o Novo Horizontino. O da Ponte, a maioria já saiu. Tem alguém falando aí, Corsato? Deve ser o Gabriel Novaes. Eu vi aqui o Paulo Santana. Deve ser o Gabriel Novaes, autor do gol, mas daqui a pouco ele vai falar. Tá bom, Pedro Lino, daqui a pouco você volta para todo o segundo tempo de por enquanto, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Tá bom, Pedro? Beleza, segundo tempo tô de volta, valeu. Esse Pedro Lino, repórter do estádio, falando direto do estádio Moisés Lucarelli, o capitão do time do Novo Horizontino, né, Wendel? Renato Palme falando. Vamos ouvir o Renato Palme. É complicado, é um gramado difícil fora de casa, recompor os cacos, a gente tá dentro da partida e tem tudo para empatar e depois virar. Recompor os cacos, tá aí, segundo o zagueiro capitão da equipe do Novo Horizontino, a equipe tem totais chances de empatar e depois buscar a virada. Os outros atletas todos já nos vestiários, achei que alguém da Ponte iria falar, né, mas... Eu acho que o Gabriel Novaes vai falar, né? Porque eu vi o Paulo Santana correndo ali, né? Normalmente é o autor do gol, Matheus Regis. Risso. Los dos tenemos muy buen equipo, bueno, por ahí se nos hizo un poco más fácil con la expulsión y bueno, ahí creo que atacamos más y bueno, gracias a Dios pudimos encontrar esse gol. Tá aí, Gabriel Risso, falou só Você entendeu o que ele falou, não? Pouca coisa, viu, Corsato? E você? Cara, ele fala alguma coisa ali que a Ponte fez o gol, né, que tava atacando mais, mas precisa tomar um pouco mais de cuidado no campo de defesa. Foi o que deu pra entender ali do Risso. Mas então muito aproveita ele também, né? Exato, muito desse cuidado tem que partir dele, porque a bola que ele possibilita o contra-ataque ali pro Paulo Vitor, é ele quem pede, que depois o zagueiro, o Castro, acaba recebendo cartão amarelo. Sem não se volta pro segundo tempo o Gabriel Risso aí, porque a Ponte, além dele tem Joilson, Castro e também o Elvis, já amarelados. O jogo tá perigoso, a Ponte era melhor com um a mais, mas no final do primeiro tempo foi o Novo Horizontino que tentou a todo modo empatar a partida, não rolou. Tem mais 45 minutos pela frente, Corsato. Vitória parcial da Macaca, 1-0. Eu se sou o técnico da Ponte Preta, mexo na lateral esquerda e tiro pelo menos um dos zagueiros. Pelo menos um deles tem que sair.
né? E os dois estão amarelados, aliás, a zaga da Ponte com amarelo, né? Só o Igor Inocêncio que não. Joilson, Castro, Risso, como disse aí o Coral, e mais o Elvis. São 4 amarelos para a Ponte, 2 para o Novo Horizontino, além do vermelho do Patrick. Bom, 17:57. Mais cedo, o América venceu o CRB pelo placar de 2-1. Daqui a pouco a bola vai rolar para Ituano e Paysandu. Mais um jogo dessa Série B, 11ª rodada. A gente vai pro intervalo. Aqui no intervalo do jogo, voltamos já para todo o segundo tempo de, por enquanto, 1 para Ponte, 0 para o Novo Horizontino, canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8:30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Wendel Coral. Em intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, 10ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta 1, Grêmio Novo Horizontino 0. O gol foi marcado pelo atacante Gabriel Novaes. Mas o lado negativo da Ponte é que em 6 minutos tomou 3 cartões amarelos. Aí na reta final do primeiro tempo, todos os amarelados da Ponte, Elvis, Gabriel Risso, Joilson e Castro. Então da linha defensiva ali só o Igor Inocêncio não foi advertido. Passando pela 10ª rodada da competição, o início foi na quinta-feira. No estádio Carlos Zamit, o Amazonas perdeu para a Chapecoense pelo placar de 1-0. No Germano Krieger, ontem, o Operário bateu o Santos em 1-0 para o time de Ponta Grossa, 4ª derrota consecutiva do Peixe. O Santos, que segue caindo pela tabela, chegou a liderar no início, mas agora é o 6º colocado, estacionou nos 15 pontos. Ontem também um grande jogo na ressacada para Avaí e Guarani. Guarani abriu 1-0, o Avaí empatou, o Bugre fez o segundo, levou empate e no final o Avaí fez o terceiro, vitória por 3-2. O Avaí segue no G4, saltando aí para vice-liderança. São 20 pontos e uma longa invencibilidade, aí 5 jogos sem derrota nesse intervalo. São 4 vitórias e apenas um empate do time catarinense. E hoje, um pouco mais cedo, no Independência, de virada, o América Mineiro bateu o CRB, foi vice-campeão da Copa do Nordeste pelo placar de 2-1. Os gols de jogadores com um diminutivo, Juninho e também o atacante Fabinho. Resultado parcial, como já disse, a Ponte Preta vai batendo no Novo Horizontino 1-0 e com esse placar, Novo Horizontino permanece com 14 pontos na 11ª posição, mas a Ponte sai da 14ª para a 13ª, de 9 para 12 pontos. E o mais importante, abre vantagem para a zona de rebaixamento no momento. O Botafogo, com 8 jogos, é quem abre o Z4 com 7 pontos
esse é o panorama, né? O complemento da 10ª rodada da Série B, ainda hoje, começando agora no Novelli Júnior, Ituano e Paysandu, amanhã no Santa Cruz, Botafogo e Vila Nova. No Gigantão das Avenidas, o Brusque vai receber o Ceará amanhã a partir das 4 horas da tarde. Esse jogo Botafogo e Vila Nova em Ribeirão Preto é a partir das 11 horas da manhã. Amanhã também mais 2 partidas. Na Serrinha, o Ailé Pinheiro, o Goiás recebe o Curitiba a partir das 6h30 da noite, no mesmo horário, na Arena Pernambuco. Sport e Mirassol, 10ª rodada, mas que se mantiver essa vitória da Ponte Preta. O mais importante, né, Corsato, é se distanciar da zona de rebaixamento, quem sabe abrir uma gordura, e aí a Ponte pode tentar a 2ª vitória consecutiva contra o Botafogo na próxima rodada, quarta-feira, fora de casa, a partir das 9 horas. Mas para isso tem que confirmar o triunfo, porque nos primeiros 45 minutos de jogo, mesmo com um homem a mais, a Ponte Preta saiu um pouco acuada dessa reta final de primeiro tempo, porque quase leva o empate em algumas oportunidades, mas principalmente leva amarelos consecutivos. Nos últimos 6 minutos foram 3. A Ponte tem 4 no total. Precisa mudar um pouco a postura e, quem sabe, a plataforma tática, como gostam de dizer hoje em dia o técnico Nelson Batista. Corsato. É isso, Coral. Obrigado aí, viu, Coral? Bom, ó, o pessoal aqui nas redes sociais, deixa eu ver aqui as mensagens. Wilson Correia, tem que jogar com mais seriedade. Perder a bola aos 52 minutos e arrumar um contra-ataque é falta de seriedade. Quem perdeu a bola, eu acho que foi o Risso que perdeu essa bola lá, foi ele mesmo. Lá no meio de campo, foi ele mesmo. Carlos Alberto Cassanges, ficar tocando a bola para trás não dá. A bola sobra sempre um jogador. Não tem que fazer futebol caranguejo, tem que agredir o tempo todo, diz o Cassanges. Ô Cassanges, seja bem-vindo, obrigado. Precisa trocar o patrão, vai acabar sendo expulso, ou pior, vai acabar comprometendo, diz aqui o Aparecido Alves. Apesar do lance do gol, a assistência ter sido dele, mas eu acho que realmente ele tá mal no jogo. Eu também trocaria. Vai entrar o Zé Mário, mas não é possível, né, que uma hora ele não vai jogar bem, né? Não é possível, né, Coral? Porque na Inter de Limeira ele fez um bom jogo, fez um bom Paulistão. Ninguém esquece de jogar bola da noite pro dia, né? Como você disse, ele foi um dos principais laterais aí do Campeonato Paulista, mas aqui na Ponte não tem conseguido desempenhar o mesmo futebol que desempenhou em Limeira. E claro que fez jus a contratação dele pela Ponte Preta. O Neuri tá dizendo aqui que quem tomou o amarelo foi o Emerson. Eu tô até confirmando isso agora, porque nos apps aqui... Todos estão pro Emerson Santos, mas já estou checando essa informação, porque pra mim foi nítido que o amarelo foi pro Joilson por ter travado o contra-ataque. A falta quem fez foi o Joilson, né? Mas pode ser que tenha sido por reclamação, né? Pois é, tô checando. Do Emerson, né? Mas obrigado, Neuri. Tira os amarelados no intervalo. O Neuri quer que tire os amarelados. Então, ele quer que tire o Emerson, se for assim, o Risso e o Castro, porque aí o Joilson não teria cartão amarelo, né? O Elvis eu não tiro não, viu, Neuri? No restante eu tô contigo aí, tá? Tiro todo mundo também. O Aparecido Alves precisa trocar o patrão. Acho que eu já li essa aqui, né? Maurício Roberto Corsato, manda um abraço pra Portugal. Estamos na atividade torcendo pra Nega Véia. Tá todo mundo falando que o cartão foi pro Emerson. Confirmei mesmo. Aqui, foi pro Emerson Santos e não pro Joilson. Então, desculpe. Não foi pela falta, tá? O cartão foi por outro motivo, né? E não pela falta. Então, confirmando, Corsato, os amarelados da Ponte: Castro, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso. Isso, os 4 amarelados no time da Ponte Preta. Castro, Gabriel Risso, Emerson Santos e Elvis. No time do Novo Horizontino, Luizão e o William Farias, além do Patrick, que foi expulso a 23 minutos do primeiro tempo. Valeu, Maurício. Obrigado também por ajudar a gente aqui na transmissão. Cauã Alves participando hoje, Ponte Preta 2-0. Valeu, obrigado aqui, ó, Viviane Cristina, Aparecido Alves, Osmar Dangar, o Maicon, a Neuci Lucata, Silvana Pereira, o Maurício Roberto, Carlos Lemos Matozinho, o Wilson da Rocha, o Batata Ponte Preta e o seu filhão lá. Todo mundo ligado com a gente aqui. Obrigado pela sua participação, tá bom? Ponte tá ganhando da equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. E aí, Coral, você vai do povo também aqui? A nação Ponte Pretana diz que é pra tirar os amarelados. Principalmente o Gabriel Risso, viu, Corsato? E o Castro também.
Porque zagueiro é bem mais vulnerável, né? Agora, com a informação, então, que o amarelo não foi pro Joilson e sim pro Emerson Santos, dá um pouco mais de tranquilidade, porque ele tem no banco o Sérgio Rafael, que é um zagueiro que já vem pedindo passagem depois que teve a lesão muscular, mas que não foi aproveitado. Pode voltar sim com camisa meia dúzia, mas principalmente o Gabriel Risso, que não foi bem no primeiro tempo, e o Zé Mário, quem sabe, o camisa 31 no banco de reservas. A gente fica na expectativa para, caso ele entrar, ele entre bem e principalmente que faça jus essa contratação dele da Ponte Preta para a Inter de Limeira, porque até agora, nas oportunidades que teve, principalmente no jogo que foi titular, o Zé Mário não entrou bem. Enfim, é a dor de cabeça que tem o técnico Nelsinho Batista. Mas, se mudar, eu priorizo ali a mudança na lateral esquerda, porque principalmente, né, como eu disse, além do cartão, o que pesa foi o desempenho do Gabriel Risso, que para mim foi abaixo, mas diferentemente do Cássio, que fez um primeiro tempo um pouco mais seguro. Legal, Eurocopa, fase de grupos, a primeira rodada, a Itália venceu a Albânia mais cedo por 2-1, a Espanha goleou a Croácia 3-0, Croácia, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo, a Hungria perdeu para a Suíça por 3-1, a Alemanha ontem venceu 5-1 a Escócia. Quase perdeu, né? Quase perdeu de fazer 6 e 7, mais 2 era 7-1, né? Aí seria 2 7-1 para a Alemanha. Né? Aliás, a Alemanha tem um garoto lá, Florian Wirtz, o atacante do Bayer Leverkusen. Como joga bola, viu? Rapaz, estava assistindo o jogo ontem da Alemanha, misericórdia. Você estava vendo futebol ontem? Normalmente você vê basquete, né? Como é que tá lá a final da NBA? Meu Dallas Mavericks tá em apuros, viu? Tá contra as cordas, como você gosta de dizer, viu, Corsato? Eu gosto de falar isso? Você gosta. Descobri você agora. E seu mano. Descobri agora. Você tá contra as cordas? Tava 3-0 pro Boston Celtics, a série é melhor de 7. Ontem o Dallas trucidou, 38 pontos de vantagem, venceu o Boston, jogo 5 no TD Garden, volta pra Massachusetts. A série na segunda-feira, o Dallas precisa vencer os próximos 3 jogos e não perder nenhum. É assim que fala, eu tô perguntando porque eu não entendo. Tá? É melhor de 7 mesmo que fala? É isso mesmo, melhor de 7. Isso. É? O Dallas ganhou os 2 primeiros jogos no TD Garden, depois teve 2 jogos no Texas, mas o Boston venceu o terceiro, perdeu o quarto. Agora, nos últimos 3 jogos, é um em cada. Boston, Dallas e Boston. Por que em Boston no eventual jogo 7? Porque Boston teve a melhor campanha da temporada regular. Então só, a melhor campanha serve pro último jogo. Exatamente. Pro 7º jogo, é isso. NBA. Mas é isso. Corsato, hoje o Risso tá... Avisa o Coral aí. Corsato, hoje o Risso tá bem, pô. Não, quem tá falando que o Risso tá mal sou eu, pô. Eu também. Cara, ele perdeu... Maurício, ele perdeu 2 bolas, cara. 2 bolas e quase foi expulso aqui numa jogada ali depois que ele tomou o cartão amarelo. Rodrigo Soares, camisa 2, lateral direito do Novo Horizontino, tá pronto pra entrar. Já falo quem sai, viu, Corsato? Beleza. Mas, Mauricião, tamo junto e misturado, mas eu acho que o Risso tem que sair. Na minha opinião, né? Quem que vai entrar aí, Coral? Você falou e eu não... Rodrigo Soares, lateral direito, camisa 2 do Grêmio Novo Horizontino. Não gostou aí do Eduardo Batista o primeiro tempo. Então já volta com alteração o time de Novo Horizonte. Renato Soares, que já foi titular durante um tempo da equipe, deve entrar. Pro Novo Horizontino, evidentemente, ele não deve tirar o Paulo Vitor, que tinha fazendo essa função, né? Porque foi o melhor jogador da equipe na primeira etapa. O Paulo Vitor é atacante. Vamos ver quem é que vai sair. O Luca tá lá, eu já vejo aqui. Valeu, Maurício. Obrigado aí pela sua participação, mas eu acho que eu teria tirado também o Risso. Pra mim, comprometeu e muito o jogo da Ponte Preta neste primeiro tempo. E a Ponte volta aparentemente sem mudanças. Quem vai sair é o 33, Renato Palma. Agora ele muda o esquema, né? Mas é curioso porque ele tira o Renato Palma, que é o capitão, e deixa o Luizão, que já tem amarelo, né? Pois é. Renato Palma sai com a 33 e entra o Rodrigo Soares, camisa número 2. Bom, bora lá, vamos pro segundo tempo. Vai começar o jogo. A Ponte não mexe. Posse de bola no segundo tempo é da Macaca. Vai tocar na bola o Matheus Regis. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Majestosa, a bola rola, a Ponte vence o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. O gol foi do Gabriel Novaes há 33 minutos. Bola para a equipe da Macaca, vem Matheus Regis, já ganhou a primeira, vai para cima do Nonato, ganha do Nonato, chega a zaga, o Nonato chega. Ele é bom, zagueiro Nonato, chegou com o corpãozinho, colocou o corpo na bola e tirou. Jogou a bola para fora, mas o árbitro tá pegando uma falta, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança no campo de defesa. Falta do Novo Horizontino. Novo Horizontino em campo então. Falta pro Novo Horizontino. Novo Horizontino em campo então com Jordi, Rodrigo Soares, Luizão e Nonato. Rafael Nonato. No meio campo, Giovani, Paulo Vitor, William Farias e Heverson. O ataque com Luca e Neto Pessoa. Esse é o time do Novo Horizontino. Só que agora ele muda o esquema, né? 4-4-2 fica o treinador do time do Novo Horizonte. Não, 4-4-2 não, porque tem um jogador expulso. Daqui a pouco eu falo, vem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, era pro Neto Pessoa, zaga tira, a bola volta, Neto Pessoa, o Luca tá na grande área, vem cruzamento, levantamento, Igor Inocêncio. Esticou o pezão, que perigo, bola era na zaga da Ponte. Rapaz, que coisa, hein, Coral? O jogo tá perigoso pra Macaca, Corsado. O segundo tempo começa da mesma forma que terminou o primeiro. Com o Novo Horizontino no campo de ataque, o cruzamento do Neto Pessoa trava ali no Igor Inocêncio. Tem escanteio, a equipe de Novo Horizonte, bola aérea lá na defesa do goleiro Pedro Rocha. Vem escanteio para a equipe do Novo Horizontino, é o terceiro escanteio para o Novo Horizontino no jogo, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Castro, tira, aí vem aqui o Matheus Regis, tenta dominar essa bola volta aqui pelo meio, Giovani volta essa bola aqui um pouco mais atrás, vai correr atrás dela aqui, o Dodô, o Jordi bate no Dodô, a bola voltou aqui pelo meio, Giovani toca essa bola para trás, 2 minutos passados do segundo tempo, então agora o esquema, deixa eu tentar desvendar aqui esse esquema, 4-3-2. Exato. 4-3-2 é o esquema do técnico Eduardo Batista. A Ponte, mesma equipe que começou o jogo. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson Castro, Risso, Emerson Santos, Ramon Elvis, Matheus Regis, Novaes e Dodô. Bola na ponta esquerda pro time do Novo Horizontino. Bola pro Heverson. Igor Inocêncio vem na marcação pra cima dele. Heverson vai pro cruzamento. Inocêncio de novo, hein, rapaz? Foi bem, hein? Inocêncio já dá 2 cortes ali na marcação, tá bem na marcação, hein? Tá bem, tá forte o Igor Inocêncio no sistema defensivo, pela segunda vez consecutiva, travando um cruzamento que iria lá pra área do goleiro Pedro Rocha, mas o Novo Horizontino segue com a posse de bola e tenta empatar a partida, segue 1-0 Macaca. Vem ali o Rodrigo Soares, camisa número 2, tocou errado, a bola voltou pra Ponte, vem o Elvis, briga ali com o Nonato, ficou ali pro Nonato toca a bola pro Luizão, lembrando que o Elvis já tem amarelo, né? Tô tentando identificar aqui quem ficou com a tarja de capitão. E ele fez uma falta logo no início do segundo tempo agora. Foi. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Paulo Vitor fez o toque. Procurava ali o Luca. A bola vai ficar fácil ali pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha. Sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte com essa jogada apoiada. Pedrão consegue achar bom passe aqui pro Risso. O Risso fica, não teve mudanças no time da Ponte. O Nelsinho Batista foi só no papo, foi só na conversa. Bola pro Joilson, que não está amarelado. A gente retificou a informação aqui. O amarelo era do Emerson mesmo. Bola pro Igor Inocêncio. Trabalha a bola na ponta direita, vira, toca a bola para Matheus Regis. Matheus Regis, Gabriel Novaes está na grande área, levantamento na boca do gol. Rodrigo mete o pé na bola, o Soares joga a bola ali, o Heverson também joga a bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. 4 minutos passados do segundo tempo de jogo. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Essa camisa aqui a Ponte tá jogando, essa que eu estou, você que tá no YouTube tá vendo a gente aí, né? Bola pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte, lateral cobrado, tem pressa, Elvis volta essa bola aqui um pouco mais atrás para Joilson para Castro na ponta esquerda, toca a bola pro Risso, vem o Paulo Vitor, jogando mais adiantado mesmo, o Paulo Vitor, aí vem o Risso, vai ter que fazer falta, se fazer falta vai ter que tomar amarelo, perdeu, recuperação pra Ponte, chegou o Castro, foi na bola, ganhou essa bola, mas o Risso tá de brincadeira, hein? Tá de brinques o Risso, bola ali na ponta, Ponte atacando pro gol do portão de entrada, portanto o gol do placar eletrônico, o maior placar eletrônico do interior de São Paulo, 14-4, agora o Risso tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira o Risso, e o Nelsinho tem que tirar, cara. Deveria ter feito essa alteração no intervalo. E nesse lance agora, deu pra ver nitidamente, ele até trava ali pra não fazer a falta em cima do Paulo Vitor. Se faz, toma amarela aí.
Bola pra ponte, vem o Risso, mas o Nelsinho Batista por enquanto nada. Bola pro Emerson Santos toca a bola pra Ramon. Ramon bota essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola aí pro Castro. Castro pro Risso. Risso faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali na ponta. Bola pra Gabriel Novaes. Gabriel Novaes tem pedindo bola aqui o Dodô. Lindo lance do Dodô. Aí chegou o Rodrigo Soares. Apelou o tal do Soares, hein? Apelou o tal do Rodrigo Soares, hein? O Dodô fez uma jogadaça e parece que tá chorando o Dodô, hein? Mas não precisa disso, o Rodrigo Soares, né? Ele leva uma carretilha nos termos e foi, ó, idêntico àquele lance, hein? Foi idêntico mesmo. Não, foi porque, ó, não sei se chega a pegar no rosto como pegou no Igor Inocêncio, mas foi bem parecido ali, o amarelo foi pra ele. Agora o Rodrigo Soares acabou de entrar, já vai jogar amarelado, mas ele fez a falta porque não gostou do drible. E aí também uma infantilidade, né? Ele tá jogando futebol, ele sabe que tá suscetível a acontecer esse tipo de coisa. Não gostou do drible, que, diga-se de passagem, foi um belo drible do Dodô. Deixou a perna ali no rosto do jogador que recebe atendimento médico. Mas vai jogar amarelado a partir de agora o camisa 2 do Novo Horizontino. Canais Futebol, o jogo tá parado, viu, gente? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E a falta não foi batida ainda. Com 5 minutos a falta aconteceu. E a falta ainda não foi batida. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta. O Paulo Vitor tá na frente da bola. O árbitro pede para ele sair. Falta para a Ponte. Elvis vai colocar a bola dentro da grande área. 7 do segundo tempo. Tem aqui pedindo bola o Risso também. Acho que vem jogadinha ensaiada, hein? Bateu. Risso só tocou pro Elvis. Vai na cavadinha. Levantou. Tocou na grande área. Toca de cabeça para trás. A bola volta. Vai voltar para a Ponte. Vai chegar ali o Igor Inocêncio, levantou, tocou na grande área, Rodrigo tira, a bola volta pra Ponte, vem o Elvis, subiu bem de cabeça, bola voltou, Risso, toca errada, bola volta pelo meio, vem o Paulo Vitor, vem na marcação ali pra cima do Risso ganha essa bola pra Ponte, perna direita, volta a bola aqui pro Pedro Rocha, todo de vermelho, o Pedrão pra cima ali do Luca, ele ganha essa bola, volta a bola aqui pela esquerda, toca a bola pra Gabriel Risso toca a bola ali pro Gabriel Novaes tocou a bola aqui pra trás, bola do Ramon, meu Deus. Muito amigo, hein? Que coisa horrorosa, hein? A Ponte tá se esforçando também, a Ponte, né? Pra levar perigo pro seu próprio gol, hein? Que coisa horrorosa. Lateral cobrado pelo time do Novo Horizontino. Bola para Rafael Nonato. Trabalhando bola para a equipe de Novo Horizonte. É o Tigre contra a Macaca. Time do Novo Horizontino jogando com seu tradicional uniforme, com as cores dourado e preto na camisa. Na vertical, calção preto. Meias pretas, bola pro Elvis, vem o capitão da Ponte, ganha a bola aqui na ponta, vira o jogo, trabalha a bola pra Gabriel Novaes, Risso passa, pede, ele não toca, voltou pro Elvis de novo na ponta esquerda, agora pro Matheus Regis, a bola escapuliu, ele conseguiu pegar, trouxe a bola aqui na ponta direita, demorou pra dominar essa bola, perdeu, recuperação pro Paulo Vitor, ganha essa bola aqui pela Ponte, ganhou a Macaca, a bola pro Dodô, na ponta direita o Igor Inocêncio pede, o Dodô achou, bom passe, é pro Inocêncio, vem na marcação ali pra cima dele o Heverson, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Inocêncio para Emerson Santos volta essa bola aqui pro Castro, tá amarelado no jogo, vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Gabriel Risso, o patrão, o argentino patrão, trabalha a bola aqui pro Ramon Carvalho, volta a bola aqui um pouco mais atrás, Ramon Carvalho, quem diria, titularzaço com o Nelsinho Batista, volta essa bola pelo meio, trabalhou, ganhou a Ponte, Emerson Santos, troca a bola ali pro Elvis não tem pra quem tocar, tem o Igor Inocêncio agora pedindo bola, todo mundo se esconde, ninguém vem receber, a bola voltou atrás, bola pro Emerson Santos trabalha essa bola aqui pelo meio, ele volta, bola para a equipe da Ponte, bola pro Castro trabalhou, bola pro Ramon na enfiada aqui na ponta esquerda, bola pro Risso, ganhou, bom passe, perna esquerda, voltou, tentou fazer o passe, era pro Gabriel, a bola voltou para Ramon, não conseguiu dominar, saiu. Exato. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, chamou, falou. Coral. É interessante essa postura da Ponte, porque ela tenta equilibrar agora um pouco, né, esse ímpeto da equipe do Novo Horizontino, tendo mais a posse de bola, trocando muitos passes e de pouco em pouco vai chegando no ataque. E agora foi uma prova viva disso, né? Utilizando mais das jogadas coletivas, a bola passando no pé de praticamente todos os jogadores de linha da Macaca até chegar no ataque agora, mas que acabou não saindo o gol. Mas é interessante porque a Ponte Preta já tenta quebrar um pouco, né, essa força ofensiva do Novo Horizontino.
que gasta muita energia indo pro ataque com um homem a menos, para quem sabe chegar no ataque. Agora até o Gabriel Novaes volta um pouco para receber a bola. Enfim, a Ponte aparentemente mudando um pouco essa sua postura dentro de campo. Bom, a Ponte tá com a bola no campo de defesa, não é legal, né, chamar o giro do placar com a bola no campo de defesa, né? Tem que achar um outro lance aí. Bola para a equipe do Novo Horizontino no Luizão. Tá amarelado no jogo. Fez o passe na ponta esquerda. Era pro Heverson. Matheus Regis corre para fazer a marcação. Ele volta a bola para Luizão. Vem o Dodô. Tenta fazer a marcação. O Elvis também. Jogador mais à frente. Vem para cima do Rafael Nonato. Volta a bola aqui pro Rodrigo Soares. Tá amarelado. Tomou cartão no primeiro tempo. Volta ali. Bola pro Jordi. Sai do gol para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. O Felipe Marques marcou, você confere comigo. Já passamos de 10, agora 10h50, 11 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo, 34 minutos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão. A Ponte Preta vence, Gabriel Novaes marcou a 33 do primeiro tempo. 1 para Ponte, 0 para o Novo Horizontino. A Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque. Matheus Regis vai queimar, ele bateu pro gol, para fora. Passe, vai embora. Mais cedo, o América venceu o CRB pelo placar de 2-1. Bola rolando para Ituano e Paysandu em Itu. E o Papão sai na frente, hein? Paysandu 1, Ituano 0. Ontem Avaí 3, Guarani 2. Valinhos FM 87.9. Carlos Cossa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Rafael Nonato trabalha a bola aqui na ponta, é pro Rodrigo Soares, no peito, boa bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Pedro Rocha. Levanta a voo, pousa com ela em seus braços, fica o goleirão da Ponte com a bola, Coral. Cruzamento ali sem ninguém na área do Novo Horizontino, Pedro Rocha saiu, fez a defesa tranquila, a Ponte vai vencendo 1-0. Roberto César Santos, Júlio César Guevara, Maurício Roberto. Tá ligado com a gente o Wilson Corrêa, tá todo mundo aqui no YouTube, vai lá, deixa sua mensagem pra gente, muito bom ter a sua participação. Bola virada aqui da direita pra esquerda do Ramon Carvalho para Risso, Risso toca a bola aqui pro Elvis. Você já viu quem que é o capitão do Novo Horizontino aí agora, ô Coral? Era o Renato Palmas, com a saída, vou checar até agora não, viu, Corsaro? Bola pra equipe da Ponte, vem Risso pro cruzamento, pega nas costas do jogador da equipe do Grêmio, sai para a linha de fundo, é escanteio para a Ponte, segundo escanteio para a Macaca no jogo, o primeiro no primeiro tempo, e parece que o Risso sentiu, hein? Parece que o Risso na hora do cruzamento, parece que ele sente ali a panturrilha, jogador da equipe da Ponte. Vamos ver aí o que vai acontecer com o Risso. Lembrando que a Ponte joga com um jogador a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo, hein? Desde os 23 do primeiro tempo, é escanteio para a Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Risso parece que tá sentindo ali o Risso, lateral esquerdo da Macaca. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Perna direita na bola, levantou, tocou no segundo pau, toque de cabeça do Castro. E aí o Matheus Regis não conseguiu pegar aquela troca de passes dentro da grande área. Não deu para um nem para outro, ela foi embora na linha de fundo, Pedro Lino. O Elvis cruzou na cabeça do Castro, que desviou. Depois sobrou para o Matheus Regis, que também desviou de cabeça. A bola foi para a linha de fundo, tiro de meta por Novo Horizonte. Segue 1-0 mais você, sabe? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, era pro Lucas. Sai do gol, goleirão da Ponte. Pedro Rocha fica com ela, o goleirão da Macaca, e põe a Ponte no campo de ataque. Bola para o Igor Inocêncio. 14 minutos passados, é segundo tempo de jogo. 1 para a Ponte, 0 para o Novo Horizontino. 1 para a Macaca, 0 para o Novo Horizontino. A Ponte Preta vai vencer no confronto de 15 jogos. 16º. Essa, por enquanto, a 4ª vitória da Ponte. Mas tem muito jogo ainda. Linha aquele vídeo gramado. Vem Elvis, cantinho aqui no campo. Ele passa o jogo, toca a bola para Gabriel Risso. Risso toca a bola para o Charal Novaes. Autor do gol da Ponte, toca a bola para o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho volta, por enquanto. Nada de mexidas no time da Ponte. O Novo Horizontino já mexeu 2 vezes. Bola para Igor Inocêncio. Ele trabalha essa bola aqui pelo meio. Volta a bola para Emerson Santos. Emerson Santos trabalha essa bola aqui na ponta. Volta a bola aqui pro Castro. Castro vai trabalhando bola no time da Ponte. Bola aqui com o Risso. Risso pro Elvis, achou. Bom passe na ponta esquerda. É pro Ramon Carvalho. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque pro Igor Inocêncio. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Foi travado na hora do agora, a bola pegou do goleirão, fez a defesa do Luizão, pegou ali nas nádegas do Luizão, ficou fácil pro Jordi, Pedro Lino.
Belíssima chance agora do Igor Inocêncio. Ele tirou o zagueiro do Novo Horizontino da jogada, chutou, só que a bola saiu travada, fácil pro Jordi. Segue 1-0 aqui no Moisés Lucarelli, Corsato. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Bom, são 3 campeonatos diferentes que se enfrentaram Ponte Preta e Novo Horizontino, tá? Eu tô falando do Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino. Porque aquele que o Nelsinho Batista, é claro, é as mesmas cores, né? São as mesmas cores, né? Talvez o mesmo hino, o mesmo estádio, a mesma cidade, enfim, o mesmo mascote. Mas esse é um outro Novo Horizontino, tá? Então, dos 15 jogos até aqui, foram 8 jogos pelo Paulistão Série A1, 4 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e 3 jogos pela Série A2. Portanto, esse é o 5º jogo pela Série B do Brasileirão entre as equipes. 16 segundo tempo, falta para a equipe do Novo Horizontino, vai Coral. Falta agora pela direita, o capitão do time de Novo Horizonte é o Giovani, no momento que o técnico Eduardo Batista prepara mais 2 alterações. Falta para a equipe de Novo Horizonte, Rodrigo Soares levantou, tocou na grande área, sobe a zaga da Ponte para tirar, Tira bem mais 2 alterações aí no time do Novo Horizontino. Bola para Macaca, bola para a equipe do Novo Horizontino aqui na ponta esquerda, vem trabalhando bola. Bola para o time do Novo Horizontino, a Ponte ganha essa bola aqui. Bola com o Matheus Regis. Matheus Regis pode ser bom contra-gol para a Ponte agora. Tocou a bola na ponta, era para o Ramon Carvalho. Cara, falta capricho, né, cara? Falta capricho na hora do passe. E agora o Ramon Carvalho... Pegaram ele, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente. Mudou. 17 minutos do segundo tempo, vai, Coral. Mais 2, o técnico Eduardo Batista, vai embora o número 8, William Farias, já amarelado para a entrada do 21, Eduardo. William Farias com a 8 foi embora, entrou 21, Eduardo. E também no Novo Horizontino saiu Neto Pessoa com a 9, entrou o 30, Vagninho. Saiu Neto Pessoa com a 9, entrou o 30, Vagninho. E na Macaca a primeira mudança. Um Emerson pelo outro. Emerson Santos foi embora com a 8. E com a 18, o Emerson já em campo. O pessoal reclamava do Brigatti que fazia a mesma alteração, né? Mas quase que um Emerson pelo outro. E a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque. Toque de cabeça. A bola vai embora. Linha de fundo. Rafael Nonato, tinha falta pra Ponte ali na cobrança do Elvis, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pra Macaca, é o terceiro escanteio pra Ponte no jogo, de 6 escanteios no total, 3 pra Ponte, 3 pra equipe do Novo Horizontino, torcedor da Ponte se agita, no Majestoso, é escanteio pra Macaca, atacando aqui pro gol do portão de entrada, gol do placar eletrônico, 18 minutos passados do primeiro tempo, vi Pedro Lino de novo na TV, tá aparecendo mais do que o Jordi, vai ficar famoso o Pedro Lino, é escanteio pra equipe da Ponte, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, o Risso estava por ali, poderia sair numa jogada ensaiada, mas o Elvis mandou, levantamento na boca do gol, primeiro pau, Emerson de cabeça para fora. Ela passa, vai embora, tem gol. Fundo, tiro de volta para o Novo Horizontino, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa o Endo Coral. No Novelli Júnior, e Everson Quintana amplia o placar para o Paysandu, resultado momentâneo, Ituano 0, Paysandu 2. Que fase do Ituano, hein? Que fase do Ituano, perde pro Paysandu do técnico Hélio dos Anjos, bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, quase 19 passados desse segundo tempo, Ponte Preta vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0, bola ali do Joilson, volta o jogo aqui na ponta esquerda, ele trabalha a bola aqui pro Gabriel Risso pro seu xará, o Gabriel Novaes, aberto aqui pela ponta esquerda, Risso fez o passe na ponta, procurava o Dudu, o passe vai ser bom pra ele, vai chegar ali o Rafael Nonato, Dodô sem falta, Dodô, fez o passe pelo meio, a bola voltou pro time do Novo Horizontino, bola ali pro Giovani ganha essa bola, a bola voltou ali pro Ramon, ganhou essa bola pra Macaca, faz o passe na ponta esquerda, bom toque, é pro Matheus Regis, tá na grande área, pode queimar daí, bateu pro gol, foi travado pelo Nonato, rapaz, é um zagueiraço esse Rafael Nonato, hein? Joga a bola para lateral, vai lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, lateral para Macaca, vem Igor Inocêncio para fazer a cobrança do arremesso manual, e a rede balança placar ao vivo, Futebol Interior informa. No Novelli Júnior, Kevin faz o terceiro para o Paysandu, Ituano 0, Paysandu 3. Bola para a equipe da Ponte, bola com Castro para Risso tocou pro Dodô, vai queimar dali, bateu pra gol, pra fora. Não pegou legal, né, Pedro Lino, foi embora, linha de fundo, tiro de volta.
Não pegou legal, a bola foi pra fora, tiro de meta pro Novo Horizontino e 1-0 pra Macaca e Moisés Lucarelli. Beleza, o nosso querido Wendel Coral diz aqui que eu estou errando na pronúncia. É Donato e não Nonato, tá? Rafael Donato, mas ele é bom de bola. Rafael Donato, jogador da equipe do Novo Horizontino. Deixa eu arrumar aqui. Bola vir pela ponta esquerda. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. O Felipe Marques marcou na mesa de soma aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM 20. Chegamos a 21 passados deste segundo tempo. 24 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, Majestoso, Ponte 1. Gabriel Novaes marcou a 33. Novo Horizontino 0. Mudou. Bola rolando. Paysandu vai perdendo para a equipe, vai ganhando da equipe do Ituano. Fora de casa, 3-0. E a Ponte perdeu pro Ituano lá, hein? Ontem, Avaí 3, Guarani 2. Amanhã tem Botafogo e Vila Nova. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Mudou. Quem informa aí? Segunda mudança na Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Vai embora o 77, Matheus Restes, e entra o 11, Iago Dias. Recebendo aí a primeira oportunidade com o técnico Ponte Pretano. Iago Dias, 11, entrou no lugar do Matheus Restes. 77, ainda a 9ª rodada de Campeonato Brasileiro Série A. 1 minuto de jogo em Bragança Paulista. Elinho abre o placar para o RB Bragantino contra a equipe do Juventude. Uma diferença de 5 minutos de uma alteração para outra. O Nelsinho queimou a segunda alteração. É falta para a equipe do Novo Horizontino. Metade do segundo tempo. A Ponte vence 1-0. Só lembrando que o Novo Horizontino tem um jogador a menos, hein? Bola para o time do Novo Horizontino. Vem lá para fazer o cruzamento. Bola na grande área. Rasteirinho. Levantou. Tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar. Foi pelo alto. Achei que seria pelo chão. Aí o árbitro marcou agora uma falta do Iago Dias. Em cima do Paulo Vitor. O jogo tá parado. É falta do Iago. Em cima do Paulo Vitor e o jogo tá parado. E foi falta, né? Não tem do que reclamar, né, velho? Foi falta. Entrou bem o Iago, hein? Por que reclama, né? Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E a falta vem, bola na área do time da Ponte. E vem lá o Donato, né? Vem lá o Luizão. Os caras são bitelos, hein? Os caras são gigantes. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Vem Paulo Vitor para fazer a cobrança para a equipe do Novo Horizontino. O capitão Giovanni tá por lá. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Vem bola para a equipe do Novo Horizonte. Vem bola para a equipe do Novo Horizontino. Vem Paulo Vitor para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe da Ponte, tira. A bola voltou para a Macaca. Vem Iago Dias. Ganha essa bola aqui para a equipe da Macaca. Tem o Elvis pedindo bola. Tem o Dodô também. O passe vem pro Dodô. Toque para trás. Dodô vai ganhar essa bola. Quem sabe agora é perigo. Vem o Dodô. Pisou no pé dele. O 75, Paulo Vitor. É falta pra Ponte. Falta pra Macaca aqui pela bem esquerda. E pintou cartão pra ele aí, viu, Coral? Cartão merecido pro Paulo Vitor, né? Deixa ali o pé no tornozelo do Dodô, camisa 7 da Ponte. Mais um amarelo para jogadores do Novo Horizontino. Esse é o 4º cartão amarelo para atletas de Novo Horizonte. Vai jogar advertido a partir de agora o Paulo Vitor, 75 da equipe. O Dodô vai parecer aquele carrinho de bate-bate no final do jogo, né? O que ele apanhou no jogo, já levou na cara, já levou no queixo, já levou no tornozelo. Dizem que você colhe o que planta, né? Contra o Ituano ele cometeu aquela entrada criminosa, por sorte que o jogador não se machucou. Está apanhando um pouquinho, Dodô. Vem Elvis, vem ele para fazer a cobrança. Nossa, que coração peludo, Coral. Elvis para fazer a cobrança. 24 segundo tempo. Tá 1-0 para a Ponte. Vai, Elvis. Coloca na cabeça de alguém da Ponte para meter essa bola para dentro. Elvis para a bola para fazer a cobrança na falta. É quase que um mini escanteio. Lado esquerdo. Elvis levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga, tira, voltou pro Igor Inocêncio. Bateu pro gol, a zaga tira, a bola volta. Volta para a Ponte. O Risso toca essa bola pelo meio. A bola voltou aqui na ponta. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. Ganhou, trabalha a bola o time de Novo Horizonte. Bola ali na ponta. É bola pro time do Novo Horizontino. Vem trabalhando a bola. Ixi, olha o bração ali no rosto de novo do jogador da equipe da Ponte. E na frente do árbitro. Tem que parar, pô. Na frente do árbitro. Na frente do árbitro. Cara, tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Camisa número 21.
É o Eduardo. É o Eduardo, entrou no segundo tempo. E reclamou veementemente ali da marcação, mas o amarelo já foi aplicado pro camisa 21 do Novo Horizontino. Uma informação, viu, Corsato? Você comentou aí da altura dos zagueiros do Novo Horizontino. O Luizão tem 1,92 m e o Donato 1,93 m. 1,93 m com 1,92 m. Agora o Eduardo, hein, deu uma direta ali no jogador da equipe da Ponte, o Iago. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Elvis abre esse jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Igor Inocêncio. O Heverson vem, disputa de bola ali, ainda deu certo pro Igor, lado direito do campo, ele toca essa bola ali, tocou, bola pra Ponte, bola pro Iago Dias. Iago Dias volta pra trás, toca a bola pro Emerson. Emerson fez o passe, tocou errado, tocou pro Castro, mesmo assim ele ganhou, trabalhou, bola pro Risso, não tem ninguém na grande área, a bola voltou pro Gabriel Novaes. Vem Novaes, parece que já tá cansadão Novaes, hein? Parece que já tá cansadão, Novaes perdeu e deu contra-golpe pros caras. Olha o Vagninho, ganha essa bola pra equipe de Novo Horizonte, pede bola, o Nonato já tá como centroavante, a bola voltou pro Luca, falta. E falta de inteligência também do Ramon, né, velho? Falta de inteligência do Ramon. Falta frontal pro gol da Ponte. Precisava ter feito isso não, né, Coral? O jogador precisa ter cabeça em determinados momentos, né, Corsato? Falta frontal agora a favor do Novo Horizontino. É impressionante como toda a marcação do árbitro os jogadores reclamam. O seu mano pediu pra eu fazer essa pergunta pra você, mas eu não vou fazer não, viu? Pode ler aí, ó. Não tô enxergando. Ah, mas ó, você quer que eu faça? Não, é melhor não. Não? Melhor não. Melhor Tá você vai comprometer a jornada. Não, ele só perguntou. Pergunte pro narrador se ele já levou na cara. Tá vendo? Vai comprometer a jornada. Bola aqui pra equipe do Novo Horizontino. É falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Ó, um erro do Nelsinho foi ter usado as duas alterações, só trocando um jogador. Eu tô vendo, ó, o Gabriel Novaes, pregadaço, o Ramon Carvalho. O Elvis eu não vi, sabe quando o cara faz o gesto de colocar as duas mãos no joelho, assim? É sinal de que o cara tá cansadaço. É falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E aí o Nelson fica conversando ali com o Nenê. Falta pra equipe do Novo Horizontino. Luca pra fazer a cobrança da falta. E ele é perigoso na cobrança de falta, hein? 1, 2, 3, 4 homens na barreira. Vem Luca pra bola. O Pedrão tá no meio do gol. Vai Luca, bateu direto pro gol. Pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Ituano tá perdendo em casa pro Paysandu, hein? Pelo placar de 3-0. 3 pro Paysandu, 0 pro Ituano em casa. O Ituano vai perdendo mais uma. Bola aqui pro campo de ataque, mas o Ituano tá na frente, né? O Ituano não é o lanterna do campeonato, não. O Ituano tem 6 pontos. 6 pontos, tem 2 vitórias, né? O time do Ituano. Em 10 jogos, 8 derrotas. É o que mais perdeu na competição. Não, o Guarani também, né? O Guarani perdeu 9, né? 8, o Guarani tem 4 pontos. Perdeu 8 também, só que o Guarani tem um empate e uma vitória. Então são os dois times que mais perderam na competição. O Ituano, nem um empate, 2 vitórias. 2 vitórias. Bola aqui para a equipe do Novo Horizontino. Vem o Paulo Vitor Risso, vem na marcação para cima dele. Toca errado. O Emerson ganha para a Ponte, mas já perde. Toca a bola para Donato. Aí a bola vem para o meio. Vem o Vagninho. Sobe de cabeça. Ali com o Igor. Vai ficar fácil pro Pedrão para sair do gol, para fazer a defesa. Deixa eu adiantar aqui o caminho e vou trazer o giro do placar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 29 minutos deste segundo tempo. 16 para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro. Te contei não, majestoso. 10ª rodada. Ponte vence. Ponte 1-0 pro Novo Horizontino. O Paysandu vai ganhando da equipe do Ituano. 40 minutos do primeiro tempo. Paysandu 3. Ituano 0, meu Deus, 3-0 só no primeiro tempo. Mais cedo, América 2, CRB 1. Ontem, Avaí 3, Guarani 2. Amanhã, 11 da manhã, o Wilson Rocha transmite Botafogo e Vila Nova. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Eu avisei, né? O Gabriel Novaes não tá aguentando mais
nada, viu, ô Coral? E vai ser substituído agora o 35 da Macaca, mas antes ele vai sair com um cartão amarelo, né? Fez a falta pra cima do jogador do Novo Horizontino, foi advertido também, então o amarelo pro Gabriel Novaes, que vai sair de maca, certamente vai ser substituído, já fez inclusive o sinal de troca ali pra comissão técnica da Macaca. Vai ter que sair de maca, né? Chegamos a 30 minutos passados do segundo tempo, ele não estava pendurado, só Matheus Edson e Pedro Rocha, por enquanto, os pendurados no time da Ponte. E serão 2 jogadores, Renato e olha ele aí, rapaz. Bochecha. Renato e Bochecha. O Nelsinho vai terminar com uma alteração por fazer, né? Serão 4 alterações. E vai vir um outro ex-Ponte também aí. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos. Já. Tem saudade dele? Tenho. Na Ponte ele jogou bem. Demais, né? Nas 2 passagens dele na Ponte ele mandou muito bem. E ele tá jogando poucos minutos, mas quando entra na bola parada. Falta para a equipe do Novo Horizontino. Vem Giovani, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha. Sai do gol para ficar com o Melo, o goleirão da Ponte. Já tem as alterações aí, Coral? Ainda não? Ainda não, né? Só quem vai entrar. Danilo Barcelos com a 14 e no lado da Ponte o Renato 19 e o Bochecha com a 25. Beleza. Esse é o Wendel Coral. O nosso Pedro Lino também por lá. Bola aqui pro campo de ataque. É porque, na verdade, as alterações ainda não aconteceram, né? Mas agora, hein, rapaz, que já coisa, tem amarelo, hein? Que coisa, hein? Camisa número 20. Saiu o Corsato. Oi. Saiu o Gabriel Novaes e entrou o número 19, Renato. Essa é a primeira. E vai entrar o Bochecha também, né? E saiu o Ramon Carvalho e entrou o Lucas Bochecha. Lucas Bochecha, camisa 25. Beleza. Bochecha, camisa número 25 no time da Ponte Preta. Saíram Ramon e Gabriel Novaes. No time do Novo Horizontino vai entrar o Danilo Barcelos, com a camisa de número 14 no time de Novo Horizonte. 32 minutos passados deste segundo tempo. A Ponte está vencendo. Foi embora o Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, 75 para a entrada do 14, Danilo Barcelos. Então o Paulo Vitor vai embora. Camisa número 75 para a entrada do 14, o Danilo Barcelos. Renato Palme, Paulo Vitor, William Farias, Neto Pessoa e Fabrício Daniel foram embora no time do Novo Horizontino, né? No time da Ponte Preta, Emerson Santos, Ramon, Matheus Regis e Gabriel Novaes. E o Vício e o Elvis vão pro jogo inteiro, hein? Vão. Castro também, né? Amarelado. Bola pro time do Novo Horizontino. Vem o time de Novo Horizonte. Bola pro Rodrigo Soares. Rodrigo Soares fica pedindo bola pra ele. O árbitro tá marcando bola pra Ponte. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta esquerda. Lateral pra Macaca. Quase 33 passados do segundo tempo. Tá 1-0 pra Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Vai mandando aqui a sua mensagem pra gente no nosso YouTube. Eu quero a sua mensagem, quero a sua participação. O meu aparelho travou aqui e eu perdi todas as mensagens. Vem bola pro time da Ponte Preta, bola aqui pro campo de ataque. Jordi sai do gol pra ficar com ela. Aí o Igor Inocente vai ter que correr atrás, porque deixou uma avenidaça. Bola na ponta pro Heverson. O Danilo Barcelos já tá pedindo ali na ponta esquerda. Danilo Barcelos e Luca, o jogo todo. O Bruno Ascensão. Vamos, Bruno Assunção. Vamos, Ponte, acorda. Nosso amigo Lino não pode chorar. Valeu, Brunão. Luiz Simas tem que tirar o Ramon. Muitas faltas. Tomar cuidado para não tomar vermelho. Já foi. Carlos Alberto Cassantes. Eu não acredito. A gente com a mais, fazendo falta pra caramba. Vem bola pra equipe do Novo Horizontino. Bola aqui pro campo de ataque. Pega o goleiro. Tem gol. Pedro Rocha sai do gol para fazer a defesa. Orleis Oliveira, pelo amor de Deus. Tem uns caneludos na Ponte Preta. Ava, João Limino Neto, estamos juntos aqui em Rondonópolis. Obrigado você pela audiência. Manda mensagem, dá um like lá. Estamos com mais de 50 ao vivo. Manda like lá no nosso YouTube. Bola pra Ponte, vem bola pra Macaca. Vem aqui o Iago. Último toque do jogador da equipe do Novo Horizontino. É escanteio pra Ponte aqui pela ponta esquerda. Primeiro, o Coral. Rede balança, placar ao vivo informa, Coral. O Ituano, 2 gols relâmpagos na reta final. Tá vivo no jogo. Miqueias fez o primeiro e Ian
fez o segundo. Agora no Novelli Júnior, Ituano 2, Paysandu 3. Lembrando que estamos no primeiro tempo ainda desse jogo, hein? Os times do Hélio fazem muitos gols, mas tomam muitos gols. Daqui a pouco, depois da cobrança do escanteio, o Pedro Lino vai trazer a renda do jogo. 34-35 passados do segundo tempo. A Ponte vence o Novo Horizontino 1-0. 10ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol. Jordi dá um soco, tira, mas o árbitro tá parando para marcar uma falta. Perigo de gol. Vamos lá, renda do jogo. Vai, Pedro Lino. Público total 4.426. 4.426 para uma renda de 88.760. 4.426 o público e a renda 88.760. No último jogo da Ponte com o Santos, tivemos 7.498 no público total. Ponte Preta e Amazonas, deixa eu ver aqui, eu não marquei o público, Ponte Preta e Amazonas, mas daqui a tem aqui, 4.446 o público total. Então, 20 pessoas a menos no jogo Ponte Preta e Novo Horizontino. Risso trabalha a bola para a equipe da Ponte. Ele volta o jogo, volta aqui, bola pelo meio, procurava o Dodô. A zaga da equipe do Novo Horizontino tira. Chega o Castro, dá um bicaço nessa bola, tira, põe bola aqui para o campo de defesa da equipe do Novo Horizontino. Não tinha ninguém da Ponte no ataque, a bola sai. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Valinhos FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Danilo Barcelos vem ele para fazer a cobrança de falta. O árbitro tá dando que é mais para trás, né? Até achei que ele teria dado lateral, mas tá dando lá atrás. É bola para a equipe do Novo Horizontino. Vem Danilo Barcelos, ele é bom na bola, na bola parada. Luca tá na grande área. O Donato também está na grande área. Luizão também na grande área. Falta para a equipe do Novo Horizontino. Falta para o time de Novo Horizonte fazer a cobrança. Vem para a bola ali. Vai dar cartão amarelo para quem? Amarelo Barcelos, por conta da demora, né? Ou por conta da reclamação também. Rapaz, mas o que o árbitro tá ouvindo no jogo de hoje, dos jogadores, tanto de Novo Horizontino quanto da Ponte Preta, olha, não tá escrito, viu? Mas amarelo por reclamação do Danilo Barcelos. Não, o amarelo foi porque ele não colocou a bola na onde o juiz estava mandando. Misericórdia. E aí ele tomou amarelo por isso. Danilo Barcelos, vem ele para fazer a cobrança na falta, 37. Obrigado você que tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Muito obrigado pela audiência. Dá um like lá na nossa transmissão para que mais ponte pretanos saibam que estamos aqui. Danilo pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Passe, vai embora o Donato que estava por lá. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! E não volta mais, hein? Quase 38. Segundo tempo, 7 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você, Série B. Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, é o 16º confronto entre Ponte Preta e Novo Horizontino na história. A Ponte está ganhando essa por enquanto. Gabriel Novaes não está mais no jogo, marcou a 33 do primeiro tempo. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Bola rolando, finalzinho do primeiro tempo. Em Itu, Paysandu vai ganhando do Ituano em Itu pelo placar de 3-2. Mais cedo, América 2, CRB 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, Avaí 3, Guarani 2, amanhã 11 da manhã, com cobertura aqui da Rádio Futebol Interior. O Wilson Rocha transmite Botafogo e Vila Nova. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Quase 39, Coral. Fala do jogo aí, tá 1-0 pra Ponte. A Ponte conseguiu controlar, né? Aquele ímpeto, aquela força ofensiva do Novo Horizontino que fazia uma pressão muito grande no ataque. Dosou, né? O Novo Horizontino acaba cansando tanto ir pro sistema ofensivo. A Ponte dosa essa posse de bola também, sabe sair jogando. Agora, embora o Novo Horizontino esteja tendo um pouco mais a posse de bola, mas a Ponte não está sofrendo mais tanto quanto antes.
tenta sair em contra-ataque para matar a partida, enquanto o Novo Horizontino, já sem tática, sem nada, tenta chegar ao empate. Vem o time de Novo Horizontino, bola do Vagninho, trabalha essa bola aqui na ponta esquerda, vem o Gabriel Risso, vai deixar a bola sair, acabou o campo, a bola saiu, o Rodrigo Soares estava na marcação para cima dele, ela sai, vai embora. É tiro de volta para a Ponte fazer a cobrança. Deixa eu abraçar aqui o povo no YouTube, Bruno Assunção, Luiz Simas, Aparecido Alves, o Júlio César Guevara, o Cauã Alves, o Orleis Oliveira, João Limírio Neto, o Osmar Dangar, o Maurício Roberto, o Carlos Lemos Matozinho, Dodô, o melhor em campo, marcou e ajudou. Daqui a pouco, se a Ponte não perder, né, tem a lição do melhor em campo. Mas vamos esperar acabar o jogo, né, Matozinho? Obrigado aí pela audiência, viu? Obrigado pela audiência. O Udi entra agora, parece que é torcedor do Novo Horizontino, tá com a gente aqui, seja bem-vindo, Udi. Bola aqui pra equipe do Novo Horizontino, trabalha a bola aqui na ponta, passamos de 40, bola pro Eduardo, trabalha a bola na ponta, bota a bola pro Luca, Luca de primeiro, trabalha a bola pro Giovani, fez o passe na grande área, Castro! Se joga na bola e tira dali. Aí a bola voltou pro Dodô. Tá no chão de novo, hein, rapaz. Eu não tenho aqui as estatísticas das faltas que tomou o Dodô. Mas, rapaz, como apanhou o tal do Dodô no jogo, hein? Pintou cartão aí, viu, Coral? É, pro Giovani, que ficou com a tarja de capitão depois da saída do Renato Palm. Mais um amarelo. Giovani, camisa 5, vai jogar amarelado a partir de agora. Então, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 cartões para o Novo Horizontino, cartões amarelos. Teve também o cartão vermelho para o Patrick. Na Ponte, o Gabriel Novaes, o Risso, o Elvis, o Emerson Santos e também o Castro. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola para Macaca, bola pro Iago Dias. Iago Dias tem ali pedindo, bota tá impedido. Não tá valendo nada, o árbitro tá marcando impedimento do ataque da equipe da Ponte Preta. Bom, faltas. Essa foi a 9ª falta do time do Novo Horizontino contra 18 da Ponte. Posse de bola, 63 para a Ponte, 37 para a equipe do Novo Horizontino. Escanteios, 3-3. Tá errada a marcação aqui, da onde eu tô dando uma olhada. Exato. Foram 3 escanteios para a Ponte, 3 para o Novo Horizontino. Essa foi a 4ª falta que o Dodô sofreu na partida. 4ª falta que ele sofre. Escanteios, produção, arruma aí na tela. 6 escanteios. No total, 3 para cada lado. Bola e amarelos, rapaz, 11 com 1 vermelho. São 12 amarelos. 12 agora? São 5 da Ponte e 7 do Novo Horizonte. Então, produção, ajeita aí. 12 agora com esse que foi tomado aí pelo jogador da equipe do Novo Horizontino. O Paulo César, a Ponte está sem preparo físico. Pregou, poderia colocar o Dudu para segurar no meio. Já não dá para mexer mais, viu, Paulo César? Já fizemos as 3 alterações, tá? Já fizemos as 3 alterações. Rapaz, tem um login aqui grande, rapaz. Não vou conseguir ler agora, não. Bola aqui no meio, vem Vagninho trabalha a bola. E Giovani, ele bate forte, perigoso, bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Tem que marcar o Giovani aí, hein, o Wendel Coral. Ele percebeu o espaço e arriscou, né? Marcação do Bochecha, mas não pegou bem na bola. O Eduardo Batista tenta a todo momento, né? Falar, vamos que dá, mas está cada vez mais difícil aí para o time de Novo Horizonte. Você falou que se a Ponte Preta perder, não tem o melhor em campo. Não tem. Não tem a mínima possibilidade da Ponte Preta levar a virada. Meu Deus, agora começa a ficar preocupado. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque, chega ali o Jordi para tirar. Tem sempre os engraçadinhos, né? Mas isso significa de que a live tá com audiência, né? Mas deixa de ser tonto, viu, Compras? Corsato. Larga a mão de ser tonto, de querer atrapalhar as pessoas que estão trabalhando, ganhando pão, tá bom? Tomara que você não venda nada. Fazer igual o Coral fez com o Dodô, que falou que, como é que é? Aqui se faz, aqui se paga, né? Tá colhendo Ô, Compras, vai se lascar, meu filho. Larga a mão de ser tonto, vai, cara. Eu confirmei. Nossa, que coração tonto. Eu confirmei aqui, são 7 escanteios mesmo, viu? 3 para o Novo Horizontino e 4 para a Ponte Preta. Então, ô Felipe Marques, volta. Você estava certo e o tonto sou eu, tá? Volta o 7 lá, por gentileza, tá? Bola aqui pro time do Novo Horizontino, trabalhando bola, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, manda mensagem lá no YouTube, se xingar eu xingo você também, vai participando, 989-89-35-26, é o nosso WhatsApp, bola pra equipe do Novo Horizontino, ganha, a bola Ponte, não ganha, chegou ali o Emerson na marcação, vem também o Iago Dias, tem que todo mundo ajudar na marcação, rapaz, vamos pra mais de 50 de novo também, tem muito jogo ainda, vem Luizão, marca aí Ponte, se segura aí Ponte, vem o Risso, deu bote errado, a bola botou, Iago Dias, vem na marcação Castro,
Ganhou e ganhou bem pra Ponte. Vamos ver se dá certo agora. Bola pra Macaca aqui na ponta. Já passou o Castro. Fez o passe ali. É pro Renato. Ganhou essa bola o Renato. Entrou na grande área. Fez a finta. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Tocou bola pro Iago Dias. Pode até queimar daí. Se quiser bateu. Tocou pro Renato. Não pega. E aí veio o Renato. Fez falta ali pra cima do Luizão. Jogador da equipe do Novo Horizontino. Não pode perder essas bolas. A Ponte tinha a possibilidade. Amarelo. A Ponte tinha a possibilidade de fazer o gol. E perdeu um gol feito agora, hein, Pedro Lino? Perdeu um gol feito e o Renato chegou forte no zagueiro do Novo Horizontino, tomou amarelo. O zagueiro está caído, é o camisa número 25. É o Lucão, está caído e tem mais 5 de acréscimo, Forçato. Luizão, camisa número 25, está caído. E amarelo. E amarelo também aqui pro Renato. Camisa 19. 19. Mas foi ele que fez a falta, não, né? Foi ele que fez a falta no Luizão, lá no primeiro lance. Isso, no Luizão lá no primeiro lance. Já informou aí, vamos até 50, portanto. Menos do que no primeiro tempo. O Udi tá dizendo aqui, foi um achado aqui no YouTube. Muito bom acompanhar vocês. Ô Udi, obrigado, viu? Obrigado, tá? Apesar de ter sempre alguns bobões aqui tentando aparecer. E o pior é que o cara vem numa piadinha que todo mundo já conhece. Todo mundo conhece, né? Nem pra ter criatividade. Por isso que eu tô falando que é tonto. Mas né? É tonto. É tonto. É tonto e burro ainda, seja criativo. É, tá passando vergonha aqui, ô cidadão. Larga a mão de ser tonto, rapaz. E o duro é isso, né? O duro é assim. O cara, a gente tá trabalhando, todo mundo aqui defendendo o leitinho da criança, e vem esse tonto aqui para tentar atrapalhar a live. Muito obrigado você que tá com a gente. Chegamos a 3 dígitos, hein? Obrigado pela audiência, viu? Ó, eu já passei daquela fase de levar desaforo para casa, entendeu? Então eu já passei dessa fase. Bola para Ramon. Ramon trabalha a bola, mas tem muita gente bobo, né? Bola aqui pro Elvis. Elvis trabalhou, bola na ponta. Era pro Dodô, tentou fazer o passe aqui pro Iago. A bola saiu, foi embora, lateral para a equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos Ponte, diz aqui o Wilson da Rocha. O Elbert Alves também tá ligado conosco. Valeu, querido. Bola para a equipe do Novo Horizontino, vem cobrança. Levantamento na boca do gol, sai do gol, Pedro Rocha. Pra ficar com ele, vai ficar no chão, né? Caiu no meio das pernas do Danilo Barcelos, o jogo tá parado, Coral. Ele vai pegar todo o tempo do mundo, né? Tanto o Herbert Alves quanto o Jefferson Santos, eles estão desesperados por pelo menos mais um gol no jogo. O que é esse 1,5 aqui? É porque ele apostou que o jogo vai ter pelo menos 2 gols, mais de 1,5. Ou seja, um já teve, falta o outro gol. Lamento decepcionados, mas acho que vocês vão perder dinheiro. O Bismarck também tá querendo mais um gol aqui. Ô Bismarck, obrigado pela participação. Você ligado aqui no YouTube Futebol Interior. Lembrando que segunda-feira, 8h30 da noite, depois das 8h30 da noite, tem a Hora da Macaca. E por que eu falo depois das 8h30 da noite? Porque o meu parceiro de bancada, o Marcelo Corsato, apresenta o Boa Noite Terra, na Terra FM 96,5. Ele vai até as 9 da noite. Então eu abro a live e o Marcelo entra com a gente depois das 8h30 da noite. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque. Chega ali, o árbitro tá parando para marcar uma falta. Ou lateral pra Ponte, o que ele marcou ali, hein? Fiquei com a impressão que ele marcou o lateral, mas o jogo tá truncado pra caramba agora nessa reta final também, hein? É, que fiquem assim, né? O filho tá dando uma força pro pai, tá dizendo aqui o Sérgio Pasquini. E a falta, viu? André Lima, Paulinha é macaca. Valeu, André. Obrigado. Falta pra Ponte. 47,50, quase 48. Vem Elvis pra bola, bateu direto pro gol pra fora. Ele viu que o Jordi tava saindo pro cruzamento, tentou direto, hein, Pedro Lino? Tentou direto, a bola ficou fácil pro Jordi. Segue 1-0, Corsato, já estamos nos acréscimos. Valeu, deixa eu abraçar aqui o mano, Marcelo, que tá trabalhando. Hoje ele tá no ar lá pela Azul FM. Também trabalha um monte de FM, Deus do céu. Bola aqui pra equipe do Novo Horizontino, era pro Rodrigues. Sobe o Rodrigo Soares, sobe ali o Iago. Tira, joga essa bola pra lateral, tá todo mundo ajudando. O Rodrigo Soares, o time do Novo Horizontino. É bom o time do Novo Horizontino. Bola pra Vagninho, chega o Castro, dá um bico nessa bola. 48 minutos e 30 segundos passados, segundo tempo de jogo. Dá 1-0 pra Ponte, o gol da Ponte foi marcado pelo Gabriel Novaes. Gabriel, Iago Dias chega pra tirar. Vem ali o Bochecha, a primeira vez que eu falo do nome do Bochecha no jogo. Ele volta essa bola aqui
pelo meio. A bola voltou aqui pro Eduardo. Camisa número 21, vem cruzamento. Chega ali o Castro, tira a bola, volta pro time de Novo Horizonte. Donato, agora virou atacante, Donato. É centroavante, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. Bola voltou pra Macaca. Vem Lucas Bochecha, vai sair, sai errado. Chegou a zaga da Ponte pra tirar. Vem o Igor Inocêncio, deu certo, hein? Deu certo pra Ponte. Bola lá pro Renato. O Elvis tá entrando dentro da grande área. Vem Renato, Luizão na briga pra cima dele. Renato tocou pro Elvis. Elvis toca pro Renato, deu errado. A bola voltou pro Renato, ganhou essa bola pra Ponte. Bola ali pro Bochecha, 49-20. Quem sabe o segundo gol da Ponte. Bola aqui pra Ponte. Trabalha a bola pro Iago. Iago trabalha a bola aqui pro Gabriel. Gabriel tentou fazer o passe ali pelo meio. Emerson Santos, meu Deus, hein? Tentou tocar, tocou errado. E aí o Nelsinho Batista, meu Deus. Olha ali o Jordi. Olha o Jordi saindo errado. E olha o Elvis, hein? Olha o Elvis chamando o povo. Chamando o povo, Elvis. Joga essa bola para lateral. E parece que é lateral ali para a equipe da Macaca, porque tocou no jogador da equipe do Novo Horizontino. O Elvis ganhou essa bola para Ponte. Não tem sinalização por enquanto de mais um, não. 49-55. Vai terminar o jogo. Bola para Ponte. Bola para Macaca. Trabalha a bola aqui no meio. Bola do Risso. Ganha a bola para Dodô. Dodô para Risso. Risso na ponta. Ganha essa bola para Ponte. Toca a bola para o Iago. Ponto, centro do gramado. Não perdemos mais. Rapaz, 120 aqui no YouTube. Obrigado, você, parabéns. Você, galera do YouTube. No duelo do pai pro filho. Deu o pai. A Ponte vence. Ponte 1. Novo Horizontino 0. Gabriel Novaes foi para a rede a 33 minutos do segundo tempo. No terceiro jogo de Nelsinho Batista no comando da Ponte. A segunda vitória. 3 jogos, 2 vitórias. Ganhando do forte Novo Horizontino. 1 para Ponte. 0 para o Novo Horizontino. Saída dos jogadores do gramado. Repórter do estádio, Pedro Lino. Fala, Pedro. A torcida gritou bastante o nome do Elvis aqui na saída, Corsato. Os jogadores estão conversando na beira do gramado. Eu tô aqui esperando para conversar com algum jogador na saída do Majestoso. Pegar o Donato aqui, Corsato, falando. Vamos ouvir o Rafael Donato. Tá todo mundo junto, esse momento difícil, claro que um a menos complica um pouco, mas nosso time se mostrou muito aguerrido, menos com a menos tentamos jogar, buscamos gol a todo momento, não nos acovardamos, e não tem muito tempo para lamentar, perdeu aqui, a gente tem que voltar para casa, terça-feira tem um confronto muito importante dentro de casa e agora é juntar as forças para que a gente possa fazer um grande jogo na terça-feira. Aí, portanto, o Rafael Donato com seu 1,93 m de altura, falando que não tem tempo aí para lamentar, viu, Corsato? Legal, a Ponte Preta vence pelo placar de 1-0. Dá uma ascensão aqui na competição. Sobe no campeonato o time da Ponte. Elvis. Ponte Preta, estamos de parabéns. Hoje fizemos um grande jogo. Tudo que o professor pediu, taticamente, a gente conseguiu cumprir. E conseguimos essa vitória aí com o apoio do nosso torcedor. E agora é descansar, que a gente precisa pegar uma sequência de vitória para fazer um campeonato tranquilo e no segundo turno, se Deus quiser, brigar lá em cima. Isso, Elvis. Tá certo, tá aí o Elvis, ainda tem o nosso Pedro Lino na saída dos jogadores. Vai, Pedro! Matheus Regis. Já passou aqui já, pode seguir. Beleza, o próximo você chama aí, tá? Ponte Preta, 13ª colocação, vai. Com certeza, o Nelsinho, por ironia do destino, foi um negócio muito legal que aconteceu hoje, né? O pai enfrentando o filho. Tenho certeza que os dois estão orgulhosos um do outro, mas o Nelsinho conhecia bastante o Eduardo, sabia os pontos fortes, também as vulnerabilidades. Então ele nos posicionou ali da forma correta e a gente fez um grande jogo hoje. Valeu, Ramon, obrigado. Tá aí o Ramon Carvalho, Corsato, segue você aí. Beleza, tá aí o Ramon Carvalho falando no microfone do repórter Pedro Lino. Vai, Pedro! Elvis. Fazendo uma função diferente ali, né? Sendo centroavante hoje, graças a Deus movimentei muito bem. Fiz tudo que o professor pediu. Não só eu, como a equipe toda. A gente sabe, jogar contra o Novo Horizontino está sempre sendo difícil. Tanto é que nos últimos anos, quando eu tô aqui, é o time que a gente mais enfrentou. Mas a equipe está de parabéns. Uma grande vitória hoje com o apoio do nosso torcedor. Agora é descansar e temos o Botafogo lá, se Deus quiser fazer um grande jogo para tentar dar uma sequência de vitória que o nosso grupo merece. Vários momentos na partida, você e o Luca ficaram se empurrando, brincando, vocês jogaram juntos em 2022. Ele também tem uma passagem muito marcante aqui em Campinas. Legal essa amizade de vocês, ele adversário nesse momento. Não, o Luca é um ídolo da Ponte Preta, é recente, é o cara que fez mais gols aí no século, é um cara que eu respeito muito, tem uma admiração, um respeito muito grande e uma amizade. Então é desejar tudo de bom para ele sempre.
Agora, claro, contra a gente não, né? E graças a Deus hoje a gente saiu vencedor. Mas a amizade fica fora do campo, mas é um cara que eu respeito e admiro, é um ídolo da Ponte Preta. Aí o Elvis Corsato. Beleza, falando também do Luca. É bom que ganha, que todo mundo fala, né? Sai um, vem outro, isso é bom. Perde, ninguém fala, mas quando ganha... Vamos lá, Pedro Lino, saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli, a Ponte venceu 1-0, vai Pedro! Pedro Rocha. Da Ponte, Pedro Rocha, jogo difícil, Ponte venceu, conseguiu 3 pontos, né? Graças a Deus, jogo muito difícil, tem tornado um clássico ultimamente nos últimos 3 anos. Graças a Deus a gente só com a vitória, vamos trabalhar, que foi um confronto difícil lá em Ribeirão. Aí o Pedro Rocha, Corsato. Legal, Pedro Rocha, goleiro da Ponte. Você pode votar aqui, viu? No melhor em campo, tá? A Ponte venceu pelo placar de 1-0, portanto você vota no melhor em campo aqui no YouTube. Depois do intervalo eu já vou voltar aqui com a eleição do craque do jogo. Eu quero saber quem foi o craque do jogo pra você, torcedor da Macaca. A Ponte venceu pelo placar de 1-0. Bom, vamos aguardar para ver se o Pedro não tem mais ali. Deixa eu abraçar aqui o Silvio Seico, Renato Bueno, José Laurindo Vaz, o Nelson Letrinta Júnior, a Viviane Cristina, o Orleis Oliveira, o Mano Marcelo, o Osmar Dangar. Vai, Pedro Lino! Eu vou pra coletiva lá, depois eu volto. Valeu! Beleza, esse Pedro Lino, o repórter do estádio. Majestoso, a Ponte venceu pelo placar de 1-0. É isso, despluga aí o Pedro Lino, depois a gente vai lá pra coletiva do técnico Nelsinho Batista. A Ponte venceu pelo placar de 1-0. Com esse resultado, a Ponte Preta vai à 13ª posição. 12 pontos ganhos e não vai perder essa 13ª posição. Por quê? Porque o Amazonas já jogou, perdeu na rodada. Inclusive a Ponte passou o Amazonas. A Ponte foi a 12 pontos. O Paysandu, mesmo vencendo, está indo a 11. O CRB já perdeu, tem 8. O Botafogo não jogou ainda. O Botafogo só tem 8 jogos e 7 pontos. O CRB também, 8 jogos, só que 8 pontos. O Ituano, 18º, 6 pontos em 10 jogos. O Brusque, 6 pontos em 9 jogos. O Brusque pode sair desta zona da degola, né? Pode colocar, por exemplo, o CRB atrás dele, né? E dependendo do resultado do Botafogo, né? Se o Botafogo não vencer amanhã o Vila Nova, só empatar e o Brusque vencer na rodada, o Brusque pode deixar Botafogo, CRB, Ituano e Guarani na zona da degola. Ô, Wendel Coral, a Ponte venceu pelo placar de 1-0. Rapidinho seu comentário antes do intervalo do jogo, pra gente abrir aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Vitória é extremamente importante para a Ponte, que se distancia um pouco da zona de rebaixamento e passa agora a vislumbrar só coisas melhores. Quem sabe a segunda vitória consecutiva na próxima rodada e no duelo do pai com o filho. Melhor para o pai. Legal, esse é o Wendel Coral, vai voltar comigo daqui a pouco no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Macaca venceu, que gostoso! Terceiro jogo do Nelsinho Batista no comando da Ponte, a segunda vitória. O Nelsinho consegue em 3 jogos fazer o mesmo número de pontos do João Brigatti em 7 jogos. Brigatti em 7 fez 6. O Nelsinho em 3 jogos já tem 6 pontos. Mas é tudo o mesmo time, né? Então tudo Macaca. É isso, gente. Jornada esportiva para Restaurante do Dadá. Delivery 3242-3125. Já pode pedir, viu? Chamou, pediu, chegou. 3242-3125. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Hora da Macaca. Toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Valinhos FM 87,9. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abrindo o fim de jogo feliz, hein? Feliz, a Ponte Preta venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Estou aqui ao lado do Wendel Coral, ao lado do Pedro Lino, que está lá no estádio, vai fazer a sua pergunta para o Nelsinho Batista, o Felipe Marques aqui modulando os botões mágicos da mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, áudio e vídeo com Felipe Marques lá na Valinhos FM, o Mr. X modulando o somzão da Valinhos FM 87,9. Tá começando o fim de jogo para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Sábado é dia de pizza, hein? Pizzou no sábado, 3242-3125 para Campinas. Ligue e peça 3242-3125. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, 989-89-3526. Anuncie conosco. E também Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Vai votando aqui, hein? No YouTube, Hora da Macaca, no YouTube, Futebol Interior, gente, desculpa, Futebol Interior é o nosso YouTube, vai mandando mensagem aqui na nossa live, tá bom? Segundo tempo de jogo, ô Wendel Coral, placar ao vivo Futebol Interior, Ituano e Paysandu estão jogando, tempo e placar, ô Wendel Coral. Quase 6 minutos do segundo tempo, o Paysandu que abriu 3-0 nos primeiros 45 minutos, levou 2 gols relâmpagos no final da primeira etapa, resultado parcial de Ituano 2, Paysandu 3, 6 minutos da segunda etapa. Em Bragança Paulista, Série A, Campeonato Brasileiro, o Bragantino vai empatando com o Juventude pelo placar de 1-1, finalzinho do primeiro tempo. Nesse jogo aí, o Bragantino já tá com um homem a menos. Isso, tem um jogador expulso, o time de Bragança Paulista. Bora lá então, hein? Vamos abrir aqui a eleição do craque do jogo, sem perder muito tempo, a gente vai até às 8 horas da noite. Se aparecer a entrevista do Nelsinho, se ela pintar, a gente corta aqui o craque do jogo, tá bom? Bora lá então com a abertura do craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, e aqui eu vou lendo as mensagens do nosso YouTube, tá bom? Vamos lá aqui, Orleis Oliveira, Ponte com um a mais, todo jogo assim, tinha que ter um jogo tranquilo, Roberto César Santos, acabou. Jogo duro, diz aqui o André Lima, Viviane e Cristina. Todos aqui, porque sem dúvida é a melhor transmissão, Vivi. Obrigado, Vivi. Beijo pra você. Obrigado, Nelsinho Batista. Como é bom treinador. Diz aqui Nelson Letrinta. Detalhe bonito na TV. Beijo do Eduardo no pai, o Nelsinho, no final do jogo. José Laurindo Vaz. Elvis, sonho em jogar no Santos. Renato Bueno. Elvis, melhor em campo. Correu até o fim. Diz aqui o Renato Bueno. Então, um voto pro Elvis. Do Renato. Vamos lá. O Osmar Dangá. Detalhe pouco observado. A Ponte com o Nelsinho recuperou o Nenê Santana. É notória a presença e a participação dele nos jogos. O que não acontecia antes. Na verdade, Osmar, o Nenê Santana virou auxiliar direto do Nelsinho. Porque o Nelsinho veio sem auxiliar, né? E aí ele escolheu o Nenê. Porque ele conhece também o Nenê, né?
E já é da casa. Já é da casa também. Não é que o Nenê não estava na comissão técnica, estava e era muito ativo, inclusive, com o Brigatti, mas não era o auxiliar direto do Brigatti nos jogos. Tá bom, Osmar? Roberto César Santos, Elvis, sem dúvida, o melhor em campo, diz aqui o Roberto César. Osmar Dangar, no meio... Não entendi, Osmar. Vou pular a sua, tá? Corsato, eu acertei o placar, lembra? No finalzinho da Hora da Macaca. Verdade, Fabião. Um abraço. Agora manda pra gente aqui os números da Mega Sena de São João. Ô, Fabião, obrigado, viu? Placar é o de menos. Importante é a vitória. Muito importante foi o desempenho. O final de semana tá completo, diz aqui o Silvio Seico. Enfim, teremos um domingo de futebol feliz, diz aqui o Osmar Dangar. Melhor em campo... o Elvis, diz aqui o Maurício Roberto. Ele é muito enjoado. Mais um voto aqui pro Elvis. Ô Mauricião, obrigado, meu querido. Fábio Fernandes, boa noite, Corsato. Vencemos, mas não é porque vencemos, mas mesmo assim a arbitragem ainda prejudicou demais a Ponte, também acho. Aliás, não só nesse jogo, viu? No jogo contra o América também. O Marcelo Corsato não foi comigo, mas eu vou falar aqui. Merecia ter sido expulso o jogador do América no começo do jogo e não foi, né? O Wilson Correia, vencemos, mas ainda não convencemos. Vamos respirar. Afastamos da degola. E aí o Osmar manda um corneta aqui. O Wilson Correia, melhor em campo, Elvis. Mais um voto pro Elvis aqui, o Wilson Correia. Só Elvis por enquanto, hein, velho? Vamos lá. A torcida gosta pouco do Elvis, né? Ele é muito bom. Osmar Dangar, melhor em campo, Ramon de Parado. Você tá zoando, né, Osmar? Eu vou esperar mais um pouco, tá? Fábio, Elvis, o melhor em campo. Valeu, Fábio. Obrigado pela participação. Carlos Alberto Cassanges. VAR falhou, foi pênalti. Também achei, viu? Também achei. Não o lance da mão lá, mas teve um pênalti pra Ponte no primeiro tempo que ele não marcou. Neuci Locato, Elvis, o melhor em campo. Valeu, Neuci. Fábio Fernandes, Elvis, Osmar, Elvis. Eu sabia, Osmar. Fábio Fernandes. Tem um Fábio e um Fábio Fernandes. Osmar também. Por enquanto só Elvis. Tem gol, hein? Viviane Cristina. Craque do jogo, Elvis. Fundamental pro time. Vai, rede balança. Placar ao vivo, futebol interior informa, Coral. É o quarto do Paysandu no Novelli Júnior. Agora Ituano 2, Paysandu 4. Paysandu 4-2. João Limírio Neto, Elvis. DJ Digo, vale 3 pontos. Silvio Seico, Elvis, melhor em campo. Murilo Melo, Elvis, o melhor em campo. Aparecido Alves, Elvis, o craque do jogo. Nenhum voto diferente. Elvis, portanto, um voto aqui da galera no craque do jogo. Vai votando aqui, 100% Elvis por enquanto. Obrigado você que vota no YouTube, tá bom? Precisa de mais um gol, Corsata. A Ponte tá vacilando, mandou mensagem aqui o Wilson na Rocha quando o jogo tava rolando ainda. Valeu, Wilson. Obrigado aí pela sua participação. Coral, melhor em campo pra você, quem foi? Elvis, camisa 10. E eu acho que muito se resume, né, ao lance final que você disse. O Elvis chama a torcida. Porque aos 50 minutos do segundo tempo, um jogador que todos nós já sabemos, que não tem o melhor físico, que não tem o físico ideal, joga a partida inteira e no final demonstra aquela raça, brigando por um lateral ofensivo, que faz obrigatoriamente o Novo Horizontino correr atrás da bola e a Ponte gasta um pouco mais de relógio. E ele consegue, tendo toda aquela garra, aquela raça, não poderia ser diferente. Gabriel Novaes muito importante com o gol, é claro, mas pelo conjunto da obra não poderia ser outro além do Elvis. O Elvis ganhou, portanto, como o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. 19h18, 7 da noite mais 18 minutos. Paysandu vence 4-2. Coral já informou aí. 12 minutos do segundo tempo. Silvio Seico. Sinal claro, o time melhorou. Assistiu o jogo. Luiz Simas, melhor jogador em campo, Elvis. Alexandre Cristiano, Elvis arrebentou. Mas o risco tá em má fase. Tá mesmo, viu, Alexandre? Mas não deixa de ser um bom jogador. Valeu, muita gente participando conosco aqui, ó. Daqui a pouquinho, a entrevista do treinador, hein? O treinador que ganhou o jogo. O pai, o Nelsinho. Bom, eu vou trazer agora aqui as notas do jogo. Por você, viu, Wendel Coral? Você vai trazer as notas do jogo, tá?
Deixa eu ver se tem coletiva. Não tem coletiva ainda. Não Ainda tem nada. Não tem nenhum link da coletiva, não. Tá demorando hoje, Tá hein? demorando. Vamos Meu lá, Deus. então. Agora são 16 jogos entre Ponte Preta e Novo Horizontino no confronto. Vamos lá. São 4 vitórias da Ponte, 7 empates e 5 derrotas. Todas as vitórias da Ponte no Majestoso, tá bom, gente? Todas no Majestoso. E detalhe, todas por esse placar aqui. Em 16 jogos, o placar que mais aconteceu foi este aqui, de 1-0. Agora 4 vezes para Ponte, 2 vezes pro Novo Horizontino. Portanto, Ponte Preta que consegue aí a 4ª vitória em cima do Novo Horizontino. A Ponte marcou com esse 12 e sofreu 15. 12 gols a Ponte marca e sofre 15 gols. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista. Agora vamos para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Só antes das notas, deixa eu pedir aqui pro Felipe Max, põe aquela arte do livro do Isael Moreira, por gentileza, só para lembrar você, torcedor, que no sábado que vem, agora, sábado, dia 22, né? Próximo sábado, 10h30 da manhã, no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli, o professor radialista Isael Novaes vai lançar o seu livro, Defensores. Os grandes zagueiros da história da Associação Atlética Ponte Preta. Não perca, hein? O livro, aliás, eu já adorei a cor do livro, né? Porque tem, como se fosse uma mesa, né? Uma banca, né? Table. Seria Book on the Table. Livro sobre a mesa. Repete a frase? Book on the Table. On the table. Essa foi uma das poucas frases em inglês que eu aprendi com a professora no SESI 389 em Valinhos. Tá certo. Aliás, que todas as escolas brasileiras fossem como o SESI. Né? Me orgulho demais de ter passado pelo SESI em Valinhos. Mas a professora, ela chamava a gente só no inglês. Por exemplo, a aula era à tarde, né? Good evening, class. Good afternoon, Qual era o nome teacher. da professora? Elisângela. Olha, lembrou o nome. Lembro como se fosse hoje. E era bonita também, além de ser boa professora. Mas era brava, menina. Meu Deus. E a gente tinha que cumprimentá-la assim. Ela entrava e falava, Good evening, class. Good afternoon, teacher. Então, boa tarde, classe. Boa tarde, professora. Beleza. É isso aí. Bora, mas... Você fez russo também, né, Corsão? Não. Inglês eu também não fiz, tá? O pouco que sei é nas traduções aí, um pouquinho com meu filho que fala inglês e espanhol. E mandarim? Não. Também não. Então é isso. A capa do livro é muito linda e no sábado, portanto, às 10h30, tá todo mundo convidado para comprar o livro, né? E receber o autógrafo do Isael Moreira. Eu vou querer o autógrafo do Isael. Foto você vai querer também? Vou tirar foto com ele. Eu adoro o Isael, cara. Adoro. Vou ver se eu consigo colocar ele na Hora da Macaca na segunda. Vou ver, né? Se ele participa comigo para falar do livro. Vamos lá, então. Notas do jogo. A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino 1-0. Quero saber a nota do Pedro Rocha, que tá pendurado, mas vai jogar contra o Botafogo. Fez 3 boas defesas, em especial no primeiro tempo. Gostei do Pedro Rocha hoje. Atuação muito importante. Nota 6 para ele. Bom, as notas do Wendel aqui na transmissão, as minhas lá no blog Planeta dos Macacos, que é o meu blog no site Futebol Interior. Procura lá, vai no site Futebol Interior, na lupinha você coloca Corsato. Vai sair lá o Planeta dos Macacos, tá? Igor Inocêncio, hoje jogou de lateral, e ó, pra calar a boca dos críticos foi bem, hein? Pois é, 6 para ele também. 6 pro Igor Inocêncio. Joilson, que não tomou cartão amarelo. 6. E o Castro, que tomou cartão amarelo. 5,5. Risso. Nossa, mal hoje, hein? 3. Emerson Santos. 5. Ramon. 4. O Coral, a Ponte ganhou o jogo, filho. Sim, mas o Ramon você estava criticando assim como eu durante o primeiro tempo. O Emerson, uma atuação discretíssima, tanto que saiu logo no início do segundo tempo. As notas são suas, vai. Elvis. Elvis, não, hein? Elvis, você botou no melhor em campo, hein? 7 pro Elvis. 7 pro Elvis. Então essa é a régua do Coral. Nessa eu tô contigo também. A Ponte, né,
teve a expulsão, expulso corretamente, jogador da equipe do Novo Horizontino, pra mim. Tem torcedor do Novo Horizontino reclamando, falando que ele foi jogada de jogo, foi de jogo, que o cara baixou a cabeça, que não era pra expulsão, né? Eu entendo, respeito, mas não concordo. E teve 2 possíveis pênaltis pra Ponte. Um que a bola bate na mão do jogador do Novo Horizontino. Mas apesar de ser Ponte Pretano, eu detesto esse tipo de pênalti, que o zagueiro não tem culpa alguma. Mas na maioria das vezes é marcado, né? Mas eu detesto. E agora teve aquele empurrão no Matheus Regis. Aquilo foi pênalti. Eu penso que o primeiro daria pra ser marcado. Pra você, qual foi mais pênalti? O segundo. Também pra mim. Pra mim, o segundo. O segundo pra mim foi pênalti claro. Tanto que até os próprios jogadores reclamaram até mais, né? Isso. Segundo, pra mim, pênalti claro. Elvis 7, então, né? Isso. Vamos lá. E o Matheus Regis? 6. 6 pro Matheus Regis? Sim. Gabriel Novaes, autor do gol. 6,5. 6,5. Você viu que o Elvis falou que a Ponte jogou sem centroavante, né? Porque ele, diversos momentos, verdade. O Gabriel Novaes estava na ponta esquerda. Dodô. 5,5 pro Dodô. Não foi mal não, né? Agora vamos pros caras que entraram aí. Bom, entrou o Emerson na vaga do Emerson Santos. 5 também. Entrou o Lucas Bochecha na vaga do Ramon. Pouco falou o nome dele. 5, porque entrou em campo. Entrou o Iago Dias na vaga do Matheus Regis. Entrou, já fez falta, nervoso, justificou, porque hoje é só banco de reserva. 5. Mas eu gostei ele ajudando aqui no campo de defesa, mas eu tô contigo, entrou meio nervosão. E o Renato? Perdeu um gol feito ali, hein? Tomou ainda amarelo, né? 5 pro Renato. 5 pro Renato. E o Nelsinho Batista, hein? 6 pontos. Aliás, o do Vieira nem entrou no jogo, hein? Não. 6 pontos em 3 jogos. Brigatti, 7 jogos, 6 pontos. E aí, o Wendel Coral? Nota do Nelsinho Batista. Não concordo com o Dudu ser banco do time, sobretudo de Ramon Carvalho, que joga sempre mais da metade do jogo, né? Nota 6 pro Nelsinho hoje. E vai ter pênalti ali pro Paysandu, hein? O Nicolas vai bater, o artilheiro vai fazer o quinto. Pênalti pro Paysandu, já tá 4-2 pro time do Ituano. Pensa que pênalti besta, né? Que nota do Nelsinho? 6. 6 pro Nelsinho. Arbitragem tem? Vamos lá. Kleber Ariel Gonçalves Silva, 29 anos, ele é personal training, fez aí o seu primeiro jogo foi o primeiro jogo dele na Série B desse Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro, não foi? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi o terceiro. Eu mesmo falei, verdade, o terceiro jogo. E com ele o mandante não perde. É isso. São 3 vitórias agora e um empate. E a Charlie, que estava no VAR contra o Operário, também a Ponte não perde. Não perdeu no com VAR, ele. hein? Verdade. Aliás, a responsável por chamar o árbitro no primeiro tempo para a expulsão do Patrick. Mas ela errou no VAR lá nos pênaltis, né? É. Num pênalti, pelo menos pra mim, foi. Chamou, né? Quer dizer, ela chamou, né? O árbitro que não... Ela chamou. Ela chama o árbitro. Manteve a decisão dentro de campo. Você quer narrar o Nicolas aí? Não. Vai fazer o gol, viu? Tá, Nicolas... Não tem a mínima possibilidade do Jefferson Paulino pegar esse pênalti. Tô preocupado. Que nota você dá pro árbitro da partida, então? 5. E seus comandados? Acertou na expulsão, mas errou no pênalti depois. 5. Todo mundo falando com ele, hein? Falei aqui no início da transmissão. Parece a minha esposa falando comigo em casa. Só no grito. Kleber Ariel Gonçalves da Silva, paranaense, 29 anos. 4º jogo que ele apita na Série B deste Campeonato Brasileiro. Ô, Wendel Coral. Eu falei que não tinha a mínima possibilidade do Paulino pegar. Repete o que você falou. Só pra dizer que o Nicolas perdeu, tá? Mas não porque o Paulino pegou, porque a bola foi pra fora. Você secou o cara, velho. Mas eu falei, não tem a mínima possibilidade do Jefferson Paulino defender. Não defendeu, foi pra fora. Nada de entrevista coletiva ainda? De link? Os caras podem ter esquecido de mandar o link, hein? Acho bom você dar uma olhada lá. Vamos entrar no YouTube aqui da Acho bom você dar uma olhada. Bom, do jeito que é um ótimo serviço ali, eu não duvido nada. Então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui, pagar esse intervalo do fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Eu vou lá pro YouTube, aguardando a entrevista do técnico Nelsinho Batista. Ponte venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontifretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e o VAR tá trabalhando em Itu, hein? Agora possível penal para a equipe do Ituano. Possível penal para a equipe do Ituano. Deixa eu ver aqui, é do Ituano mesmo? Cabeçada do jogador da equipe do Ituano, a bola pega no braço do jogador da equipe do Paysandu. É aquele pênalti que eu confesso para você, não gosto, né, de ver, né? Mas como no jogo da Ponte aqui, muitos árbitros dão esse pênalti. Zagueiro da equipe do Paysandu tava de costas, ele não viu, né, o lance. E agora o árbitro marca o pênalti. Quer dizer, você entende um negócio desse? A bola pega no braço do jogador da equipe do Paysandu e o árbitro marca o pênalti. É aquilo. Eu não concordo, mas o árbitro marcou. Intervalo de jogo, Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai empatando com o Juventude pelo placar de 1-1. Às 9 da noite tem Fluminense Atlético Goianiense. Rádio Difusora de Goiás, o Malvão Bahia vai transmitir esse jogo e você vai conferir todas as emoções na seguidinha aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? No canal de áudio do Futebol Interior. Lembrando que recebemos uma informação aqui passada pelo Wendel Coral de que a entrevista coletiva do técnico Nelson Batista não foi ainda, porque o Eduardo Batista tá falando, né? E diz, né, a boa educação, que o visitante fale primeiro. Portanto, a Ponte Preta empresta a sua sala para a entrevista do técnico Eduardo Batista. Eduardo Batista, portanto, está falando. 7 da noite, mais 33 minutos. Agora é pênalti pro Ituano. E o lance, Coral, sei que você não viu, mas é basicamente o mesmo lance do jogo da Ponte. A bola bate na mão do zagueiro, mas o zagueiro não tem culpa. Normalmente é marcado, né? E o árbitro marca o pênalti, né? O VAR chamou e o árbitro no campo marcou. Pênalti para a equipe do Ituano. E o Diogo Silva é pegador de pênalti, viu? Goleiro da equipe do Paysandu. O goleiro vai pegar esse pênalti aí. Vamos ver. O Wendel Coral já errou a primeira. Tá com pinta que vai errar a segunda. É pênalti para a equipe do Ituano, Eduardo. Pra bola é gol. Saiu nem na foto, Diogo. Errou de novo, né, Coral? Você seca, é melhor você... Cara, se der uma... Olha, dá tartaruga 4-3, pra hein? mim, é tartaruga. Jogo de 7 jogos. Mas o bom é que você não foge do pau, entendeu? Então, você erra, mas não foge do pau. 7 da noite, Você foge ou não? mais 33 minutos, sempre. 7 da noite, mais 33 minutos. Nada de coletivo ainda, né? Como fala o Eduardo também, misericórdia. Tá falando bastante. 7 da noite, mais 33 minutos. Vamos lá, então eu vou lá pro YouTube. Quero a sua participação, a sua mensagem no nosso canal no YouTube Futebol Interior. Deixa lá a sua mensagem, deixa o seu like, João Limírio Neto.
Tá com a gente, Corsato, a quina de São João já é minha. 220 milhões, vão arrumar na Ponte Preta. O Fábio tá dizendo aqui, o Fábio que o Ele Fábio tá Almeida. passando os números? Não, ele falou que já é dele. Então, fala pro Fábio que Aliás, ele não tem... tá quantos milhões isso aí? 220. Misery. Fala pro Fábio que não há possibilidade nenhuma dele ganhar na quina de São João. Fábio, não quero te decepcionar, mas gaste pouco, viu? Porque não tem a mínima possibilidade de você ganhar na quina de São João, porque quem vai ganhar sou eu com um bilhete só. Fábio, agora vai, Fábio, porque ele tá errando tudo. Então agora vai, viu, meu querido? Silvio Seico, Jefferson Paulino só joga bem contra a Ponte, ele é bom goleiro. Orlando Oliveira, tá mandando um vila aqui na nossa live. Ô Orlando, vai no nosso canal de áudio, tá bom? Tem no site futebolinterior.com.br, se você clicar lá tem a aba rádio e tem também no Radiosnet. Procura por Futebol Interior, vamos com a radiodifusora de Goiás. E também, claro, pelo aplicativo da radiodifusora, tá bom? Obrigado. O Fábio tá falando que vai ganhar e vai trazer 3 reforços de peso pra Ponte. Só não conta pra sua esposa, tá bom? Isso, tá bom, Fábio? Porque senão vai dar ruim. Possivelmente ela não vai deixar. Osmar Dangar não foi entendido lá em cima. Eu disse, estamos no meio, ou seja, 5 pontos do Z4 e também a 5 do G4. Então, agora sim, deixa eu ver, 7 pontos, verdade. 5 do Z e 5 do G. Valeu, Murilo Melo. Pensar que perdemos 3 pontos pro Ituano, verdade. Agora é descansar, porque quarta-feira tem o Botafogo em Ribeirão, diz o Murilo. Silvio Seico, sinal claro que o time melhorou. Valeu, Silvião. Obrigado aí pela sua participação. 4-3, hein? Ituano 3, Paysandu 4. Cara, não tenho nada contra o Hélio dos Anjos, não, mas esse jogo aí, um empatezinho era bom pra nós, viu? Bom pra nós, porque segura o Paysandu, dá 1 ponto só pro Ituano e fica 1 ponto jogado ao nada. E o momento só é do Ituano, né? Porque o Ituano fez 3 gols, enquanto o Paysandu fez 1 só, porque tava 3-0. Pois é isso. E perdeu um pênalti. O time do... Seria 5-2. Paysandu. Seria 5-2. 5-3, né? Não, sim, mas aquele pênalti foi antes, né? Então vai saber se aconteceria o pênalti depois. Mas o pênalti 5-3, né? É isso. E o bicho tá pegando. Ih, rapaz, olha lá. Deu ruim, hein? É o Persson, né? Acho que é o Persson. É o que fez o gol de pênalti. É o Persson com o jogador da equipe do... E o juiz não quer saber de confusão. Aí é amarelo pros dois, cara. Aí tem que ser amarelo pros dois. O juiz tem que pôr ordem na casa. E ele tá xingando ainda, ó. Tem que chamar e amarelo pros dois. Vamos lá, então. Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu passar aqui a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Amazonas perdeu em casa para a Chapecoense pelo placar de 1-0. O Operário venceu o Santos por 1-0. Esse jogo foi ontem. O Avaí venceu o Guarani 3-2. O nosso Gustavo Marques transmitiu junto com o Albert Cavalcante. Mais uma derrota do Guarani. O América venceu o CRB hoje de virada por 2-1. A Ponte, com gol de Gabriel Novaes, venceu o time do Novo Horizontino por 1-0. 11º gol da Ponte na competição contra 13, menos 2 de saldo. Oi. Pedrolino informa que acabou a coletiva com o Eduardo Batista. Em instantes, Nelson Batista, o pai vai falar. O pai já fala, já. Vamos colocar o Nelson Batista para falar. Bola rolando em Itu, 30 minutos 31 agora passados do segundo tempo. Ituano 3, Paysandu 4. Aliás, que rodada, hein? Quantos gols nessa rodada, hein? 2, 5, 7, 10, 11, 18 gols em até aqui 6 jogos. Uma média de 3 gols por jogo. Gol a beça, hein? Gol a beça. Amanhã, 11 da manhã, tem Botafogo e Vila Nova. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Wilson Rocha vai transmitir a abertura da jornada às 10. O Brusque enfrenta o time do Ceará às 4 da tarde. Sport Recife e Mirassol às 18h30. Goiás e Curitiba também às 18h30. Esse jogo aqui nos canais Futebol Interior com a rede Esportes Malaguenha e o nosso querido Moura Júnior. Carlos Lemos Matozinho, melhor em campo, Dodô. Pior o Renato. Já entra morto. Já elegemos aqui o Elvis. O único voto, então, diferente aqui do Elvis foi o seu, viu, Matozinho? O Ituano vai ganhar em Campinas, aguardem. O Ituano joga
Ô, louco, mas aí joga com a Ponte também, né, Fabião? O que ele tá querendo dizer, acho que é com o confronto do Guarani, né? Fábio, vamos preocupar com o nosso aqui. Fábio Fernandes, Corsato, esses na mão são pênaltis depois do lance. Contra o Vila, batendo no joelho foi pênalti. Então, Fabião, eu também tô contigo. Os árbitros marcam. Campinas, ó, né? uma coisa é o que eu penso. Eu não acho que não deve ser marcado pênalti. Porque, por exemplo, o zagueiro do Novo Horizontino, ele não teve culpa que a bola pegou na mão dele, né? É porque a cabeçada é dele também, né? Também. O zagueiro agora do Paysandu, do Paysandu, a mesma coisa, né? Já no caso do Matheus Regis, não. O zagueiro do Novo Horizontino empurra o Matheus Regis dentro da área. Pênalti, claro, pra mim. Mas uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que os juízes dão. Tanto que a Charlie chamou o árbitro. Exato. E me falou pro árbitro, vem cá, vem ver. Você acha que foi pênalti ou não? Vamos conversar aqui, né? Mas eu não marcaria. Eu, como juiz, eu não marcaria esse tipo de lance. Acho injusto demais com o zagueiro. Agora, que teve mais um pênalti pra Ponte que não foi marcado, teve. Deixa eu seguir aqui com a rodada, porque a entrevista coletiva do Nelsinho ainda não chegou. Botafogo e Vila Nova amanhã às 11, já falei aqui. Brusque e Ceará às 4, Sport Recife e Mirassol às 18h30, Goiás e Curitiba também às 18h30. A classificação, bora lá então, computando aqui 3 pontos pro Paysandu, tá? Vamos lá, América líder, 21 pontos. O Avaí, segundo colocado, 20. Operário, terceiro colocado, 18. O América não perde a liderança, tá? 18 pontos na competição, 21 pontos na competição. O Goiás é o quarto colocado, 17 pontos. Acho que o Operário, né, Coral? É o estranho aqui no Ninho, né? Concordo, porque pelo menos antes da Série B começar, a gente não colocaria o Operário onde está hoje, né? Eu acho que até o Avaí, viu, Corsato, um pouquinho. Porque o Avaí, ele começa muito mal a Série B. Sim. Se a gente pegar aqui o recorte, ó, começa as 3 primeiras rodadas. Derrotas para... Aliás, o Avaí, as 2 primeiras rodadas. Derrota para o Operário, derrota para o Santos, depois empata com o Paysandu. E aí tem 5 vitórias, um empate com a Chape e volta a vencer. Então assim, ó, nos últimos 3, 6, 8 jogos, são 2 empates e 6 vitórias, mas começa com 2 derrotas. Sim. Eu também não colocaria o Avaí antes da Série B lá em cima, Tanto que o Barroca sai, né? Sim, o Barroca sai tem a troca no comando técnico. Aliás, as 2 derrotas foi com o Barroca. Até agora, o novo treinador lá do Avaí não perdeu. O técnico lá agora é o Gilmar Dalpozo. Que foi técnico da Chapecoense, Sim. Foi técnico do Náutico, né? Não vinha fazendo bons trabalhos, mas esse do Avaí, sensacional. Aliás, o próximo jogo do Avaí... Mais um jogo... Contra o Brusque, que tá mal na tabela. Mais um jogo, deixa eu ver aqui, 8 jogos. 8 jogos, 2 empates. Mais um jogo, vitórias. Mais uma vitória, ele iguala os números do Gilson Kleina na Ponte em 2018. É isso mesmo. E ó, o próximo jogo do Avaí na quarta, 9h30 da noite, contra o Brusque. Mais um time catarinense aí pro Avaí enfrentar. Não sei não se não vai ganhar isso aqui, porque o Brusque é o 19º. Aliás, o Brusque tem alguma vitória no campeonato? O Brusque tem uma, contra o Mirassol, ó. 3-1. Uma vitória, 3 empates, 5 derrotas. É isso mesmo. E aí, Felipe? Nada ainda, né? Vai tá tenso. Bora hoje, lá então, a classificação assim. Os 4 primeiros, América 21, Avaí 20, Operário 18 e o Goiás 17. O Goiás pode subir para a segunda colocação, pode se vencer a 20 pontos. Ele ainda tem um jogo por fazer. O Mirassol também pode ir a 20, né? Portanto, o Mirassol também pode chegar aí nesse G4. O Santos já jogou. O Santos está nesse momento a 2 pontos do G4, mas lá. Pode ficar, dependendo do que acontecer aqui com o Mirassol, o Santos pode ficar a 3 pontos do G4 já. Santos é o 6º com 15, Sport é o 7º com 15, só que o Sport tem 2 jogos a menos, né? Só tem 8 jogos. O Ceará em 9 jogos, 15 pontos. O Curitiba em 9 jogos, 14 pontos é o 9º. O Vila fecha a primeira página com 9 pontos, 14 pontos em 9 jogos.
O Novo Horizontino é o 11º agora com 14 pontos em 10 jogos. A Chape é a 12ª com 14 pontos em 10 jogos. A Ponte é a 13ª colocada com 12 pontos. A Ponte não perde mais essa posição, vai terminar a 10ª colocação com 12 pontos. O Amazonas vem logo atrás da Ponte, é o 14º com 11 pontos em 10 jogos, também não perde essa posição, nessa rodada pelo menos. O Paysandu é o 15º colocado, 11 pontos em 10 jogos no momento. Com essa vitória, o Paysandu vai vencendo 4-3. O CRB tem 8 pontos ganhos. Começou a coletiva, segundo o Pedro Lino, mas nada do link, né? Vamos lá, já já a gente coloca no ar então. O CRB tem 16 pontos, é o 16º colocado, 8 pontos em 8 jogos. O CRB, como tem 2 jogos menos, né, pode fazer 14 pontos. Então o CRB é fora da curva aqui. O Botafogo tem 7 pontos, né? Pode sim sair da zona da degola nesse momento se o CRB empatar na rodada e ele vencer. O Ituano tá ficando ali na 18ª colocação com 6 pontos. O Brusque pode ir a 9 pontos, dependendo do resultado do Botafogo e do CRB, também pode sair. E o Guarani só tem 4 pontos. A situação do Guarani tá ficando complicadíssima, porque o Guarani tem 4 pontos em 10 jogos, mas nesse momento ele está a 4 pontos do primeiro time, fora do rebaixamento. E pode piorar até o final da rodada. Portanto, a situação do Guarani horrorosa. Nada de coletiva ainda? Na verdade a gente vai pro plano B, viu? Vamos ligar aí pro Pedro Lino, porque não tem o link, não mandaram o link da coletiva. Aliás, hein? Que serviço prestado pela assessoria de imprensa da Ponte, tá louco? Vamos lá, certo? Coletiva do Nelsinho Batista. Que chegou à final da Copa Nordeste, o próprio América, que, né, com a vitória sobre nós foi para o primeiro lugar, e hoje o Novo Horizontino também, um time bem organizado. Então, eu acho que a gente está procurando, né, observar todos, né, e dentro da necessidade da equipe, a gente está procurando escalar. Né? Hoje, você vê o Dodô, o Ramon já vem sendo, né? O Elvis, nós estávamos conversando com ele teve a paciência, teve a calma para esperar, e hoje ele pôde manter, né, o ritmo de 90 minutos, né, numa função, né, que ele praticamente só pensa em criar. Né? Lógico que ele tem que recompor algum espaço, mas a prioridade era... Caiu, não dá pra confiar não, viu, o querido Felipe Marques. Bom, ali ele falava do Elvis, na entrevista coletiva ele falava do Elvis. Tem a segunda opção também, que é linkar dos companheiros, né, mas vamos lá, vamos tentar novamente lá com o nosso Pedro Lino. Vamos ver, vamos tentar com o Pedro Lino, falava lá o técnico Nelsinho Batista. Mas não custa mandar o link também, né? A assessoria sempre costuma mandar. Não, mas não é mandar o link, né? Tem que fazer a live, né? Pelo amor de Deus. Deus. Não tem live aqui. Tô procurando aqui, não tem live. Não tem, eles não colocaram no YouTube. Então não é questão de mandar o link, não tem a live. Pelo amor de Deus, cara. Não tem a live, né? Pra ser ruim tem que melhorar muito. Se não der por aí, vamos tentar pelo rádio também. Aí a gente puxa lá dos companheiros que vão emprestar o som pra gente lá no canal de áudio de qualquer uma emissora de rádio aí também que está presente lá no estádio Moisés Lucarelli. É que é o seguinte, né? As artes também, nós ficamos refém desse trabalho, né? Cedido pela Ponte Preta, mas que é um trabalho bacana, porque a gente pega o áudio limpo, né? Sim. Da mesa de som, né? Vamos novamente. Nós jogamos com o Regis e com o Novaes, e o Elvis flutuando ali na frente, né? Como um falso atacante e procurando criar pra gente, né? Então, é uma opção que nós criamos para nós. Quer dizer, agora nós temos a volta do Gé, e a gente vai analisar o que é melhor para a gente. Tudo bem, Nelsinho, Antônio Lucas da CBN. Eu vou fazer a pergunta para você que eu fiz para o Eduardo. É claro que tem essa questão do você e ele envolvido no jogo, mas eu fiz uma pergunta para ele a respeito de VAR. Hoje, inclusive o Eduardo falou, o gol que nós tomamos foi uma desatenção logo após uma revisão do VAR, e o árbitro acabou vendo se foi ou não mão dentro da área. Qual que é a tua percepção hoje da ferramenta VAR no futebol brasileiro?
Hoje ela foi a favor da Ponte, teve outros lances duvidosos, o árbitro acabou não tendo a mesma opinião do árbitro de vídeo. Na tua opinião, você acha que existe um exagero do VAR na decisão de campo? Olha, quando surgiu o VAR, todo o pessoal do futebol, todo mundo disse que ia acabar as polêmicas, né? E hoje nós temos mais polêmicas a discutir, a criar com o VAR, né? Então, eu ainda não tive a oportunidade de ver nada ainda do jogo, né? Mas eu acho que eu trabalhei no Japão durante, pelo menos, os meus 17 anos, eu trabalhei acho que 10 anos que tem o VAR, e me parece um VAR mais organizado, né? Não tem tanta pompas, né? E as decisões também às vezes são certas ou são erradas, né? É igual. Então, sim, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A equipe da Ponte Preta ela tem mostrado resultados bem diferentes dentro e fora de casa. O senhor chegou agora, disputou apenas uma partida fora de Campinas. Mas como explicar e como mudar essa realidade, né? Até porque num campeonato como esse é importante também buscar resultados positivos fora de casa. É o jeito de jogar do adversário, é o próprio jeito de jogar da Ponte Preta que muda essa questão do rendimento dentro e fora de casa? Olha, eu posso dizer para você daqui para frente, né? Por exemplo, nós jogamos contra o América e perdemos por uma grande equipe, assim, tecnicamente falando, né? E nós estamos buscando essa solução, né? Porque obrigação de ganhar só dentro de casa, não, nós temos obrigação de ganhar fora de casa também, para pensar grande, pensar alto, pensar em chegar na frente. Então nós estamos trabalhando isso, né? Nós tivemos uma partida fora, nós tivemos 2 gols que eu reputo assim acidental, o primeiro gol, o segundo gol, um gol que poderia ser evitado, nós tomamos, quer dizer, mas a equipe ela criou mais, ela teve finalização, então a gente está estamos achando o caminho para ganhar fora de casa também. Nelsinho, boa noite. Elias Varese, Rádio Brasil. Nelsinho, campeonato brasileiro de pontos corridos com 20 times, em várias partes do mundo, campeonato com esse mesmo formato tem geralmente 10 meses de duração. Ou seja, existe um espaçamento maior para os treinamentos, para condicionar a equipe. Você veio para um time que está inserido no campeonato com 20 times, 38 rodadas, que é disputado em 6 meses. Ou seja, acaba sendo disponibilizado para você um período menor de treinamentos. Até que ponto isso atrapalha o seu trabalho no dia a dia para desenvolver o time? E que instrumentos que você usa para acelerar essa implementação do trabalho? E aí eu queria que você, se pudesse dizer, né, como é que tem sido essa assimilação por parte dos jogadores no dia a dia, apesar de tempo curto, exíguo, né, oferecido pelo calendário. Nós temos assim esses 6 meses de campeonato, né? Nós temos por exemplo, nós até agora, nessas últimas 3 partidas da Ponte Preta, sobre o meu comando, nós jogamos de semana em semana. Então, não houve problema nenhum, né? Só que agora a gente vai começar a ter uma fase de jogos quarta-feira contra o Botafogo e também no final de semana contra o Ceará, né? Então, existe um trabalho do nosso staff, né? Um trabalho de recuperação para que consiga o jogador estar dentro de um nível aceitável para disputar as partidas na sequência, né? Há um cuidado muito grande nesse sentido. E a prevenção que nós temos é muito grande, né, para não deixar perder alguns jogadores. Não, é normal. Eu acho que o atleta brasileiro, ele está acostumado, né? Não é hoje não é esse ano que inventaram isso, né? Isso já vem de longos anos, mesmo porque você tem aí vários campeonatos, várias copas para você disputar, né? E aí você fica aí realmente bastante estressado, mas existe um controle. Boa noite, Nelsinho Marques, Serrano Esporte News, parabéns pela vitória. Você tem agora esse
esses dias que eu faço trabalhar aqui, eu falando que o Jé, você vai ver se ele volta. Não, eu não falei nada. Eu falei que nós criamos uma opção, mais uma opção para jogar. Eu não falei nada quem vai jogar, quem não vai jogar. Quem não vai, entendeu? Você perdeu mais algum jogador nesse? Não, pelo menos até agora eu não perdi ninguém. Nelson, boa noite, Pedro Lemos do Portal Futebol Interior do Valinhos FM. Você disse numa entrevista coletiva que melhoraria o time aos poucos. Qual a evolução você viu desses 3 primeiros jogos, sendo que são 2 vitórias e 1 derrota? Bom, eu acho que hoje nós fizemos, na minha opinião, o melhor jogo. Taticamente falando, né? Tecnicamente falando, alguns jogadores já evoluíram, né? Já tiveram mais coragem, mais personalidade, né? Para ajudar no resultado. Então, eu não posso assim dizer para você quando que nós vamos atingir. O importante é você ir. Eu estou indo de jogo a jogo, né? De jogo a jogo a gente está conversando, está tirando algumas dificuldades do atleta também, para a gente poder ajudar mais. Então, o caminho é esse. Não adianta você querer falar que nós vamos classificar. Não. Por enquanto, nós estamos indo de jogo a jogo. Boa noite, professor Nelson. Na Rádio Resenha, parabéns pela vitória. Botando um pouco no duelo pai e filho, quero que você fale se existiu algum planejamento para que isso viesse a acontecer, ou se foi mais uma obra do futebol e proporcionar esse momento especial. Eu não entendi a pergunta. Desculpa. Voltando ao assunto pai e filho, se dentro dessa sua trajetória dentro do futebol, existiu algum planejamento para que você enfrentasse seu filho dentro de campo, ou se foi algo que o futebol lhe proporcionou mais uma vez? Olha, existia sim um sonho do Eduardo de nós se enfrentarmos, né? Isso quando ele ganhou a Copa Nordeste pelo esporte, que eu liguei para ele, cumprimentando ele falou, eu quero enfrentar o senhor. E eu falei, quem sabe um dia, né? Mas isso faz já tempo, né? Foi 2016 ou 2017. Então, hoje calhou, né? Como eu disse para você, era um jogo especial para mim, né? Lógico que o primeiro objetivo era a vitória da Ponte Preta e sabendo que eu ia enfrentar um profissional de qualidade ali do lado. Um profissional que trabalha já há quase 2 anos com o Novo Horizontino, né, com um grupo de jogadores. Então é uma sensação diferente, sem dúvida nenhuma, é uma sensação diferente. A hora que eu encontrei ele ali antes do início do jogo, dá uma coisa assim na gente, né, aquela emoção, mas foi contornado. Assim, boa noite. O Eduardo Pedro, ele disse que foi um dos incentivadores, né, que você continuasse a sua carreira aqui no Brasil depois de tantas temporadas do Japão, temporadas vitoriosas. Queria que o senhor comentasse para a gente o quanto teve de importância do Eduardo para que o senhor estivesse agora à beira do campo aí no comando da Ponte Preta. E o Eduardo, respondendo uma pergunta da nossa colega, falou que às vezes olha no espelho e vê muita semelhança entre vocês dois. Você também acha que vocês estão muito parecidos? Sim, eu acho que até o cabelo foi igual a dele, né? Mas eu acho assim, né? Eu acho que ele realmente foi uma pessoa importante na minha decisão, né? Porque nesse 1 ano que eu tirei sabático, né, para descansar, você fica vendo outras coisas, né? Porque existe vida fora do futebol também, né? E eu estava procurando isso, porque até eu vim do Japão, eu só via futebol na minha vida, né? Só queria o trabalho de futebol. Então, quando você se propõe a tirar 1 ano sabático, descansar, né? Você começa a ver outras vidas que você pode também se integrar, né? E eu sempre comentava isso com ele, e ele sempre falava, pai, você ainda tem muita coisa, vamos. E teve uma vez até que ele brincou, ele falou, pô, você tá com medo de me enfrentar, né? Eu falei, não, eu tô pensando, tá? Mas ele foi uma pessoa assim que me incentivou muito. E falou,
eu acredito no seu trabalho, acredito em você e aí me fez voltar realmente. Bom, quebrando o protocolo. Você achava que, depois de tudo que já viveu na carreira, títulos nacionais, grandes clubes, títulos internacionais, achou que o futebol ainda fosse capaz de proporcionar emoções inéditas para o senhor? O futebol eu acredito sempre, né? Eu acho que eu tenho hoje 73 anos, eu tenho 56 anos de vestiário, né? Então eu já vi tudo. Às vezes eu vejo alguma coisa que se repete e às vezes eu vejo ainda algumas coisas novas. O futebol para mim é uma vida assim que é difícil de se explicar, né? Eu tenho que agradecer a Deus de viver nesse momento, nesse ambiente, com muitos amigos, com muita história. Isso é importante para mim. Só que você tem mais cabelo. Tá aí o técnico Nelsinho Batista Corsato falando em entrevista coletiva com o estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino, deixa eu pegar o seu destaque final então, agradecer pelo seu trabalho. Está voando. Ele voou tanto que já foi embora. Que já foi embora. Então, sem destaque final, depois ele manda aí um destaque pra gente colocar na final da jornada esportiva. Agradecendo ao Pedro Lino. Hoje a regra 2-3 funcionou direitinho, né? Funcionou bem pra tem caramba. Que funcionar, né? Funcionou bem pra caramba. Bom, 8 horas em ponto. Fim de jogo em Itu, hein? O Ituano perdeu pro Paysandu pelo placar de 5-3. Quinto gol do Paysandu foi um golaço. O Paysandu venceu a equipe do Ituano pelo placar de 5-3. Muito bem, então. O que você achou da entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista? O Eduardo Batista queria enfrentar o pai. Teve a vontade feita, né? Seja feita a vossa vontade, né? Amém. É isso aí. Perdeu 1-0. E aí? A gente tava comentando aqui, né, o Coral? Ele é muito tranquilo, né? Ele passa muita segurança. O cara que já viveu de tudo no futebol. 56 anos de futebol. De 73. Então começou com 17. Se a minha conta estiver certa. Ele tempo, tá hein? tirando, né? E acho que até a conta dele poderia ter dado uma olhada mais aí, porque acho que até menos, né? Porque ele foi campeão com a Ponte 69 muito jovem. Mas ele é muito sereno, né, Corsato? Ele passa uma tranquilidade pra quem tá ouvindo, em especial, claro, né, pros torcedores, que chama muito a atenção. É diferente do Brigatti, com todo respeito ao João Brigatti. A gente não quer comparar, mas tem hora que tem que comparar, né? Mas nessa circunstância aí, o Nelsinho, ele traz essa serenidade, uma tranquilidade. Ele tem é aquela fala que você percebe que a pessoa tem a competência para falar o que ela tá dizendo e da forma que tá sendo dito. E assim, quando ele coloca o time em campo, né? A gente vê, por exemplo, ele fala, jogamos sem centroavante. O que ele fez hoje? Ele deixou o Elvis lá no meio e falou pro Elvis, a sua obrigação, claro, você tem que recompor, mas sua obrigação é criar aí. Sim. Se vira. E jogou os 90 minutos. Os 90 minutos e no último minuto do jogo ainda veio aqui brigar por uma bola no campo de ataque, conseguiu brigar com a bola. Mas, assim, nesse pouco tempo, deu para entender que os jogadores entenderam o que ele pedia, né? São filosofias diferentes. E estão tentando fazer, né? Exato, os jogadores compraram a ideia. Agora, assim, a Ponte venceu, não tô querendo fazer fumaça não, mas ele tá insistindo com o Ramon, eu acho que aí ele erra, né? E o que chama atenção, né, não sei que seja por ordem médica, mas o Dudu Vieira não foi sequer acionado no segundo tempo, né, de titular absoluto. O Iago Dias, que não tinha recebido nenhuma chance com o técnico Nelsinho Batista, foi acionado agora no segundo tempo. A atuação entrou, né, por pouco tempo, 10 minutos, 15 aproximadamente. Enfim, o Nelsinho Batista ele tem a credibilidade que precisa para ser um treinador de futebol. E como ele mesmo disse, aí são 56 anos de vestiário, seja como jogador também, pegando o tempo de jogador, técnico. Enfim, sabe o que faz? 3 jogos, 1 derrota, 2 vitórias e a Ponte se distanciando da zona de rebaixamento. E quem sabe, ainda está um pouquinho longe, é verdade, mas começando a engatar uma sequência aí de resultados positivos para vislumbrar a parte de cima da tabela de classificação. É claro que a expectativa fica por conta disso, Corsato. Legal. Bom, 8 horas, 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer aqui o nosso comentário final para Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Agora, o comentário final. Carlos Corsato.
Ponte Preta venceu, hein? O Novo Horizontino pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com gol do Gabriel Novaes a 33 minutos do primeiro tempo. Ponte 1, Novo Horizontino 0 no confronto de pai contra o filho. O pai levou a melhor, venceu pelo placar de 1-0. O Novo Horizontino que teve um jogador expulso a 23 minutos do primeiro tempo, o Patrick. O Wendel Coral esteve conosco na transmissão do jogo e diz aqui no comentário final no site futebolinterior.com.br e também no YouTube se o resultado foi justo, Coral. Prevaleceu a experiência mais longeva entre o pai e o filho. No meu ponto de vista, um resultado muito justo. A Ponte Preta que jogou com um homem a mais durante boa parte do jogo, né? Desde os 22 minutos do primeiro tempo, soube aproveitar essa superioridade numérica e conseguiu um gol muito importante aí com o Gabriel Novaes de fora da área. Um gol bonito aí para a Ponte Preta e um gol muito importante também, é verdade, que faz a Ponte Preta se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Agora são 12 pontos e que, quem sabe, né, busca dias melhores para a Ponte. A Macaca que ainda busca esse equilíbrio na Série B. A Ponte não consegue manter uma regularidade. Sempre que consegue um resultado positivo no jogo seguinte, joga mal, empata ou perde. Mas agora a mentalidade é diferente internamente, né? Como nós ouvimos aí também na entrevista coletiva do técnico Nelson Batista, é olhar para cima, ver cada vez mais o Z4 distante para começar a vislumbrar. Quem sabe o trabalho é árduo, mas ainda tem grande chance disso acontecer para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Não jogou o Gé com 3 cartões amarelos, mas volta aí para a próxima rodada. Resultado muito importante para a Ponte, que fez o dever de casa. Um público um pouco abaixo, é verdade, né? 4.400 torcedores. O torcedor da Ponte pode marcar mais presença. Quem sabe que com a fase melhorando, o público aí vá com mais frequência ao estádio Moisés Zucarelli, mas foi sim um resultado justo. Abaixo, né, também registro aqui a atuação do Gabriel Risso, lateral esquerdo. Não gostei também. Também recebeu o cartão amarelo. Apesar de ter dado assistência pro gol, mas não gostei. Sim, mas acho que no conjunto geral da obra, né, embora ele tenha dado assistência, mas tomou o amarelo no primeiro tempo, cedeu contra-ataques que o Novo Horizontino poderia ter empatado. Enfim, o argentino precisa retomar a boa fase que já registrou também no início da temporada, mas um resultado muito importante, justo para a Ponte, 1-0. E repito, no duelo do pai para o filho, prevaleceu a experiência mais longeva, 73 anos de idade, para Nelson Batista, que em 3 jogos agora, uma derrota e 2 vitórias, e a Ponte Preta rumando aí para novos horizontes. Seja a ironia do destino contra o adversário, Corsato. Isso, 59% de posse de bola para a Ponte, 41% para o Novo Horizontino. A Ponte chutou 14 bolas no gol contra 8 do time de Novo Horizonte. Foram 4 escanteios para a Ponte contra 3 do Novo Horizontino. Cartão amarelo, 13. 7 para o Novo Horizontino, 6 para a Ponte. Um cartão amarelo, um cartão vermelho para o time do Novo Horizontino. A Ponte Preta que volta a campo na quarta-feira contra a equipe do Botafogo. Jogo marcado para as 9 horas da noite. Já o time do Novo Horizontino joga contra o Amazonas na terça-feira em Novo Horizonte às 7 da noite. Esse o comentário final de Ponte 1, Novo Horizontino 0. Comentário final. Muito bem, 8 da noite, mais 7 minutos. Tem a ficha técnica do jogo também, né, Felipe Martins? Para pegar o destaque final aqui do Wendel, mas vamos de ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Ponte Preta venceu o Novo Horizontino 1-0. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson Castro e Gabriel Risso. Ficou até o final. Emerson Santos, depois o Emerson. Ramon, depois Bochecha e Elvis. Matheus Regis, depois o Iago Dias. Gabriel Novaes, depois Renato e Dodô. Nelsinho Batista, o treinador. Novo Horizontino de Jordi. Rapaz, a escalação do Novo Horizontino, olha só. Vamos lá. Patrick, Renato Palme e Luizão. Paulo Vitor, Giovanni, William Farias e Reverson. Luca, Fabrício Daniel e Neto Pessoa. Entraram no Novo Horizontino Vagninho, Rafael Donato, Eduardo, Danilo Barcelos e Rodrigo Soares. Eduardo Batista, o treinador. Kleber Ariel Gonçalves da Silva, 29 anos, o árbitro. Rafael Trombeta, do Paraná, auxiliar 1. Roberto Riverino dos Santos Júnior, 30 anos, auxiliar 2. A Charlie Wendy Straub Deret, de Santa Catarina. FIFA foi a VAR
de 37 anos, o Guilherme Francisco Maciel da Silva. Foi o quarto árbitro. 4.426 o público para uma renda de 88.760 pagantes. 16º jogo na história. Quarta vitória da Ponte. Os 4 jogos que a Ponte venceu por 1-0 com o Novo Horizontino. Aliás, esse foi o número de jogos que mais apareceu no confronto em 16. São 6 jogos com esse resultado. 4 vitórias da Ponte, 2 vitórias do time de Novo Horizonte. Mais 6 vitórias, né? Do time do 5 vitórias do time do Novo Horizontino e 7 empates, 4 vitórias da Ponte, 7 empates e 5 derrotas da Macaca, que marcou 12 e sofreu 15 no confronto. Tá aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, agora o destaque final do Wendel Coral, depois de Ponte 1, Novo Horizontino 0. Quarta-feira tem mais, hein, Coral? Valeu, Corsato. Vitória muito importante pra Ponte, 1-0. Macaca se distanciando aí da zona de rebaixamento e agora vai com tudo em busca da segunda vitória consecutiva pela primeira vez na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem mais contra o Botafogo em Ribeirão Preto, Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral. Obrigado, Coral. Quarta-feira tem mais, hein? Lembrando você que tá com a gente aqui no YouTube, que amanhã não, segunda-feira, tá bom? Tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. E eu conto com a sua audiência a partir das 8h30 da noite, tá bom? Conto com você. Roberto César Santos. O pai deu uma chinelada no filho. Osmar Dangara, até segunda na Hora da Macaca. Se não tiver, até quarta. Vai ter, Osmar. Segunda, depois das 8h30 da noite, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Silvio Seico, Ponte vai brigar pela 4ª vaga. Aguardem. Boa noite, time FI. 3 pontos sensacional, diz aqui o Akira Miyamoto. Contratar mais um atacante liberado. Eles pensaram o Renato. Mais 1 ou 2, 3 meias para dividir com o Elvis. Vivo. Um volante titular, no lateral direito, 2 zagueiros. Eles pensaram vários, diz aqui o Matozinho. Meu Deus do céu. O Igor Inocêncio foi bem no jogo hoje, hein, gente? Akira Miyamoto também tá com a gente aqui. Obrigado, Akira. Valeu. Fábio Fernandes, João Limírio Neto, Orlando Oliveira, que vai torcer pro Vila aqui. Aliás, na sequência no canal de áudio tem Vila Nova em campo, aqui nos canais Futebol Interior. Fluminense, Vila Nova. Fluminense Atlético Goianiense. Que Vila Nova? Fluminense Atlético Goianiense, a Série A do Campeonato Brasileiro com a Difusora de Goiás, tá bom? Já na sequência, acabou a transmissão, a gente já coloca a Difusora no ar. É isso, gente. Hora de encerrar os trabalhos por aqui. Vamos fechar então o fim de jogo? Felipe Marques, bora? Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, gente. Fechando aqui os trabalhos, então, para Restaurante do Dadá. Chamou, pediu, chegou. 3242-3125. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Agradecendo a você que ficou com a gente na Valinhos FM 87,9 com a direção geral lá do Wagner Faneco e trabalhos técnicos do Mr. X. Nos canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Estive ao lado aqui do nosso grande Wendel Coral e também do querido Pedro Lino, que participou conosco na jornada esportiva direto do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Desejando uma ótima semana, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Aquele abraço do tamanho do Majestoso para você e até segunda, na Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. E quarta-feira, 8 da noite, aqui nos canais Futebol Interior, para Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte, direto do Santa Cruz, em Ribeirão Preto. 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sequência, no canal de áudio, vem aí Fluminense e Atlético Goianiense, com a Difusora de Goiás. Um abraço, bom final de semana e até segunda. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.